que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima noite. 8 horas, 38 minutos agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87,9. Em destaque, 25ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Daqui a pouco, Ponte Preta e Chapecoense entram em campo para fechar a rodada de número 25 desta Série B deste Campeonato Brasileiro. Jornada esportiva no ar a partir de agora para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 32423125 ou peça pelo WhatsApp. E olha, pelo WhatsApp é muito fácil você fazer o seu pedido, hein? Chama, grava uma vez e pronto. 99788 3821. Ah, de repente você está ouvindo a gente aí, você aqui da região de Campinas, quer comprar uma pizza, né, na segunda-feira normalmente, Corsato, pizzaria fechada. Não, o Dadá tá aberto esperando a sua ligação. 99788 3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda vai ajudar o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer. Ou seja, você pode ganhar dinheiro e com certeza vai pro céu porque você está ajudando o Hospital do Amor. São 8 da noite mais 39 minutos aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo com o Eduardo Rodrigues. Falando assim, pouca gente conhece, né? Mas falar
Bolacha. Todo mundo sabe quem é. Ele está na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, na Valinhos FM. Os trabalhos técnicos é do Mr. X, ele que não para nunca. Lá na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco. O auxílio da Mayla Siqueira, também sempre dando aquela força, aquela moral pra gente. Aqui no Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial. Ô Giovanni Paiola, traga mais, viu, pra gente aqui, tá, Giovanni Paiola? É do Giovanni Paiola, a direção comercial. E a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias, que começou a semana preocupado, tenso, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar para conferir o final desta Série B deste Campeonato Brasileiro. 8 da noite, mais 40 minutos. Em destaque para você, Ponte e Chapecoense. E a partir de agora... Atenção, Bolacha. A partir de agora, eu vou escalar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. Muito bem, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ô Macaca, não vai me decepcionar hoje, hein? Por favor, hein, Macaca? Ponte precisa da vitória, não vence há um tempão, né? A Ponte Preta vem de bom empate contra a equipe do Peixe. Mas para falar mais desta Macaca, temos o repórter aqui dos canais Futebol Interior, que sabe tudo e mais um pouco. Hoje cedo ele já lançou, né, nos grupos. Já não joga. E aí perguntaram, a fonte é ele. Wendel Coral. E aí, Coral, como é que você tá, meu querido? Grande abraço pra você. Boa noite. Tudo bem, Corsato? Tudo ótimo. Boa noite pra você, um abraço pra quem nos acompanha. 25ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Rádio Futebol Interior, claro, já aqui ao vivo pra você com o pré-jogo. Tudo de Ponte Preta e Chapecoense, a Macaca que você disse aí que já tem um tempão que não vence, pra sermos mais exatos, desde o dia 4 de agosto. Portanto, mais de um mês que a Ponte não sabe o que é ganhar 3 pontos em uma partida. Na ocasião, a Ponte bateu o Avaí em casa pelo placar de 1-0. De lá pra cá, 3 empates. Coritiba, Goiás e Santos na última rodada e 2 derrotas. Amazonas e Operário. Na tabela de classificação, a Ponte é a 13ª com 29. A atual distância para a zona de rebaixamento é de 4 pontos, porque o CRB, com 24 jogos, assim como a Ponte, tem 25. Em contrapartida, o G4 está longe, são 13 pontos de distância. O Vila Nova está na 4ª posição, com 42 pontos. Com relação ao time titular, 2 mudanças da equipe que entrou em campo contra o Santos na rodada anterior. O Elvis cumpre suspensão, foi expulso. O Elvis hoje, inclusive, completando 34 anos de idade. Neste dia 9 de setembro, cumpre suspensão automática. Dodô é titular no lugar do camisa 10. E no ataque, hoje pela manhã, foi confirmado aí o desfalque do Gé, o artilheiro da Ponte em 2024, o artilheiro da Macaca na Série B com 7 gols marcados. Teve um problema muscular na coxa durante o treino de sábado, vetado pelo departamento médico. Hoje dá lugar a Renato na equipe titular. Com isso, a Ponte Preta está escalada pelo técnico Nelson Batista com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. No meio-campo tem Castro, Hudson e Dodô. No ataque, Gabriel Novaes, Iago Dias e Renato, que deve jogar como centroavante. No banco de reservas, o destaque para a relação de Heitor Roca, lateral contratado no final da janela de transferências. Pode estrear hoje, se for assim, o desejo do técnico Nelson Batista. Jogo importante que a Ponte Preta, que já vê no seu retrovisor a zona de rebaixamento, quer mais do que tudo a vitória para se distanciar do Z4 e principalmente dar uma tranquilidade maior para o técnico Nelson Batista na sequência da temporada, viu, Carlão? Legal, esse é o Wendel Coral trazendo o primeiro destaque, o destaque da Ponte. O Coral falou dessa última vitória da Ponte Preta e o detalhe, hein? O técnico do Avaí naquele jogo era o técnico da Chapecoense hoje. Era o técnico da Chapecoense. Ou seja, será que esse é um bom princípio? Quem sabe, né? Adversário da Ponte é a Chapecoense. E o que você destaca do Verdão de Chapecó, do Índio Condá, hein, Coral? Que tá numa fase completamente delicada, né? No Z4, desde o início da Série B, Chapecoense em 24 jogos, 4 vitórias.
10 empates e 10 derrotas. Vice-lanterna da Série B com 22 pontos e não vence há 10 jogos. São 5 empates e 5 derrotas. A última vitória da Chape foi no dia 6 de julho, ainda pela 14ª rodada, quando venceu o Goiás fora de casa pelo placar de 2-1. Então mais de 2 meses, ou melhor, é isso mesmo, 6 de julho a 9 de setembro, pouco mais de 2 meses que o Chapecoense não sabe o que é vencer. E a Chape tem mais um detalhe também, que dessas 4 vitórias, 3 foram conquistadas longe da Arena Condá. Ou seja, embora tenha uma campanha bem irregular até aqui, mas quando joga como visitante nessa segunda divisão, a Chape tem a 8ª melhor campanha em 12 jogos, 6 derrotas, 3 empates e, como eu disse, 3 vitórias. Então é um confronto importante para a Chape, que busca a vitória. Não sai da zona de rebaixamento mesmo com caso de triunfo por conta dos critérios de desempate. O Ituano, que tem 25 pontos, é o 16º, tem mais vitórias do que a Chape, mas é um resultado que a Chape busca reabilitação e quem sabe aí se manter viva na dura luta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, e tem no comando Gilmar Dalpozo. Vai para o seu 3º jogo até aqui, nas 2 partidas, 2 empates, contra o CRB 0-0 e 1-1 na rodada passada contra o Botafogo, viu, Corsato? É campanha de time rebaixado, né, nos últimos 10 jogos, 5 pontos em 30, não dá nem 20% da pontuação. 18, para ser bonzinho, 17%, para ser legal com o time da Chape, porque 17% dá 5,1, né? E a Chapecoense tem 5 empates. Gilmar Dalpozo vai ter trabalho com esse time da Chapecoense, que contratou também de baseada nesta janela de contratações, nessa janela de reforços, o time da Chapecoense. O Wilson Correia tá aqui no nosso YouTube. Boa noite, nação Ponte Pretana. Dia difícil, jogo complicado, desfalques potenciais. Elvis e Gé, vamos rezar para não perdermos. O empate hoje não é ruim, não. Eu insisto que quando você tá numa situação dessa aqui à frente de um time, né, e vai jogar com ele, o que não pode é perder. Então, né, se não der para ganhar, não pode perder pro time da Chape. Mas a Chape, o Wendel falou aí, das 4 vitórias, 3 foram conquistadas em jogos fora de casa. No primeiro turno a Ponte empatou com a Chapecoense. E o Wilson Corrêa também está dizendo que o horário do jogo é ruim. 9h30. Sábado, sexta-feira que vem também, contra o Ituano Majestoso, 9h30 da noite. O Júlio César Guevara, boa noite, estamos juntos. Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Desfalques pontuais, Elvis e Gé, seja jogando bem ou mal, 3 pontos é essencial. Até rimou aqui, viu, Akira? Obrigado pela sua participação. Faz o seguinte, ó, dá um joinha na nossa transmissão, ó, já tô aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, tem um joinha, eu fui o 5º a dar um joinha. Dá um joinha pra gente aí na nossa transmissão no YouTube, tá bom? Você não vai pagar nada por isso, pelo contrário, vai ajudar o canal aqui a levar pra mais Ponte Pretanos, tá bom? Compartilha também, enfim, manda pra mais Ponte Pretanos pro pessoal souber que estamos aqui ao vivo pra Ponte Preta e Chapecoense. Daqui a pouco eu vou ter o Pedro Lino. Pedro Lino tá lá no estádio Moisés Lucarelli, mas depois do intervalo a gente vai chamar o Pedro Lino, porque agora eu vou pegar o destaque do narrador do jogo, faltando 8:50. Ele vai transmitir 90 minutos mais acréscimos de muita emoção. Quem é ele? Marcelo Corsato. E aí, Corsato, como é que você tá? Hoje eu com a camisa branca, faixa preta, Marcelo, camisa preta, faixa branca. Seu destaque, grande abraço. Boa noite, Corsato. Fala, Carlos. Abraço pra você, abraço pro Bolacha, pro Wendel, pra Nação Ponte Pretana acompanhando a gente, mais uma transmissão. É um jogo de equipes que estão aí disputando o mesmo campeonato. Ah, Marcelo, Série B, todos os 20 clubes disputam o mesmo campeonato. Verdade. Mas a Chapecoense é um adversário direto da Ponte Preta para permanência na Série B. A gente está bem à frente da Chape, né? Assim, é claro que é bom manter essa diferença, né? Se não der para ganhar, pelo menos não perder hoje. Todas as informações que o Wendel trouxe, você comentou, são 10 jogos que a Chapecoense não vence, né? Com um treinador novo. A Ponte Preta vem de um bom resultado fora de casa. Hoje não tem os 2 principais jogadores do time, Elvis e Gé. Elvis suspenso, o Gé sentiu uma contusão, né? Um desconforto muscular. Mas, olhando aqui a escalação do treinador, eu gostei. Achei que o time está bem escalado. Agora, se vai dar certo, se vai ganhar o jogo, são outros 500. Lembrando que a Ponte Preta
tem um gosto especial em reabilitar adversários, né? Eu espero que isso hoje não aconteça. Gosto da Chape, acho um time simpático, né? Mas é claro que estamos aqui com a camisa da Ponte Preta e torcemos para que os 3 pontos venha e fique em Campinas. Vamos aguardar, mas é um jogo complicado. Tava dando uma olhada no time da Chapecoense também, apesar da classificação, tem bons jogadores, tem o Ailton, por exemplo, que passou pela Ponte Preta. Enfim, não vai ser fácil não, a Ponte vai ter que jogar bola para ganhar da Chape hoje, viu, Carlos? Aliás, você tá falando aí da Chapecoense, eu fiz um exercício, né, de jogadores que jogaram, não na Ponte, na Chapecoense, porque não, eu tentei, na Ponte, na Chapecoense eu tentei, não consegui formar um time, mas eu montei um time de jogadores que jogaram na Ponte e jogaram em Santa Catarina. Eu montei um time, claro, né, um time de 2 décadas pra cá, tá? Nada mais que isso. Depois, se der tempo na Jornada Esportiva, a gente vai trazer, porque Carlos, tem convidado do Wendel Coral também na Jornada Esportiva, e tem o Arthur Eugênio falando de um jogador que jogou em Santa Catarina, não necessariamente na Ponte e na Chapecoense. Chamou, falou, Coral. Ainda nessa de jogadores que já passaram pela Ponte, hoje quem pode estrear pela Chapecoense é o Lucas Bochecha. O volante está no banco de reservas, saiu para a Chape nessa última janela de transferência. Se for da opção do técnico Gilmar Dalpozo, o camisa 58 da Chape, Lucas Bochecha, pode estrear justamente contra a Macaca, o seu ex-clube. Ele ficou no banco já no jogo contra o Botafogo, mas não entrou no jogo contra a equipe do Botafogo. Bom, a bola vai rolar às 9h30 da noite, então a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para trazer para você, torcedor de futebol ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vou pro primeiro intervalo da nossa jornada esportiva, sempre num oferecimento de concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Lembrando, né, que é a Hora da Macaca, nesta semana vamos fazer na quarta-feira, tá? Quarta-feira, 8h40 da noite, a Hora da Macaca, prospectando o jogo de sexta-feira, Ponte e Ituano, e falando também desse jogo da Ponte contra a equipe da Chapecoense. Vamos pro intervalo então? Voltamos já já, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Enquanto rola o intervalo, você pode ir lá no nosso YouTube e dar aquele positivo, aquele joinha, compartilhar a nossa transmissão, youtube.com/Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 8 da noite, 55 minutos. Ô Wendel Coral, pega o microfone aí, Coral, porque eu quero que você repita, mas naquele pique do rádio, as escalações da Ponte e da Chape. Vamos lá, Coral. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Hudson Castro e Dodô, Iago Dias, Gabriel Novaes e Renato. Já a Chape de Gilmar Dalpozo com Léo Vieira, Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha, Auremir, Tarek, Rafael Carvalheira e Tomás, com Marcinho e Mário Sérgio no ataque. Legal, esse o Wendel Coral. Volta lá, Marcelo, que eu quero ver a história do Marcelo Cabo ali, ó. Passa um no futebol anterior, Marcelo Cabo tá no Brusque, é isso? Tá lá no futebol anterior, viu? Tá Brusque anuncia Marcelo Cabo para tentar se salvar do rebaixamento na Série B. E sabe qual time anunciou o novo treinador também, Carlos? Paysandu. Paysandu. Cara, aliás, eu acho... Eu não sei, mas eu acho que... Tá aqui, ó. Paysandu confirma treinador conhecido da torcida para a Série B. Tá a foto dele aqui. Não, vai lá no site, futebolinterior.com.br, para você saber. Mas eu acho que a troca não foi boa, não. Eu não tiraria o Hélio dos Anjos por nada, né? Mas... Já tava tretado com a diretoria. Lá e com alguns jogadores também do elenco. Por exemplo, o Wesley Garcia. O Wesley Garcia não estava se dando bem. Mas, cara, não sei não, hein? Bom, quem sou eu para ficar fazendo juízo de valor? Tomara que dê certo, né? Agora o Náutico tá flertando com o... ele tem. O Hélio para a próxima temporada. Ele sai sempre tretado, mas sai pessoal com gosto de quero mais, né? Ele saiu da Ponte... Brigado com o presidente, a gente sabe disso, né? Mas a torcida adora ele, o Hélio dos Anjos. Ele saiu do Paysandu brigado já 2 vezes. Nessa aqui eu não sei, não tenho essa informação. Ele foi do Goiás várias vezes ele saiu brigado. Nessa ele foi campeão da Copa Verde. Goleando o Vila Nova. Foi campeão paraense. E subiu o Paysandu da C pra B. Então, como é que... Vai falar o quê de um treinador desse? Como é que um técnico desse é ruim, né? Eu não sei, acho que deram um tiro no pé. Mas bora que bora. 8 da noite, mais 57 minutos. Vou trazer que o Arthur Eugênio falou que eu estou copiando ele com essa história de fazer seleção de jogadores que jogaram em tal lugar. Então Você sabia que a gente só copia os bons, Isso, né? Mas me parece então que ele não quer que eu traga a minha seleção. Porque para bom entendedor meia palavra basta. Tá me copiando, Se ele não quer, você não vai fazer. Lógico, óbvio, porque, cara, aqui... Coloca lá no aqui não tem mais, né? Não tem mais. Não tem no Brasil, mas tem nos outros lugares. Não tem, não consegue acessar mais aqui. Você tá no Brasil, caramba. Você tá no Brasil. Na verdade não é X, né? É X. E teve gente com medo, cara, porque tava achando que iam cancelar o outro X aí, mas segue. Se cancelar esse aí vai dar trabalho, cara. Você tá falando do X, o Carlos agora há pouco falou que, né, sempre o Hélio sai, deixa um gostinho de quero mais. Lá vai, isso alguma é porque eu tenho vez, pouco Marcelo, tempo. você já acabou alguma situação e falou, quero mais? Já. Vai, Carlos, segue. Ele quer que eu faça dos anos 70. Aí não, né, Arthur? Pô, aí você me trinca. Eu fiz de cabeça, pô. Ele quer que eu faça, mas ele quer que eu faça uma dos anos 70. Não, então ele faz dos anos 70 e você faz mais novo. O doutor faz uma aí dos anos 70, até 80 eu aceito, tá? 90 pra cima o doutor deixa comigo. Parece que o Pedrolino tá lá, mas, ô Carlos, é o seguinte, lembrando que o Arthur é mais novo do que eu e você, tá? Então, se for ver, o Arthur, ele teria que fazer ele lê mais, né? Mais estudado. Mais estudado, né? Mais estudado. Então, Arthur, traga a de 70, que se der tempo, eu trago a de 90 pra cá. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Pedrolino. Pedrolino tá lá no estádio Moisés Lucarelli, no palco do jogo. Presta atenção, viu, gente? No palco do jogo, para trazer novidades e, claro, o olhar dos canais de futebol interior lá direto do estádio Moisés Lucarelli, sempre muito bem recebido pelos coleguinhas. Não é isso, Pedrolino? Como é que tá o amigo? Furão, não foi na corrida Ponte 10K. Grande abraço para você, boa noite, Pedrolino.
Grande abraço, Corsato, boa noite para todos que estão na transmissão de Ponte Preta e Chapecoense aqui na Futebol Interior e na Valinhos FM. O clima agradável aqui no estádio Moisés Lucarelli, bastante calor. A torcida vai chegando ainda aqui no Moisés Lucarelli, né? Esperado cerca de 3 a 4 mil torcedores, mas por enquanto tudo certo, Corsato. Legal, o jogo vai começar às 9h30, tem mais 30 minutos. Bom, você sentiu alguma perplexidade aí do torcedor da Ponte Preta sem a presença do Gé? Ou a torcida tá, mesmo sem Gé e Elvis, os melhores jogadores aí da Ponte na temporada, a torcida tá animada pro jogo, o Pedro? A torcida tá bem animada, Corsato. Eu tava até faz uns 10 minutos próximo ao portão de entrada. A torcida tá bastante animada e tá confiante na vitória da Macaca hoje aqui, viu? Tomara. E o estádio tá bonito, né, Pedro? Eu tive aí no estádio na semana passada. Tá bonito, o gramado tá bem cuidado. É isso, né? O gramado tá bonito, o gramado tá show de bola aqui, ó. Os goleiros estão aquecendo, o time da Ponte também tá aquecendo. Lembrando que o Lucas Bochecha, que atuou pela Série B pela Ponte Preta, tá na Chapecoense e eu cheguei a ver a escalação. Provavelmente deve estar de titular, Corsato. Esse Pedro, ele não tá não, ainda já passou a escalação aqui, ele tá no banco de reservas. Tá bom, Pedro, qualquer momento você volta, assim que tiver informação pode chamar, tá bom? Vai ficar aberto aí o seu canal, ok? Fechou, valeu. 9 da noite, mais 1 minuto, 9:01. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio preparou uma matéria de um jogador que eu particularmente adorava. Ele não jogou muito na Ponte Preta, mas, cara, eu gostava dele em campo. E foi naquela fase que a Ponte tava na Série B, sabe? Um meio-campo que jogou em Santa Catarina e também jogou na Ponte Preta. O Arthur vai falar do Griso, que era um cara que eu gostava dele com a camisa da Ponte Preta. Você gostava do Griso, Marcelo? Bom jogador. Era um meia-direita, né? Isso. Meia-direita, meio calvo, mas muito bom jogador. Bom, cara. Jogador, habilidoso. Pena que jogou pouco aqui na Ponte. Não é que ele jogou pouco futebol, ele jogou pouco tempo. Isso, futebol jogou muito aqui na Ponte Preta. A torcida da Ponte tem muita saudade dele. Vamos ouvir então o Arthur Eugênio trazendo aí e falando do Griso, que jogou na Ponte Preta e também no futebol de Santa Catarina. A bola é sua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar este espaço para falar de um jogador lendário em Santa Catarina e um jogador importante na Ponte Preta. Eu vou falar de Griso, um meia atacante que fazia gol, dava assistência, era um líder dentro de campo. Apesar do pouco período que jogou em Campinas, na Ponte Preta, teve uma importância muito grande quando a Ponte Preta retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui no Futebol Interior, você vai saber detalhes, curiosidades da carreira de Griso. Vitalino Adolfo Barzotto, o Griso, nasceu no dia 15 de junho de 1963. Nasceu em Ibirubá. Você está vendo uma foto da entrada da cidade, o portal de Ibirubá. Cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, no interiorzão do Rio Grande do Sul, a cerca de 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, local de nascimento de Griso. Aliás, Griso, você foi batizado Vitalino Adolfo Barzotto. Aqui no Futebol Interior, explique o apelido Griso. É um apelido de infância que foi dado pelo meu avô, de origem italiana, né? Uma palavra que significa claro, né? E me conheço por gente, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse apelido desde 1 ou 2 anos, né? Então, me conheço realmente por Griso, né? Vitalino fica sempre em segundo plano, na verdade. Apesar de gaúcho, Griso começou jogando no interior do Paraná, Pato Branco, outras equipes, até destacar-se no Toledo, no Campeonato Paranaense de 1986. E no Toledo, ele chamou a atenção do Colorado. O Colorado, que hoje é o Paraná Clube. Paraná, fusão do Colorado com o Pinheiros. E no Colorado, Griso foi muito bem, principalmente em 1988. Você vê uma foto de Griso no time do Colorado. Ele
Ele é o segundo jogador agachado. O goleiro é o Zé Carlos, que jogou no Botafogo do Rio de Janeiro. Outra imagem, olha que imagem bonita, recuperada pelo futebol interior. Griso jogando pelo Colorado no Campeonato Paranaense de 1988. Ele disputa a bola com Miranda, lateral campeão brasileiro pelo Guarani. Atrás dos dois, observando a jogada, o Serginho, um atacante que jogou no Guarani e no Novo Horizontino. Teve também uma rápida passagem pela Ponte Preta. Mas Griso destacou-se mesmo no Criciúma. Foi levado ao Criciúma por José Carlos, o Zé Carlos Bernardi, treinador de futebol, campeão brasileiro jogando pelo Guarani. Você vê uma foto do Zé Carlos. Eu que tirei essa foto há cerca de 8, 10 anos atrás, quando estive fazendo uma visita ao Zé Carlos, hoje já falecido, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Zé Carlos levou o Griso como treinador para o Criciúma. Ele foi campeão da Copa do Brasil, no maior título da equipe catarinense, e foi também tricampeão estadual. Você vê uma foto do time do Criciúma com Griso, o penúltimo agachado no time do Criciúma, campeão catarinense em 1989. Nesta foto da revista Placar, o goleiro é Maisena. Você vê outras fotos de Griso jogando no Criciúma, marcando época no futebol catarinense. O maior título com Luiz Felipe Scolari de treinador. Griso, o grande destaque do Criciúma, campeão da Copa do Brasil em 1991. Griso é o terceiro jogador sentado. Griso foi muito bem no Criciúma, é uma lenda na cidade de Criciúma. Tanto é que o Criciúma o contratou para trabalhar nas categorias de base, ser observador técnico. Recentemente, muitas homenagens, e você vê uma foto de Griso no enterro do goleiro Alexandre. Triste essa imagem. Alexandre, goleiro que fez muito sucesso no Criciúma, campeão da Copa do Brasil, falecido, e a homenagem aqui do futebol interior. Griso destacou-se no Criciúma 4, 5 temporadas de muito sucesso. Foi para o Bahia, não foi bem no Bahia, teve uma contusão, e em 1994 chegou ao Botafogo do Rio de Janeiro em janeiro. Você vê uma foto de Griso no Botafogo em 1994. Griso é o penúltimo agachado. O segundo agachado é o Túlio Maravilha. Griso no Botafogo do Rio. Do Botafogo, Griso esteve no Juventude, Caxias, Ipiranga do Rio Grande do Sul. Teve uma passagem pelo Ituano, mas o novo destaque de Griso, importante na Ponte Preta, no acesso da Ponte Preta em 1997. Griso chegou à Ponte Preta com Pardal como treinador e depois teve Pepe como o comandante que levou a equipe ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série B 1997. Uma foto de Griso jogando contra o CRB. Olha o time da Ponte Preta. Torcedor da Ponte Preta lembra bem deste time, escalado e comandado por Pepe, Fabiano goleiro, Jorge Luiz, Renato Carioca, Marcelo Souza e Serginho, Ezequiel, Fabinho, Marcelo Borges e Griso, Claudinho e Regis Pitbull. Era o time base da Ponte em 1997. Produção, amplia essa foto para vermos melhor este time pontepretano. Olha a Ponte Preta, os agachados, Ezequiel, Griso, Regis Pitbull e Claudinho. Griso na Ponte Preta em 1997. Em 1998, uma outra passagem importante de Griso pelo futebol de Santa Catarina, agora jogando no Avaí, levado pelo técnico Roberto Cavalo. E no Avaí, com Roberto Cavalo, Griso foi campeão brasileiro da Série C. Avaí, campeão brasileiro da Série C em cima do São Caetano. Você vê uma foto de Griso, o último agachado no Avaí, campeão brasileiro da Série C em 1998. Griso, jogador importante na história do futebol de Santa Catarina. Griso jogou em outras equipes. Em Santa Catarina, jogou na Chapecoense, voltou para o interior gaúcho, Passo Fundo, São Paulo de Rio Grande, de novo jogando
no Rio Grande do Sul, no Gaúcho, teve uma passagem rápida pelo São Caetano, Clube do Remo, e o último time do Griso foi o Tubarão. Griso, recentemente, teve um princípio de infarto, mas está recuperado, vivendo bem, dirigindo equipes como treinador, coordenador técnico, trabalhando nas categorias de base no Rio Grande do Sul. Você acompanhou aqui no Futebol Interior a história de mais um jogador. Hoje eu falei de Griso. Griso, meio atacante, lendário, jogando no Criciúma, jogando em várias equipes de Santa Catarina, jogou no Tubarão, Chapecoense, campeão no Avaí Série C do Campeonato Brasileiro, jogou no Botafogo do Rio, Bahia, jogou no interior do Paraná, jogou no Colorado, também do Paraná, jogou no Rio Grande do Sul e na Ponte Preta. Em 1997, ele foi muito importante. A experiência de Griso, aliada à combatividade de outros jogadores, fizeram com que a Ponte Preta retornasse à Série A do Campeonato Brasileiro. Quer que eu fale de algum outro jogador, de um confronto, que eu conte alguma história para você? Entre em contato aqui com os canais do Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí o Arthur Eugênio Matias trazendo o seu destaque, falando do Griso. Aliás, que time, hein? Só nesse time tinha 3 meio-campo: Griso, Marcelo Borges e Claudinho, que hoje vestiriam a 10 da Ponte fácil, sem o Elvis. Ah, o Marcelo Borges jogava muito, hein? Jogava. Eu dos que eu vi, né? Vou tirar o Roberto Pinto. O Roberto Pinto, tem gente que fala que ele jogou mais do que o de cá. Eu já ouvi esse papo mesmo. Mas só que o de cá jogou muita bola. Então, né? Então, vamos tirar aqui o Roberto Pinto, que eu não vi. De cá e Cajá, pra mim o Marcelo Borges é o terceiro. Pra mim o Marcelo Borges é o terceiro 10 aí da Ponte Preta. O quarto, né? Porque a gente coloca o Roberto Pinto também. Pode ser. Então o Roberto Pinto, se ele jogou mais do que o de cá, né? Cara, eu não sei se o Cajá está entre os 3 melhores, não, viu? Precisava fazer uma conta. Pra mim tá, nossa senhora. O Cajá jogou muita bola, jogou muita bola. Pra mim o Cajá, de 10, Cajá e o Elvis tem que jogar mais um pouquinho. Gosto do Elvis, mas tem que jogar mais um pouquinho pra entrar aí nesses 10 grandes da Ponte Preta. Eu tenho aqui um áudio do Arthur Eugênio, depois eu vou mandar pro nosso querido Bolacha, porque o Arthur vai fazer o time da Ponte de 70 jogadores que jogaram na Ponte Preta e também em Santa Catarina. Mas o meu time, rapidamente, Marcelo, goleiro Roberto, lembra dele? Colocou a Ponte no pau, mas foi bom na Ponte. Não paga, né? Não paga. O Roberto, rapidinho, ele pediu pra jogar na Ponte Preta pra continuar. Ele era, na época, o terceiro goleiro. A Ponte não ia renovar o contrato com ele. Ele foi na diretoria, pediu pra renovarem. No fim, ele foi titular. Sim. E foi na época... Era um dos grandes jogadores do time. Foi vice-campeão da Sul-Americana. Ele é o goleiro titular do time. A torcida lembra bem dele. Jogou no Criciúma. Verdade. Aí eu vou colocar o Mailton de lateral direito, tá? Jogou na Ponte. Cara, não é... O Mailton não foi mal na Ponte, não. Mailton. Aí, zagueiro. Um deles eu não achei que ele foi bem na Ponte, mas jogou em Santa Catarina. O Ryan. Na Ponte, no Guarani. Né? O outro zagueiro, você vai lembrar dele. Eu até gostava dele na Ponte, mas saiu precocemente. Douglas Grolli. Lembro. Mas tem um aí que você... de cabeça, né? Tem um aí que você esqueceu, cara. Esse aí você não podia ter esquecido. Não, eu tô falando que o meu foi de cabeça. Só se você for botar o cara de volante, mas... Não, pera aí. Não vou colocar de volante, então não. Vai, fala aí. Lateral esquerdo, Reinaldo. Reinaldo de São Paulo. Isso, tá no Grêmio. Jogou na Chapecoense também. Meio campo, esse, em memória, né? Gostava dele na Ponte, Josimar. Jogou na Ponte e ele faleceu no acidente do avião da Chapecoense. Ele era um dos jogadores. Felipe Bastos. Hoje comentarista de TV. Bruno Silva. Volante. Tá no Remo. Esse é meu campo. Bruno Silva jogou no Avaí. Jogou no Joinville também. Atacante. O primeiro atacante, Moisés. Ah, esse é bom, hein? Esse é bolão, hein? Segundo atacante, saudade. Léo Gamalho. Também, jogou bola na Ponte. E esse aqui eu duvido que você vai lembrar dele. Jogou no Palmeiras também.
Anselmo. Eu lembro, é um moreno alto, né? Centroavante. Moreno alto, bonito e sensual. Lembro, cara, lembro. E o técnico? Tem técnico, não? Não, eu não fiz técnico, não. Mas técnico tem vários, né? Tem. Técnico tem vários, Vamos falar um aí rapidinho, vai? Vamos lá. Tá querendo ferrar o Guto Ferreira. Guto Ferreira é um, né? Guto mas Ferreira. Queria falar... Agora, você esqueceu de um cara que você não podia ter esquecido, cara. Fala. Cara, ainda eu lembro até hoje, quando ele completou 50 jogos com a camisa da Ponte Preta. Não, eu não esqueci, não. Os caras ainda fizeram uma homenagem. E eu avisei pra não fazer. Fábio Ferreira. Eu trabalhava lá, falei, gente, não faça isso. Não, vamos fazer homenagem pra ele. Falei, não faça isso. Fábio Ferreira jogou muita bola. Esse eu faço questão de esquecer. Mas ele jogou muito no Corinthians, jogou muito no Botafogo do Rio, Marcelo, jogou bem no Criciúma, na Ponte não jogou nada. Não jogou nada, é igual o Dedé. Você vai falar que o Dedé é ruim? Pra mim, um dos piores zagueiros que passou pela Ponte, mas ele não era ruim. Jogou até na seleção brasileira, mas na Ponte não jogou porcaria nenhuma. Tô curioso pra ver a do chefe. A do chefe, vou mandar pro Bolacha já, e aí nós vamos fazer em 1 minuto e meio. Ele vai trazer a sua escalação do time de 1970. Eu não coloquei o Griso, porque a gente estava falando do Griso, então por isso que eu não coloquei o Griso, tá? Mas o Griso, lógico, desse time aqui... Ele era titular, capitão ainda. Se encaixaria de boa, né? Podia tirar aí o Bruno Silva, por exemplo, Josimar e Felipe Bastos, mas o Griso ali no meio campo dava o meio campo da hora, dava um meio campo bom demais. Bom, 9 da noite mais 15 minutos, 9h15, Bolacha, vamos pro intervalo? Vamos pagar o intervalo, o último intervalo, aí a gente volta, tem o Arthur Eugênio com a seleção dele, Ponte de 1970 e as escalações com o Wendel Coral de Ponte Preta e time da Chapecoense. Lembrando que você pode participar aqui pelo YouTube Futebol Interior. Tô esperando a sua participação. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsata, a bola vai rolar já já, 9h30 da noite tem Ponte Preta e Chapecoense, tem muita coisa pra gente colocar no ar ainda. Então deixa eu trazer aqui, já que a gente tá falando de jogadores, né, do passado, né, fiz uma seleção aqui de jogadores da Ponte Preta que estiveram na Ponte de 90 pra cima, 2000, vai, pra cima. O Arthur Eugênio Matias, né, fez uma seleção de jogadores mais antigos que jogaram na Ponte Preta e também no estado de Santa Catarina. Vamos lá, doutor Arthur Eugênio Matias, traga a sua seleção aí, doutor. Uma seleção de jogadores que jogaram na Ponte Preta e no estado de Santa Catarina. Goleiro Luiz Henrique, Odair Patriarca, Dagoberto, Tuca e Alfinete. Toninho Oliveira, Mosca e Toninho, centroavante. Toninho, que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, também jogou na Ponte Preta. No ataque, Abel, Ademir Patrício e Paulo Egídio. Jogaram na Ponte Preta e em Santa Catarina. Luiz Henrique no Criciúma, Odair Patriarca no Figueirense, Dagoberto Figueirense, Tuca Joinville, Alfinete Joinville. Toninho Camarão, que jogou na Ponte Preta no Guarani, mora hoje em Itajaí, jogou no Marcílio Dias, Joinville e Blumenau. Mosca, emprestado pela Ponte Preta ao Figueirense. Toninho jogou no Figueirense, no Avaí. Abel, improvisado na ponta direita, ele era ponta esquerda. O Abel jogou no Figueirense e em outras equipes catarinenses. O Ademir Patrício, centroavante, surgiu no Comerciário de Santa Catarina, anos 70, veio para a Ponte Preta. E na ponta esquerda, Paulo Egídio. Paulo Egídio, do Corinthians para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o Joinville. Seleção catarinense de jogadores que atuaram na Ponte Preta e no estado de Santa Catarina. Referência, anos 1970, 1980. Tá certo, Arthur. Paulo Egídio. Como jogou bola esse Paulo Egídio, né, cara? Paulo Egídio jogou no Botafogo de Ribeirão Preto também, né? Corinthians, ponta esquerda. Ponta esquerda. Ponta esquerda jogava com a meia arriada. Bom jogador, cara. Muito bom jogador. Como nós tínhamos bons jogadores jogando aqui no futebol brasileiro, né? Eu fico imaginando o Paulo Egídio, na época de hoje, se ele... Quanto esse cara não estaria ganhando, né? Se já não estaria aí em time do exterior, né? Jogava muita bola. Jogava muita bola. Paulo Egídio, grande Paulo Egídio. Luiz Henrique. O Arthur colocou lá. Quem jogou mais, Marcelo? Luiz Henrique ou Roberto na Ponte? Cara, eu acho o Luiz Henrique melhor. Mas... Ô, louco. O Luiz Henrique melhor que o Roberto. Nem a pau, velho. Ô, louco. O Roberto jogava muito mais. Mas eu acho que o Roberto, ele teve mais sorte. Ele jogou na Ponte Preta e chegou numa semifinal, numa final de Copa Sul-Americana, né? Não acho, não. Acho que o Roberto era melhor. Foi bem melhor. O Luiz Henrique chama gol. Chama gol? Você é louco. Luiz Henrique, Robson, goleiro chama gol. Ô, louco. O Robson não chama gol. Não. Chama gol. Jogava muito. Não, chama gol. 9 da noite, mais 22 minutos. Ô, Coral, você tem um convidado, né? Pra trazer, não é, Coral? O vice-artilheiro da Ponte em 2024, Dodô, autor do gol de empate da Macaca no finalzinho contra o Santos, o camisa 7, titular hoje no meio-campo na vaga do Elvis, conversou com a imprensa. Bora ouvir um pouquinho do camisa 7 da Macaca. Último jogo contra o Santos, jogo difícil. Você entrou, fez o gol. Como foi a sensação de voltar na Vila? Você que já passou por lá, fez a base, jogou com o Neymar até, treinou com o Ganso naquela época. Como foi a sensação de fazer aquele gol e comemorar lá? Cara, foi uma sensação inexplicável, né? Voltar onde tudo começou. E ali eu fui muito feliz. Eu já conhecia o goleiro Brazão também. E graças a Deus fui muito feliz ali na finalização. Agora a Ponte tem 2 jogos em casa, né? Como está o planejamento do grupo, visando esses 2 jogos contra a Chapecoense e depois o Ituano? Nós estamos vindo numa sequência de progressão. Estamos fazendo um treinamento específico. Estamos indo bem, estamos muito focados. E se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande partida aqui na segunda-feira. E por último, um recado para a torcida Ponte Pretana comparecer na segunda-feira. Fala, nação Ponte Pretana, que é o Dodô. Quero fazer o convite
E nós contamos com o apoio de vocês. Tamo junto. Esse é o Dodô, camisa 7, é titular hoje, viu, Corsato? Falando no microfone aqui dos canais Futebol Interior. Bom, bora lá. E parece que tá dando tchutchu na transmissão da TV aqui. Vamos, né, ficar esperto, hein, rapaziada? Pra que a gente possa transmitir esse jogo aí, pra que o Marcelo possa fazer o seu trabalho. Bora lá então, vamos trazer as escalações. A ficha técnica do jogo entre Ponte Preta e Chapecoense. Quem brilha é o repórter Wendel Coral. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta já pronta, definida e escalada para a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico Nelsinho Batista manda a campo o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, número 2 é Igor Inocêncio, hoje inclusive como capitão da equipe. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva, número 6, Sérgio Rafael. Na lateral esquerda, o 33 é o argentino Gabriel Risso na lateral esquerda. No meio campo, 80, Hudson, 15, Castro e 7, Dodô. No ataque, 11 para Iago Dias, 35 Gabriel Novaes e 19 Roberto, ou aliás, Renato. Repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Hudson, Castro e Dodô. Iago Dias, Gabriel Novaes e Renato. No banco de Nelsinho Batista, hoje William, Edson, Heitor Roca, Emerson Santos, Joilson, Luiz Felipe, Ramon Carvalho, Cauã, Guilherme Portuga, Matheus Regis e também o Vinícius. Ponte Preta é a 13ª colocada na Série B do Campeonato Brasileiro. 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Marcou 28 gols, sofreu 30. Jé, com 7 gols, é o seu principal artilheiro da competição. Próximo jogo da Ponte, com cobertura aqui também dos canais Futebol Interior. Sexta-feira que vem, majestoso, 9h30 da noite, contra o Ituano. Futebol Interior. E do outro lado tem a Chapecoense do técnico Gilmar Dalpozo, que não vence há 10 rodadas. São 5 empates e 5 derrotas desde então. A Chape escalada com o goleiro número 12, Léo Vieira. Na lateral direita, 98, Mailton. A dupla de zaga, 33, Bruno Leonardo, capitão da Chape. E número 4, João Paulo. Na lateral esquerda, o número meia dúzia, Mancha. No meio campo, 5, Auremir. 31, Tarek, 30, Tomás e 99, Rafael Carvalheira. No ataque, 7, Marcinho e 89, Mário Sérgio. Repeteco da Chapecoense do técnico Gilmar Dalpozo. Léo Vieira, Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha. Auremir, Tarek, Rafael Carvalheira e Tomás, Marcinho e Mário Sérgio. No banco, à disposição de toda a comissão técnica da Chape, tem o Matheus Cavicchioli, Eduardo Doma, Marcelinho, Walter Clar, Bruno Vinícius, Lucas Bochecha, Giovanni Augusto, Neilton, Marcelo Júnior, Genison e também o Perotti. O time da Chapecoense, o Índio Condá, tem 22 pontos, 19º colocado. Só que só são 24 jogos, né? O mesmo número de jogos da Ponte. 4 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Marcou 16. Tem o pior ataque do campeonato junto com o Brusque, que também só marcou 16. Sofreu 25, saldo negativo de menos 9. Próximo jogo da Chape, domingo, dia 15 de setembro, na Arena Condá, contra o Ceará. Arbitragem. Árbitro responsável por comandar a partida entre Ponte Preta e Chapecoense será Caio Max Augusto Vieira. O auxiliar número 1 é Jean Márcio dos Santos e o auxiliar número 2 é Lorival Cândido das Flores. O trio é do Rio Grande do Norte. E no VAR, o árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas, 9 da noite, mais 28 minutos. Vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, tá bom? Eu quero você participando junto com a gente. Tem o Pedro Lino?
Tem Pedro Lino? Então põe Pedro Lino na tela aí. Na tela não, né? No ar. Porque antes de passar pro Marcelo, ô Pedro, movimentação do torcedor aí no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor chegou, você falou entre 3 e 4 mil, eu vou cravar umas 5 mil pessoas hoje aí no Majestoso. Como é que tá a movimentação da torcida da Ponte aí, Pedro? Corsato, a torcida tá chegando, só que num número mais tranquilo. Eu acho que não deve passar dos 3 mil por aí. 9h30 já, a torcida tá chegando em um número mais ou menos, viu? Eu acho que não tem casa cheia hoje, não. Se for 3 mil, vai ser o pior público da Ponte Preta na temporada, né? Vamos aguardar. O Birigui, tem nome de goleiro que jogou muita bola. Tá dizendo que a Ponte vai vencer a Chape por 2-0. José Geraldo, Ponte 1-0. Aparecido Alves, boa noite, equipe confiante, porém preocupado. João Limiro Neto, também conosco. Fábio Almeida, daqui a pouco eu vou ler mais mensagens aqui do YouTube. Silvio Seiko, quando era criança, via o Valtinho jogando, era bom também. Valeu, Silvio. João Batista de Paula, abraço a todos. Evandro Luiz Leme Cardoso, grande abraço para os meus amigos do futebol interior. Ótima transmissão, Dali Macaca. Ponte toda de branco para jogar contra a equipe da Chapecoense e para transmitir 90 minutos de muita emoção nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Qual é a sua, Corsato? Muito bem, esse Carlos Corsato, ele que esteve comandando o nosso pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior, vai aparecer durante todo o jogo, vai comentar o jogo, tem também o intervalo FI, o fim de jogo, a jornada começa hoje, só termina amanhã, por volta de 1 da manhã, tem muita informação para você aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro da partida falou que ia ter 1 minuto de silêncio, mas o Gabriel Novaes prestou atenção no serviço. Agora sim ele levanta o braço ali esquerdo, apontando 1 minuto de silêncio. Bom, das equipes que estão em campo, né? A Ponte Preta vai dar o primeiro toque na bola. No primeiro turno, eles se enfrentaram, né? E no time titular, 6 jogadores que jogaram aquele jogo estão no time da Ponte Preta, 6 jogadores que jogaram aquele jogo no time titular da Chapecoense. O Neilton entrou, o Mailton entrou no segundo tempo no time da Chapecoense, e na Ponte Preta o Dodô e o Renato, que estão no time titular, entraram também no segundo tempo. Apita o árbitro! Agora sim, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Carlos Corsato, Wendel Coral, Pedro Lino, Bolacha, toda a nossa trupe, é claro, a nossa grande audiência, você que tá junto com a gente no YouTube, nas redes sociais do Portal Futebol Interior, você que tá também do nosso canal de áudio, nos aplicativos espalhados por aí, bom ter você. E agora o Dodô já chegou empurrando ali o João Paulo, hein? Ali na pista de atletismo do estádio Moisés Lucarelli, que tá cheio de brita. Deve ter machucado o jogador da Chapecoense, mas a lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta é manual pro capitão da Ponte hoje, Igor Inocêncio. Não lembro do Igor Inocêncio ter sido capitão da Ponte Preta em algum jogo. Igor Inocêncio vai pra bola, jogou ela dentro da grande área, pingou, caiu na grande área, passa por todo mundo. Aí chega a recuperação do Auremir, ex-volante do CRB, domina, solta a bola aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando com o Marcinho, número 7 da equipe da Chapecoense, toca a bola pra Tarek dominou, tocou a bola pra Bruno Leonardo. Bom, no time da Ponte, que disputou o primeiro turno no empate 0-0 lá em Chapecó, no time titular o Pedro Rocha, o Igor Inocêncio, o Sérgio Rafael, o Gabriel Risso, o Dodô também, ele estava no elenco, mas entrou no segundo tempo, né? Então no time titular ainda tem o Iago Dias e o Novaes, o Gabriel Novaes. Dodô e Renato entraram no segundo tempo. Na Chapecoense, o Mailton entrou no segundo tempo naquele jogo, mas no time titular, naquela partida do primeiro turno, Bruno Leonardo, Mancha, Tomás, o Marcinho, o Mário Sérgio e o Carvalheira. Aqui vem Ponte, campo de ataque pelo lado esquerdo. Castro tava por lá curtindo uma de ponta. Pra mim era escanteio, hein? Pra mim era escanteio. Mas o árbitro deu tiro de meta. Então é tiro de meta, Coral. Pois é. Inicialmente o Castro até pediu escanteio, mas o Bruno Leonardo na hora já sinalizou o tiro de meta e foi bem o zagueirão da Chape. Acertou o árbitro, é tiro de meta, apenas pro Léo Vieira.
0x0 o comecinho de jogo no Majestoso, Marcelo. Bom, quando o Pedro Lino tiver ok lá no estádio, o Pedro Lino vai acompanhar o ataque da Ponte. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Dodô deu o bote, ganhou, tocou a bola pra Gabriel Novaes. Hoje no comando do ataque. Substituiu, já que não pôde jogar, soltou na direita pra Iago Dias. Chega, mete o pé na bola, João Paulo. Tira dali. Lembrando que no primeiro turno, os treinadores também eram diferentes, né? A Chape tinha o comando do Humberto Louser e a Ponte Preta do João Brigatti. Lateral de novo pra Ponte Preta. Bola jogada dentro da grande área. Sobe a zaga, João Paulo tira dali. Ela cai no meio, intermediária, posse de bola para Mário Sérgio, jogador que já interessou a Ponte Preta, bola para Marcinho por baixo. Chega o Igor Inocêncio, faz a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O árbitro marcou a falta e pediu para demorar ali um pouquinho para fazer a cobrança, porque ele tava tendo uma conversa com o pessoal do VAR. Isso me deixa muito preocupado, mas já bateu a falta. Posse de bola pro time da Chapecoense aqui no campo de defesa. Eu tava vindo aqui pro Taquaral, né? E o termômetro ali da CPFL estava marcando 34 graus por volta de 7h40, 7h45 da noite. Está muito quente, né? Naquela partida do primeiro turno, a Ponte entrou em campo com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, que está na seleção boliviana, o Sérgio Rafael e o Gabriel Risso, o Dudu Vieira, que não está mais na Ponte Preta, o Emerson, né, que está no banco de reservas, o Bochecha, que hoje está na Chapecoense, foi titular naquele jogo, e o Elvis, que está suspenso. O ataque, Iago Dias e Gabriel Novaes. Chamado no Majestoso, fala Pedro Lino! Temos cerca de 25 a 30 torcedores da Chapecoense aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas sem nenhuma faixa de torcida. Deve ser mais um pessoal que mora em São Paulo, um pessoal que mora mais na região, mas eles estão presentes aqui acompanhando a Chapecoense. Beleza, e você acompanha o ataque da Ponte Preta então, fica ligado aí, lance da macaca, você fala com a gente, Matheus Silva dominou pro time da Ponte, toca a bola pra Iago, Iago dominou, tocou pro Matheus Silva, pau nele, falta, chegou fazendo falta o jogador da Chapecoense, tá parado o jogo, foi o Tarek que fez a falta? O Tomás que fez a falta, tá parado o jogo, falta, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, só para não falar que eu não falei das flores, a Chape no primeiro turno de Matheus Cavicchioli, JP Galvão, Doma, Bruno Leonardo e Mancha, Foguinho, Cavalheira e o Giovanni Augusto, Tomás Marcinho e Mário Sérgio. Jogo que terminou empatado pelo placar de 0x0. Naquela oportunidade, 5.254 torcedores para R$100.780 de arrecadação. Posse de bola para o time da Chape aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. Era o Tomás que estava por ali, a bola se perde, vai embora. É posse de bola lateral para Ponte Preta. Vai, Coral! Só pra falar do Tomás, camisa 30 da Chape, o homem responsável por construir as jogadas na Chapecoense ex-Ponte. Já jogou na Macaca em 2015, emprestado pelo Flamengo, 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Depois jogou nos Estados Unidos, no Joinville, Santa Cruz, Sport, Londrina e até no futebol grego. Está na Chape, jogou em 2022, saiu para uma experiência na Coreia do Sul e voltou nessa temporada 29 jogos, mas também sem gols ou sequer assistências. Eu não lembrava do Tomás na Ponte Preta não, mas hoje em dia é difícil lembrar de jogador que jogou por um, por outro, né, Carlos? Eu lembro, ele veio até com um bom nome, né? Ele veio até com uma boa perspectiva, na base do Flamengo foi bem, mas na Ponte realmente não luziu, não mostrou seu futebol. É isso, e você que tá junto com a gente aqui no YouTube, dê um joinha na transmissão, compartilhe a transmissão, se não tá inscrito no canal, se inscreva, pode clicar no sininho também para receber as notificações dos jogos aqui dos canais Vota Futebol Interior. Vota na enquete, por enquanto 78% entendendo que a Ponte Preta vence a Chapecoense, jogo importante, de duas equipes que estão ali lutando muito para permanência na próxima temporada. Quem tá com a gente, o Marcelo Borges, tá mandando para cima, meu Furacão do Oeste, vamos que vamos, Chape! Um abraço, Marcelo, obrigado aí pela audiência, viu? Tamo junto sempre aqui. Posse de bola pro time da Chapecoense com o Bruno Leonardo, capitão da Chape. Solta a bola para Mailton, ex-Ponte Preta, ele domina aqui no campo de defesa. A marcação do jogador da Ponte Preta que tava por ali era o Renato, que tava lá na ponta esquerda. A bola para Bruno Leonardo, campo de defesa. Soltou para Mailton, pede no meio por aqui o jogador que é o Tarek, ex-jogador do Botafogo. Aí a bola fica na intermediária, ele alonga o passe, toca na frente ali pro Mário Sérgio, aí a bola vai ficar pro time da Ponte Preta, pra zaga da Ponte Preta chegar por ali e ficar com ela. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, muito bom ter você com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora
manutenção e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Chamou, falou, Corsato. Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo começou às 8 horas da noite. Estamos com 32 minutos do segundo tempo. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Goiás vão empatando o placar 0-0. E aí, esse resultado é bom pra Ponte, né? Porque segura o Botafogo atrás da Ponte Preta, ainda mesmo que a Ponte não consiga a vitória hoje contra a Chape. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos que aquele jogo contra o Guarani. Tem essa também. Hudson dominou, solta a bola pra Matheus Silva. Cuidado, Matheus Silva. Tomás tá na marcação. Ele solta a bola no meio pra Hudson. Hudson domina, deixa a bola pra Sérgio Rafael. Sérgio Rafael domina a bola, solta a bola do outro lado esquerdo, para Renato. Renato também já passou pelo futebol de Santa Catarina. Solta a bola, trabalha pro time da Ponte. Bola com o Dodô. Levantou a cabeça, alongou o passo, tocou na direita pro Igor Inocêncio. Um cadinho forte. Um pouquinho forte essa bola, ela se perde, vai embora. É tiro de meta pra Chape fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. João Limírio Neto tá com a gente. Estamos juntos com o FI. O José Geraldo de Moraes. Boa noite, Ponte Preta. Sempre Ponte Preta é tudo nosso. Ponte 1-0 pra cima da Chape, tá dizendo ele. O Aparecido Alves. Boa noite, equipe confiante, porém preocupado. Mas bora pra cima, Macaquinho. Abraço a todos. Posse de bola, campo de defesa favorece a equipe da Chapecoense. Bola pelo lado direito pra Bruno Leonardo. Alongou o passo, tocou na frente. Era pro Mário Sérgio no meio do caminho. Chega a Ponte Preta com o Matheus Silva. Tira dali, solta pra Renato. Recua, toca pra Risso. Risso alongou o passo, tocou. Campo de ataque lado esquerdo pra Renato. Chega na bola, Bruno Leonardo. Capitão da Chape mete o pé na bola, perna direita por baixo, faz o corte lateral, posse de bola pro time da Ponte. É manual pra Macaca fazer a batida. Tem um jogador ali da Chape que deu aquela limpada no nariz, tirou ali o que tinha no nariz. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Vai Gabriel Risso no manual, soltou a bola pra Sérgio Rafael. Deixa a bola pra Matheus Silva. Olha o Sérgio Rafael onde tava, rapaz. Matheus Silva, todo o time da Ponte pra cima ali do campo ofensivo, com exceção do goleiro. Bola pro Hudson. Passe totalmente torto. Totalmente errado, a bola se perde e vai embora. Nelsinho Batista deu uma parada ali no cabelo, ficou bonito, passou no barbeiro antes do jogo. Posse de bola pro time da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quer a sua participação com a gente? Mande a sua mensagem aqui no YouTube. Futebol Interior, seja bem-vindo. Use, abuse e participe. Você que está conosco na Valinhos FM também pode participar. Pode ir lá no YouTube ou então mandar mensagem pelo Zap. Daqui a pouco a gente vai passar o Zap para você. Pode ser agora. 989893526. 989893526. Bora de mensagem aqui no Zap. 19 é o código de área para você que está acompanhando a gente de repente também no canal de áudio aí por esse Brasil varonil ou no mundo. Posse de bola pro time da Chapecoense. Mais um lateral. A bola não sai do lateral, hein? Mancha vai pra bola. Tocou na frente pro Tomás. Devolveu pro Mancha. No meio do caminho, Iago Dias. Com a perna direita, domina com a esquerda. Ele mete o pé na bola. A esmo cai no peito do Bruno Leonardo. Ele domina. Perde ali a presença do jogador Carvalheira. Carvalheira domina. É o Rafael. Tocou a bola pra Mailton. Da ponta pro meio. Perna esquerda. Vira o jogo. Torto. Tem que voltar o Mancha. De cabeça ele consegue recuperar. Toca a bola pro Tarek. Tarek jogou um pouco mais à frente pro Carvalheira. Pra Tarek. Vem aqui. Ponta esquerda. Passou primeiro. Ficou sentindo o jogador da Ponte. Vem cruzamento na boca do gol. Pedro Rocha. Na marca do pênalti. Sai do gol. Goleiro da Ponte. Já alonga o passe. Toca a bola no campo de ataque. Gabriel Novaes estava por lá. Os dois zagueiros da Chape foram pra bola. Mailton evita a saída. Recua essa bola. Toca pra Léo Vieira. Goleirão da equipe da Chapecoense. Detalhe no ar. Vai, Coral. Mais de 11 minutos de jogo e até aqui nenhuma finalização na partida, né? Sequer pro gol ou pra fora. Jogo 0-0, partida começa cadenciada, aliás, mas uma partida fraca nos primeiros minutos aqui no Majestoso, viu, Marcelo? É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Chape, bola alongada pro Mário Sérgio. Pedrão como líbero. Sai do gol, goleiro da Ponte, sai da grande área. Rapaz, que perigo, hein, Coral? Foi bem o Pedro Rocha, porque o jogador ali, o Mário Sérgio da Chapecoense, sairia cara a cara com o goleiro da Macaca. Ele se adiantou, conseguiu tirar o perigo, mas a Chape vem pra cima. A Chape ataca.
Sim, é isso. A Chape ataca, vem pro campo de ataque, bola enfiada pelo lado esquerdo, retrocedida pro Tarek. Soltou a bola um pouco mais atrás, solta ali pra Léo Vieira. Léo Vieira dominou pro time da Chapecoense. Tem 2 bolas em campo, tem que tirar uma, hein, queridão. Ô, juizão, não pode, juizão. Tem que tirar uma bola ali do gramado. Se sai um gol, vai virar uma confusão isso aí. O Tarek recua, essa bola toca para Léo Vieira. Léo Vieira recua, toca a bola para Bruno Leonardo. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e meio, 12 e meio, passados primeiro tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro, é a Bezona 2024. 25ª rodada, fechamento da rodada. No majestoso placar tá virgem. 0 pra Ponte, 0 pra Chapecoense, Corsato. Botafogo 1, Goiás 0. Saiu o gol do Botafogo agora. 39 minutos do segundo tempo. Botafogo na frente do Goiás pelo placar de 1-0. Lembrando que sexta-feira, 9h30 da noite, no Majestoso, a bola rola para Ponte Preta e Ituano. Estaremos nessa com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Depois tem que ver como é que fica a situação do Botafogo com a Ponte Preta, né? A Ponte tá indo a 30 pontos. E o Botafogo tá chegando perto da Ponte Preta aí. Tem um jogo a menos. O Carlos já falou. Posse de bola pra Ponte. Hudson. O Hudson começou o primeiro tempo como ele começou o primeiro tempo lá em Santos, rapaz. Errando muitos passes. E aí passou errado. Chegou o Castro pra fazer a falta em cima do jogador da Chapecoense. Tá parado o jogo. O jogo não é bom não, né, Carlos? Não é não. A Ponte tá tentando fazer um esquema. Eu tava até dando uma olhada aqui. Né? O Nelsinho tenta fazer a Ponte Preta jogar adiantada, né? Com o Dodô e o Gabriel Novaes na saída. Olha a Chape, Marcelo. Chape no campo de ataque, bola enfiada na frente. Jogadores da Chape estão pedindo pênalti. Jogadores da Chape pedindo pênalti. A bola volta aqui no campo intermediário para o Gabriel Novaes. Chega a zaga da Chape com a Auremir. Vai ter VAR. Sabe que vai ter o VAR, né? Então mete essa bola pra fora, lateral, posse de bola pro time da Ponte pelo lado esquerdo. Vamos ver aqui, não tem jeito, pode marcar um pênalti desse, né? Ele tava com o Sérgio Rafael, né, o Coral? Era isso. Tava com a mão perto do rosto ali, se bateu na mão dele, tava com a mão perto do rosto, nada. Segue o jogo. Botafogo 14º, 30 pontos, Ponte tá empatando, 30 pontos, continua na 13ª colocação, porque a Ponte tem mais gols que o Botafogo. É isso, mas o Botafogo já chega no número de pontos da Ponte, então a Ponte não pode perder, né? Quer uma curiosidade, Marcelo? Do Botafogo, o autor do gol foi Sabit Abdullahi, ganês de 25 anos, contratado pelo Botafogo e estava no Getafe da Espanha. Bom jogador aí, 25 anos, terceiro jogo pelo Botafogo, já marcando o gol da vitória parcial, Sabit Abdullahi. O futebol brasileiro já começou a mirar outros centros também, não é só o futebol sul-americano, não. Estamos indo para a África, estamos indo para a Europa, né, trazendo jogadores da Europa. O futebol brasileiro está começando aí também a ser um lugar bem visto aí por jogadores de todo o mundo, o que eu acho legal, né? O que eu acho legal. Ser ligado aqui com a gente, Valinhos FM 87,9, Futebol Interior no YouTube. Você que está no nosso canal, se inscreva. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal do YouTube Futebol Interior. Curta a nossa transmissão, compartilha, dá um joinha lá. Enfim, fique à vontade, use e abuse. Lembrando que toda segunda-feira, quando não tem jogo da Ponte Preta, tem Hora da Macaca lá no YouTube. Hora da Macaca também, mais um canal pra gente falar da nossa amada Ponte Preta. Essa semana, a Hora da Macaca vai ser na quarta-feira, tá? 8h30 da noite, estaremos lá pra falar desse jogo da Ponte Preta, prospectando o jogo contra o Ituano, que não vai ser fácil. O Ituano tá melhorando no campeonato, venceu nada mais, nada menos do que boas equipes aí já nesse retorno, vem de vitória no campeonato, enfim, jogo difícil. Ponte Preta tinha a bola, perdeu. Mailton dominou, puxou pra perna esquerda, cruza na boca do gol, a meia altura, chega a zaga da Ponte, tira, ela cai com o Auremir, vira o jogo, toca na esquerda, será que chega, Marcinho? Chegou! O Igor Inocêncio tá na marcação dele, puxou pra perna direita, cruza rasteirinho na boca do gol, Hudson mete o pé na bola, tira, ela sobe, volta, cai pra Igor Inocêncio, foi inteligente, explodiu contra a marcação do Marcinho, a bola se perde, vai embora, é tiro de meta pro goleirão Pedro Rocha fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. 16 minutos e 50 passados deste primeiro tempo, segue 0-0, 25ª rodada, é Série B, Campeonato Brasileiro. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com Risso, solta a bola pra Castro, Castro deu pra Hudson, ele é longo, passe, será que vai acertar? Jogou bem ali no lado, mas foi
com categoria. O Igor Inocêncio já no campo de ataque. Dominou, pôs na grama, solta a bola para Matheus Silva. Intermediária ofensiva. Passa a metade do gramado, toca a bola para o seu companheiro de zaga, o Sérgio Rafael. O Hudson tá no meio dos dois aqui para começar o jogo. Bola para Matheus Silva. Ele se empolgou, foi pro campo de ataque, jogou direto pro gol. Será que conta como chute? Isso daí conta, né? Se for ver, sim, né? Ele com o desvio, mas foi em direção ao gol. Eu acho que ele tentou o passe, né? Mas a Ponte Preta chegando aí pela primeira vez com 17 minutos num chute fraquinho do Matheus Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Posse de bola pro time da Chapecoense, o árbitro vai marcar a falta do Renato em cima do Mailton, o jogo tá parado, campo de defesa lado direito, favorece a equipe da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seja bem-vindo, você que está ouvindo a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter a sua audiência. Vamos, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Pedro Lino é pé quente, tá dizendo Paulo Lino. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. O Aparecido Alves. Nesse início, quem está armando o time é o Sérgio Rafael, também o Hudson e o Matheus Silva. Olha a Chapecoense, Mailton ganhou, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, por baixo, dentro da grande área, Sérgio Rafael preciso para fazer o corte. A gente sabe, o Mailton é fumaça, né, Coral? O Mailton é fumaça. Ele tem essa característica, né, Marcelo, de subir bastante ao ataque quando joga na lateral e não à toa, às vezes também atua numa segunda linha pelo mesmo lado, lá pela ponta direita. É um lateral que a Ponte conhece, já passou por aqui e tem que tomar cuidado, porque se der espaço, o camisa 98 vai pra cima, vai pro ataque sempre com cruzamentos perigosos ou até mesmo nos arremates, como fazia aqui na Macaca. Eu gosto do futebol do Mailton, mas acho que ele joga melhor numa segunda linha do que de lateral. Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos, vamos ganhar hoje. Estamos errando muitos passes, precisamos acertar esses passes. O Aparecido Alves, já falei a sua mensagem, né, Aparecido? Obrigado, viu, pela audiência. O Sérgio Soares, boa noite, meus amigos. Bora, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, assim grita a torcida da Ponte Preta. Posse de bola pra Ponte, bola pra Castro. Dominou pela meia esquerda, vira o jogo, toca na esquerda. Pra Risso, boa bola, boa. Pro Renato, linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Pro Gabriel Novaes por baixo. Chega Bruno Leonardo, mete o pé na bola, tira dali, manda pra escanteio. Escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Um escanteio pra Ponte, belíssima chegada. O Gabriel Novaes estava fechando aqui dentro da pequena área. Dodô na bola, segue 0-0, Ponte Preta e Chapecoense. Escanteio para Ponte, lado esquerdo, 0-0, 20 minutos passados deste primeiro tempo. Muito bom ter você com a gente, na sua casa, no carro, no trabalho, em FM 87,9. Tamo junto e misturado. Escanteio para Macaca, vamos, Dodô. Vamos, Dodô. Coloca essa bola na cabeça de um jogador da Ponte. Jogou curtinha, tocou pro Risso. Risso dominou, trabalhou, tocou. Olha onde tá o Gabriel Novaes. Bola de novo pro Dodô. Cruzou dentro da grande área, vem o toque de cabeça do Iago Dias. Bola se perde, vai embora. Gabriel Novaes estava aqui para fazer a cobertura, rapaz. São coisas da Ponte Preta. Tiro de meta para a Chape fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Corsato. O HC80 Selo. Salve, Corsatos. Hoje 100% vitória da Nega Véia. Parabéns pela transmissão. É o Edu, tá lá em Perth. Ah, é? Na Austrália. Muito bem. Lá já é amanhã. Você falou aí do Gabriel Novaes. Essa é uma jogada ensaiada do técnico Nelsinho. O Gabriel Novaes tem um bom arremate de fora da área. O que ele faz? Ele inverte, ele coloca o Castro, que é bom na bola aérea. O Castro vai para dentro da grande área para tentar fazer o cabeceio. E o Gabriel Novaes para pegar o rebote fora da área. Ju, vai ser osso com esse marasmo, hein? E 300 passes para trás e pro lado. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com... Olha o Hudson, acertou um passe aqui bonito, hein? Pro Iago Dias, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Igor Inocêncio, marcação do Tomás. A bola volta para Matheus Silva aqui no campo intermediário, toca essa bola para Hudson. Na verdade é o Sérgio Rafael agora que domina. Toca a bola para Gabriel Risso, domina com a direita, perna esquerda, solta na frente, bola para Gabriel Novaes. A bola ficou pererecando, quem domina por ali é o Castro. O Castro deixa ali a mão para se proteger do jogador da Chape. A bola volta, sobra para Gabriel Novaes.
Gabriel Novaes perdeu a bola. Perdeu a bola. Melhor pro time da Chapecoense. Fica com ela aqui pelo lado direito do campo. De defesa, a bola com o Mário Sérgio. Trabalhou com o Auremir. Auremir meteu essa bola, tocou na frente. Ali pro jogador que era o Marcinho. O Marcinho devolveu, tocou a bola aqui na intermediária. Vai trabalhando a Chape. Bola pelo lado esquerdo. Quem domina por ali é o João Paulo. João Paulo domina pro time da Chapecoense. Toca a bola pra Léo Vieira. Léo Vieira que ganhou a posição do Matheus Cavicchioli, que tá no banco de reservas. Era o goleiro titular no primeiro turno. Bola aqui no campo intermediário. Igor Inocêncio pra cima do Marcinho. Detalhe. Fez a falta, tá parado o jogo. Vai, Coral. Segunda falta do Igor Inocêncio já na partida, né? Já é a segunda chegada mais dura que ele dá um pouco. É bom ficar um pouco mais atento, lateral direito da Macaca, porque nesse ritmo daqui a pouco leva o amarelo, viu, Marcelo? Ponte Preta, 80% da nossa audiência entendendo que vence o jogo, 6% dizendo que vai dar empate, a Chapecoense 14%, por enquanto 71 votos. Tem mais um jogador da Chape caído, mas o árbitro dá vantagem. Marcinho soltou na esquerda pro Mancha, cruzou na boca do gol, no meio do caminho, Risso antes do Carvalheira, meteu o pé na bola ali na meia-lua da grande área, tirou dali do jeito que deu, Ô Carlos, 23 minutos, a Chape é melhor, hein? A Ponte não tá conseguindo achar o seu jogo, apesar de que a Chape não deu nenhum chute no gol até agora, né? Diferente da Ponte, que fez o goleiro trabalhar. O Léo Vieira trabalhou num chute ali da Ponte, mas a Ponte não tá conseguindo entrar ali nessa defensiva da equipe da Chapecoense. Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo, o Wendel vai informar já, mas eu achei interessante o esquema tático do Nelsinho. Ele coloca na saída de bola, ele coloca Dodô e Gabriel Novaes para apertar os zagueiros, e volta o Iago e o Renato pela esquerda e o Iago pela direita. Ele coloca os jogadores um pouco mais atrás, né? Achei interessante esse esquema do Nelsinho. João Paulo toma o primeiro cartão amarelo do jogo, uma bola roubada da Ponte, falta pra cima do Dodô, tá parado o jogo. A Ponte tá no campo de ataque agora, a bola vem aqui pelo lado direito pra Iago Dias, pra lá, pra cá, descolou, cruzamento, primeiro pau na boca do gol, sobe, João Paulo mete a cabeça na bola, tira dali. Na verdade ele não subiu, né? Ele estaticamente só colocou a cabeça na bola, tirou. A bola voltou, sobrou pra Ponte ainda. Novaes dominou das costas pra marcação, solta pro Hudson dominou, toca essa bola pra Dodô, lado direito, passou o Igor Inocêncio, tocou curta pra ele, fez a finta, boa jogada, cruzou, segundo pau, boca do gol, veio o toque de cabeça pra fora do gol. O Castro tava nela, mas atrás dele tava o Renato. Ele falou: Renato, é com você, meu querido. Só que aí ele cabeceou, a bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta pra Chape, Pedro Lino. Corsato, belo cruzamento do Igor Inocêncio, sobrou pro Renato sozinho. Ele falou pro Matheus Silva: deixa. O Matheus Silva deixou. O Renato cabeceou a bola pra fora, tiro de meta pra Chapecoense. Segue 0-0 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Acabou. Vai. Fim de jogo em Ribeirão Preto. Botafogo vence o time do Goiás. 1 pro Botafogo, 0 para a equipe do Goiás. Botafogo vai a 30 pontos na competição. E agora, o Mário Sérgio dominou uma bola aqui. Na verdade, o Matheus Silva dominou, ela escapuliu dele. O Mário Sérgio tomou a frente. E aí ele acabou acertando ali a barriga do jogador da equipe da Chapecoense. Quase que o rosto, né? O peito, barriga, peito, rosto ali do jogador da Chapecoense. E vai tomar cartão o jogador da Ponte, né, ô Coral? Já tomou, número 4. Se o 4 de um lado tomou, o 4 do outro também. Matheus Silva, amarelado, a partir de agora vai jogar pendurado. Agora, eu tenho que falar isso, cara. No jogo Ponte Preta e Santos, o zagueiro do Santos deu na cara do jogador da Ponte, o próprio Gabriel Novaes. Mas deu na cara do Gabriel Novaes. E o juiz sequer deu cartão amarelo. Agora você pode falar assim: Corsato, ele foi imprudente. Ele não teve intenção nenhuma. O jogador da Chapecoense, né, fez uma encenação do caramba ali e ele tomou cartão amarelo. Cara, depois vocês vão falar que a Ponte não foi prejudicada contra o Santos. Como assim? No jogo contra o Santos, o cara deu na cara do Gabriel Novaes, nem amarelo levou. Chape no campo de ataque, bola com o Tarek, tocou no meio pro Marcinho, pro Mário Sérgio no meio do caminho, chega a zaga da Ponte Preta, tira, pediram ali um toque de mão, mas eu acho que não aconteceu, a bola chegou a bater até no árbitro, Dodô tocou, ficou sentindo, solta a bola pelo lado esquerdo pra Gabriel Novaes, fez a finta, pra lá, pra cá, da ponta pro meio, pode chutar, preferiu tocar, bola na frente pro Dodô tá sentindo, cara, o Dodô tá sentindo, por baixo chega João Paulo. Tinha que ter chutado. Demorou, né, o Gabriel Novaes, ele cortou da esquerda pra direita, abriu o espaço
Manda a bica, meu querido. E aí, melhor pra Chapecoense. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 26:55, quase 27. É primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B. Série B 2024, 25ª rodada. Placar no Majestoso aponta. Ponte Preta, Chapecoense. Tudo igual, 0-0, Corsato. Há pouco, o Botafogo venceu o Goiás pelo placar de 1-0. A 25ª rodada fez com que 3 treinadores fossem demitidos. Luizinho Vieira, depois da derrota para o Santos, foi demitido no Brusque por 1-0. Hélio dos Anjos, depois de perder para o Amazonas em casa, foi demitido na equipe do Paysandu. E no CRB, o Daniel Paulista foi demitido depois da derrota para o time dele, para a equipe do Vila Nova, pelo placar de 1-0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu não sei, nós vamos ter mais um aí que vai pro mercado de trabalho, hein? Wagner Mancini, hein? Sei não, hein? Marcelo, fala, Coral. Matheus Silva estava pendurado com 2 cartões amarelos, portanto desfalca Macaca no próximo jogo contra o Ituano. Essa será a segunda suspensão do Matheus Silva por advertência, né, indisciplina nessa Série B. Antes, amarelo contra Ceará, Guarani e Sport cumpriu a primeira suspensão, agora nessa segunda sequência, Amazonas, Operário e agora também Chapecoense. Será que o capitão da seleção boliviana joga, não? Meu Deus, não, tem o Joilson, espero que ele coloque o Joilson. Põe o Aquim pra descansar. Relaciona o Nilson Júnior. O Edson tá no banco hoje, viu? O Edson tá no banco hoje. Assim, vamos lá. Descansa, né? Que a viagem foi longa. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola com o Castro. Jogou na frente. Boa bola pro Iago Dias. Ele tentou o passe na frente pro Gabriel Novaes. E aí a zaga chegou. O Dodô continua sentindo ali. Mancando o Dodô, mas tá no jogo. Bola pro time da Chape. Bola com o 98. É o Mailton. Dominou. Boa bola. Bola boa. Não foi boa, não. Iago Dias chega, domina. Sai jogando pra Ponte antes do Marcinho. Tocou a bola pro Dodô. Dodô dominou, pôs no peito. Fez embaixadinha na coxa 2 vezes. O árbitro não tinha marcado a falta, ele colocou a mão na bola, tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta fazer a batida. Bola com o Matheus Silva. Matheus Silva vira o jogo, faz a cobrança, toca a bola pelo lado esquerdo para Gabriel Risso. Vamos, Ponte, a gente precisa da vitória. Toca essa bola para Renato. Renato dominou para lá, para cá. Vai para cima na marcação ali do Mailton. Ele para, pensa, toca a bola para Castro. Castro dominou, soltou a bola um pouco mais atrás para Sérgio Rafael. Eu prefiro o Renato centralizado e o Gabriel Novaes lá do lado esquerdo. Mas o Renato tá jogando mais do lado esquerdo, o Gabriel Novaes jogando aqui pelo lado, pelo centro. Olha a Ponte, bola na frente pro Renato, vamos ver se dá certo agora. Tocou pro Dodô, bateu pro gol na trave! Na trave! E na sequência o Iago Dias fez a falta. Só foi eu falar que o Renato não ia bem do lado esquerdo. Ele jogou essa bola pra dentro da grande área. O Dodô meteu um chute ali de primeira. Quase surpreende. O Léo Vieira mandou essa bola na trave. Quase o gol da Ponte, hein? Pedro Lino. Quase a Ponte Preta abre o placar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Um belíssimo cruzamento do Renato. O Dodô pegou de primeira, chutou do jeito que a bola veio. A bola bateu na trave. Segue 0-0, a bola já tá rolando, Corsato. O Edilson Roberto, lamentável, parece que estão correndo por obrigação. O goleiro dos caras não fez nenhuma defesa. Marcelo Borges tá com a gente aqui na live também. Tamo junto, a bola bateu na trave, não ia fazer se saiu o gol da Ponte. O Léo Vieira também não ia pegar na bola, porque a bola bateu na trave e se não pega na trave ia pro gol, ele não ia chegar na bola. Mailton dominou de trivela, solta essa bola. Bola pro Mário Sérgio, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. Tinha 2 dentro da grande área, mais um chegando, o Cavalheira, e ele não tocou, todo mundo pé da vida com ele, desperdiça o ataque da Chape aí, Coral. E a Ponte tem que tomar cuidado com ele, né? O grandalhão, o Mário Sérgio, costuma fazer gols, dá trabalho às zagas adversárias e a Chape ainda busca fazer o Pedro Rocha trabalhar nesse primeiro tempo. Mas a finalização sem perigo, sem direção, foi pra fora, tiro de meta, Ponte não tem muita pressa. 0-0 primeiro tempo no Majestoso, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Dica pelo WhatsApp aqui, o Batata escreveu: boa noite, Carlos e Marcelo. Boa noite. Ele colocou Carlão e Marcelão. Tamo junto. Batata de Rio Preto, hoje 3 pontos sem desculpa, tá dizendo ele aqui. Um abraço pra você, Batata. Obrigado aí pela audiência, mandou mensagem no nosso WhatsApp. Depois de atualizar o WhatsApp da firma, tá tudo certo, viu, Corsato?
Posse de bola pro time da Chapecoense, bola com o Tomás. Aí foi absorvido pela marcação, sai jogando o time da Ponte Preta com o Rafael, tocou pro Risso. Boa bola pro Dodô, tá querendo o jogo, Dodô. Soltou pro Renato, agora centralizado por baixo na bola. Chegou o jogador da Chape, sobrou pra Iago Dias. Alguém avisa, por favor, que tem gente, tem ladrão, ninguém avisou. Melhor pro time da Chape. Aí a bola vem aqui pro campo de ataque lá do direito. Gabriel Risso domina. Tá querendo o jogo, Dodô, hein? Acordou no jogo, Dodô. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Ponte Preta vem pro campo de ataque, vinha lá do direito, bola com o jogador que é o Igor Inocêncio, no meio do caminho chega a Mancha, sai jogando pro time da Chape. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, 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 segunda-feira, 9 de setembro de 2024, Série B, Campeonato Brasileiro, passados 32 minutos e 50, 32 e 50, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, no Majestoso, segue tudo igual. Ponte Chape 0-0, Carlos. Ontem o Guarani perdeu pro América fora de casa pelo placar de 3-0. Curitiba acabou empatando pelo placar de 2-2 com o Novo Horizontino. Com esse empate, o Novo Horizontino assumiu novamente a liderança da Série B. 87,9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos Canais Futebol Interior. Olha a Ponte, bola pra Castro, dominou, perna direita, bateu pro gol, desvio, pega o goleiro! Pega o goleiro! Léo Vieira, a gente falou que o Léo Vieira não tinha trabalhado ainda. Bola difícil, me parece que ainda para dificultar mais ainda pro goleiro, teve um pequeno desvio, no cantinho voou como um gato, fez a defesa, escanteio pra Ponte, 33 e 40, vai pra bola Igor Inocêncio autorizado, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, fica viva por ali, a zaga tirou, voltou, sobrou na intermediária para Dodô, ameaçou bater, tocou pro Hudson, Hudson tocou a bola para Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola volta, sobra, intermediária pra Ponte, Sérgio Rafael jogou pra trás, cai pro Hudson, briga por ali com o jogador da Chape, ficou sentido, o árbitro não deu a falta, fica com a mão na cabeça o jogador da Chapecoense, a bola sobrou pelo lado direito para Igor Inocêncio, cruzou dentro da grande área na boca do gol, sobe, a zaga tira, o Castro tá lá, tá também o Mancha por lá, o Castro briga, de letra, tocou para Renato de cabeça, não consegue chegar no gol, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, vem Iago, cruzamento na pequena área na boca do gol, afasta, a zaga tira, caiu com o Matheus, bateu pro gol, não teve equilíbrio, e aí melhor pra Chapecoense que rapaz, vai puxar o contragolpe. São 2, 3 da Chape contra 2 da Ponte. O Igor Inocêncio vai ter que correr. Corre! Corre, Igor Inocêncio, o capitão da Ponte hoje. Que raça! Olha, a Ponte Preta chegou, mas a Chapecoense quase deu a resposta. Se não é o Igor Inocêncio ali, a casa ia cair, hein, Coral? Se aproveitando da arma pra que veio a Campinas, a Chapecoense no contra-ataque em velocidade. O passe era para o Marcinho na ponta esquerda, mas muito veloz pra recompensar no ataque. Igor Inocêncio, ótimo desvio, escanteio pra Chape, primeiro da partida, lado esquerdo. Tomás na bola. Vai pra bola, jogador da equipe da Chapecoense, deixou pro Mailton. É o Mailton que vai pra cobrança do escanteio lado esquerdo. Autorizado, chuveirou, primeiro pau na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Igor Inocêncio, o capitão da macaca, tirou. Na verdade o Renato. Bola voltou pro Mailton, pedalou, cortou do meio, da ponta pro meio. Ele tá penso aqui pelo lado esquerdo. Na Ponte já jogou de lateral esquerdo, jogou até bem. Soltou essa bola no meio. Olha o chute pro gol. Trava a zaga. Vai cair pro Tomás, vai deixar ela sair pra ganhar escanteio, mas ela cai antes ali da bandeira de escanteio, então é lateral pertinho da bandeira de escanteio. Detalhe no ar, vai Pedro. O cruzamento do Castro aqui no ataque da Ponte Preta foi de letra. Ele cruzou de letra, só que aí não aconteceu nada, é lateral para Chapecoense, Corsato. É isso, o narrador flagrou na hora do lance. É lateral, posse de bola, campo de ataque pro time da Chapecoense. Vai pra bola no Manuel Mancha, jogou ela dentro da grande área, Mailton subiu, caiu na intermediária, aqui defensiva da Ponte dentro da grande área. Sobe a zaga, tira, ficou viva, voltou pro Tomás, queimou pro gol, bateu, desvio, foi embora.
Desvio, foi embora. A Ponte sufocou, agora a Chapecoense alugou o campo de ataque. O chute do Mancha, escanteio de novo, hein, Coral? Se a Chapecoense demorou 33 minutos para ter um escanteio, agora em 3 conseguiu 2. É novamente tiro de canto lá pela ponta esquerda, Mailton na bola. Mailton geralmente joga fechado no primeiro pau, ele já fez isso no primeiro escanteio que ele bateu. Aqui pelo lado esquerdo, tem que ficar atento. O Renato é o homem encarregado de tomar conta ali do primeiro pau. Vai pra bola, Mailton. Autorizado, perna direita, chuveirou de novo no primeiro pau, toque de cabeça! Eu disse, não disse? João Paulo! Gol da Chape! Na marca de 37 minutos passados do primeiro tempo, Mailton jogou no primeiro pau. O narrador falava, né? A Ponte tinha que tomar conta do primeiro pau, não tomou. E aí ele jogou na cabeça do João Paulo. Subiu, meteu a cabeça na bola, mandou pro fundo da rede. Tá aberto o placar no Majestoso. João Paulo, nome do gol. Agora a Chapecoense tem um, a Ponte Preta não tem nada. O detalhe, a selfie do gol da Chape aí. Vai você, Coral. Na bola aérea que a gente já sabe que a Ponte Preta sofre bastante desde o início da temporada. E você muito bem alertou antes da cobrança do escanteio, né, Marcelo? Ele costuma ir bem, cobra fechado e assim fez. Mailton cobrou o escanteio na primeira trave. João Paulo de cabeça desvia, Pedro Rocha apenas acompanha. Tá aberto o placar no estádio Moisés Zucarelli. Agora a Ponte Preta 0. Chapecoense com João Paulo 1. E a Ponte tenta dar a resposta, a bola com o Risso, cruzou na boca do gol, sobe Bruno Leonardo, mete a cabeça na bola, tira dali. É, Ponte Preta, deu ruim pra nós, hein, Carlos? 1-0 pra eles. Sim, a Ponte jogava melhor, né? A Ponte já tinha duas chances de fazer o gol. A Ponte jogava melhor, daqui a pouco eu continuo, Marcelo. Isso, dominou pro time da Ponte Preta, cruzou, fechado na boca do gol, se joga na bola, Bruno Leonardo tira, a bola voltou, sobrou pra Ponte, recupera, Hudson por baixo, o jogador da Chape ficou caído, a bola sobrou pro Igor Inocêncio, bateu pro gol, bate na zaga, voltou pro Novas, jogou de novo dentro da grande área, chega a zaga da Chape, o jogador da Chape continua caído, fica bravo ali, o Mário Sérgio, o árbitro falou que não foi nada, a bola pro time da Ponte Preta, a bola com o Sérgio Rafael, dominou, perna direita, solta do lado esquerdo, é pra Gabriel Risso, na cavadinha, jogou na frente, era pro Castro, pra ninguém, melhor pro Mailton, recupera pro time da Chapecoense, toca a bola pra Mário Sérgio, agora o jogo vai ficar melhor pra Chape ainda no contragolpe, né, Carlos? A Chape, apesar de estar mal no campeonato, fora de casa, a Chape sabe jogar, né? Agora, foi o 17º gol da Chapecoense só na competição, o 31º gol que a Ponte Preta toma. Só que a Ponte tem que continuar jogando, a Ponte não estava fazendo um jogo ruim, não. Tem que continuar jogando. Agora foi uma falha da defesa, né? Ninguém marcou o cara subiu sozinho, tem quase 2 metros de altura. Aí não dá, né, Marcelo? É, fazer o quê? E muita gente aqui na internet falando do goleiro, hein? Do Pedrão, que bola na pequena área é pro goleiro. Gente falando que bola na pequena área é pro goleiro. Agora tem uma falta no campo de ataque pro time da Chapecoense. O Orleis Oliveira, vocês correram a corrida da Ponte? Eu e Carlos Corsato corremos, chegamos lá em último e penúltimo, mas estivemos lá. 5K. Roberto César Santos, time da Ponte muito moroso contra a fraca Chape. Olha o Pedrão aí, aplausos pra ele, tá dizendo o Edilson. Pequena área dele. Marcelo Borges tá feliz com o gol da Chape. Silvio Seico, pequena área. No meio da pequena área, pior ainda, tá dizendo ele, o Silvio Seico. Neuri Menezes, o cara subiu sozinho, ninguém marcou, em uma jogada repetida. É, meus amigos, vamos ter que remar para tentar essa vitória de virada. Posse de bola, lado esquerdo, adversário direto, o time da Chapecoense. A Ponte Preta tenta a posse de bola aqui, a bola bate no Igor Inocêncio, bate na bandeirinha de escanteio, não vai para linha de fundo. É lateral, posse de bola para Chape. O pior é que a Ponte não joga melhor que a Chape. Tinha dado uma melhorada, mas a Chape tá jogando melhor que a Ponte. Olha o Auremir, cruzou na boca do gol na pequena área, sai do gol, Pedrão. Sai do gol pra ficar com ela. A Ponte tava melhor que a Chape, sim. Teve 2 chances claras de gol. Até então a Chapecoense não tinha tido nenhuma chance clara de gol. A Ponte era melhor que a Chape. Bola pro Hudson, dominou, soltou pro Igor Inocêncio, lado direito. Vem cruzamento na boca do gol. Pra trás a zaga. Mancha. Mete a cabeça na bola, tira dali, manda pra escanteio. Escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Escanteio pra Macaco, o Igor Inocêncio tentou cruzar a bola. O zagueiro da Chapecoense tirou.
É escanteio, Igor Inocêncio na bola, segue 1-0 para Chapecoense, Corsato. Gol foi a 37 do João Paulo de cabeça de escanteio no cruzamento do escanteio. Quem sabe a Ponte empata no escanteio também. Vai Igor Inocêncio pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe Bruno Leonardo. Mete a cabeça na bola, tira dali a lateral. Lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Igor Inocêncio tá toda a pinta que vai jogar a bola dentro da grande área. Passamos de 41 minutos e 20. 41 minutos e 20 passados do primeiro tempo. 1-0 pra Chapecoense. Vai Igor Inocêncio pra bola, jogou dentro da grande área, sobe, a zaga tira, voltou, Dodô não conseguiu chegar, lá sobra pra Hudson. Hudson domina pro time da Ponte, vai levar lá do lado esquerdo, com ele a marcação do 99, o Carvalheira, o Rafael, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Tiro de meta para o time da Chapecoense. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 41 e 59, 42 agora. 42 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 25ª rodada. Majestoso, o placar tá assim, ó, Ponte 0, Chapecoense 1, viu, Carlos? Com essa derrota, a Ponte Preta tá perdendo uma posição, tá indo pra 14ª colocação com 29 pontos ganhos. A Chapecoense tá ganhando uma posição, saindo da 19ª pra 18ª colocação com 25 pontos ganhos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Nesse momento, a Ponte Preta ficando então com 29 pontos, ela tá a 4 pontos do primeiro time que tá caindo hoje, que seria o CRB. Lembrando que o CRB tem um jogo a menos, 24, né? Mas o Ituano também tem 25 pontos em 25 jogos. Então vamos contar que fosse o Ituano. E é o próximo jogo. E é o próximo jogo. Mais um adversário. Aliás, são 3 adversários diretos. Ponte tem Chape hoje, Ituano e depois CRB. Né? CRB fora. Jogo na quinta-feira, né, cara? Isso, era quarta, mudou pra quinta. Então. Cara, se não der pra ganhar, é melhor não perder. Perder seria bom, mas sei não. Mas tem que continuar jogando. Eu insisto, a Ponte não fazia um mau jogo. A Ponte fazia um jogo bom. Tem que continuar jogando, Marcelo. Foi uma falha da defesa. Não vou colocar na conta do Pedrão, porque tinha tanta gente na bola, né? Eu concordo que bola na pequena área tem que ser do goleiro, mas a Ponte tem que continuar jogando. A Ponte tem que continuar jogando, não pode se desesperar. A Ponte tem que continuar fazendo o seu jogo. E agora o árbitro marcou uma falta aqui no campo de ataque para o time da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lembrando que a Chape não vence há 10 jogos, hein? São 5 empates e 5 derrotas, mais de 2 meses sem saber o que é uma vitória, viu, Marcelo? E só lembrando que o jogo não acabou ainda, né? Estamos só no primeiro tempo. Sim, mas é um fato, né? A Chape não vence há 10 jogos. Falta pro time da Chapecoense. Falta pra Chapecoense. Mailton vai pra bola, chuveirou na boca do gol, todo mundo ficou olhando o Pedrão pra bola. Dividiu com o atacante da Chapecoense, parece que estava impedido. Bola na pequena área, ele foi dividir com os pés ali. Parece que o auxiliar marcou impedimento, né, Coral? E era o João Paulo na jogada, viu? Autor do gol da Chape aí nesse primeiro tempo. E tava impedido mesmo, né? Foi bem o bandeirinho um pouco à frente no momento da cobrança. Depois um desvio do Tarek também. Era o Bruno Leonardo e o João Paulo, os dois zagueiros da equipe da Chape lá no ataque. Mas o impedimento foi bem marcado. Finalzinho de primeiro tempo, quem sabe para empatar o jogo no primeiro tempo. Vamos Ponte, vamos Ponte, vamos Ponte. Renato solta a bola pela esquerda para Gabriel Risso. Cruzou na boca do gol, pequena área. Léo voou, fica com ela o goleiro da Chape. Informa Pedro Lino até 48, é isso, Pedro? Até 47. 47, mais 2 então. Vamos até 47. 2 minutinhos. Não tivemos muitas paradas, né, Carlos? Não tivemos não. Poderia dar mais, né? Mas é isso. 2 minutos tá de bom tamanho, mas eu insisto. A Ponte tem que continuar fazendo o jogo que ela estava fazendo antes de tomar o gol. Informação. Pra tentar chegar pelo menos ao gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Vai, Pedro. Corsato, no momento que a torcida começa a vaiar o time da Ponte aqui no estádio Moisés, no Careca. Cara, assim, é claro que a torcida tem todo o direito, né? Paga o ingresso, tá lá. Mas eu acho que o jogo, foi o que o Carlos falou, o jogo não terminou ainda, né? Tem que apoiar o time até acabar o jogo. Depois acaba o jogo, vaia, né? Mas eu acho que
teria que apoiar, mesmo porque também a gente tá enfrentando a Chapecoense que tá atrás da gente o campeonato todo. Lateral de graça pra Ponte agora. Hudson soltou essa bola, toca pro Iago Dias, dominou, vai pra cima da marcação. João Paulo, o artilheiro do jogo, chega por baixo, faz o corte, ganha pro time da Chapecoense no peito do Tomás. A bola com o Matheus Silva, bateu contra a marcação do jogador da Chape, a bola se perde, vai embora. É lateral pra Ponte? Bateu no jogador da Chape. Então lateral pra Ponte. Esse Iago Dias eu já não voltaria ele pro segundo tempo, né? Pode até fazer gol aí e tudo, mas pelo amor. Bola pro Igor Inocêncio, tocou pro Sérgio Rafael. Sérgio Rafael meteu essa bola na frente pro Risso. Passe errado. Renato chegou com ele. Mailton fez a falta. Tá jogando muita bola o Mailton, hein? Marcelo. Tá jogando bem o Mailton. Fala, Coral. Até pra você, até pro Carlos, aliás, comentar depois do intervalo. Mas o que o Renato tá fazendo em campo, hein? Nada, cara. Ele deu o cruzamento pro chute do Dodô. E o Iago, então? Não, quem deu o cruzamento no chute do Dodô foi o Novaes. Não, foi o Renato. Renato que deu o cruzamento. Jogou a bola lá pra trás, uma jogada diferente, mas tá jogando bem o nosso Mailton, hein, Carlos? Assim, ele jogando numa segunda linha, ele é mais ou menos igual o Igor Inocêncio. Ele não era um jogador ruim, não, que dá trabalho, sim, pro time adversário. Volta pra Chapecoense, bola no campo ofensivo, sobe, a zaga da Ponte tira, ela passa por todo mundo, mas não há tempo pra mais nada. Apita, cai o Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, ponto final do primeiro tempo. A Ponte Preta não faz um bom primeiro tempo, a Chapecoense vence, gol de João Paulo, a 37 minutos do primeiro tempo, 36-37 do primeiro tempo, 1 pra Chapecoense, 0 pro time da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Detalhe, saída dos jogadores no gramado do Majestoso, Pedro Lino vai na bola, Pedro. Pessoal, bastante vaias na saída do time da Ponte Preta aqui nesse intervalo. O time da Ponte Preta já foi para o vestiário, né? O time da Chape está saindo também. Segue com você aí. No segundo tempo eu tô de volta. Esse Pedro Lino trazendo, portanto, a panorama aí da saída dos jogadores e a torcida, é claro, não contente com o retrospecto da Ponte Preta nesse primeiro tempo. Coral, antes do intervalo, passa pra gente os bancários da Ponte aí, os jogadores que estão à disposição do nosso treinador Nelsinho Batista. Bora lá então, Marcelo. Por posição tem o goleiro William no banco, aí zagueiro tem o Edson, o Heitor Roca, lateral esquerdo. No meio-campo tem Emerson Santos, Joilson, outro zagueiro, Luiz Felipe, lateral direito, Ramon Carvalho, volante, Cauã, meio atacante, Guilherme Portuga, meio-campista, Matheus Regis, atacante, e o Vinícius, centroavante. Ao todo, 3, 6, 9, 11 opções pro técnico Nelsinho Batista. É isso. Carlos, você vai comandar o nosso intervalo que tá chegando, né, pra concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, mas dá uma palhinha desse primeiro tempo aí. Não dá pra falar que a Ponte fez um jogo ruim. O gol da Chape foi uma falha da defesa da Ponte. A Ponte teve 2 chances importantes pra marcar gol, teve uma chance a 33 e outro a 30 e outra a 33, vai, Coral. João Paulo. Fizemos um bom primeiro tempo, mas a gente precisa manter o ímpeto pra sair daqui vitorioso. Muito obrigado, João Paulo. Falamos aí do zagueiro da Chape, o João Paulo, autor do gol da altura, exatamente 1,87 m. Bastante grande aí o zagueiro da equipe da Chape, autor do gol de cabeça no primeiro tempo. Mas tem jogador maior que ele na Ponte, o Hudson, o Castro, são tem mais altura do que ele. A Ponte falha na marcação da bola aérea. A Ponte falha e falha feio nesse tipo de marcação, né? Ninguém da Ponte vai falar, não? E ninguém da Ponte foi na bola, né? Esse que é o problema, né? Agora, só pra responder pra você, tá, Corsato? Mas por quê? Porque é fácil, né? Não ganha, não dá entrevista. Cara, mas não é a primeira vez que acontece isso, viu? Jogadores da Ponte não falarem no intervalo. Tá, deixa eu só pra completar aqui. A Ponte precisa melhorar. Agora, com todo respeito, o Wendel falou do Renato aí. O Renato ainda faz gol, cara. Agora o tal do Iago, pelo amor de Deus, né? O Nelsinho, se voltar com o Iago, ele vai buscar a fadiga, né? Eu já voltaria com o Matheus Regis no lugar do Iago. Muito bem, você vai assumir o intervalo então? FI que vem aí. Abraço para nossa audiência, o José Maduro, o Edilson Roberto, o Marco João Carvalho, o Roberto César Santos, o Wilson da Rocha, Neuri Menezes, quem mais tá aqui? O Roberto César Santos, né? Já falei dele. Obrigado, viu, rapaziada? Todo mundo que tá junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. A gente vai dar voz para você no intervalo. Só uma observação do Carlos aí com relação do Renato e Iago Dias. O Iago Dias já tem 3 gols na temporada, se bem que o Renato também tem 3. Então a disputa é boa ali, né? Mas o Renato joga muito menos do que o Iago, né, cara? Joga menos. O Renato tem 20 jogos,
já na temporada, enquanto o Iago Dias, deixa eu pegar aqui, 29. O Renato com o tempo machucado, né? Isso, o Renato ele tem menos jogos. Mas é uma competição, é uma disputa, aliás, uma disputa por baixo, né? Corçado, tanto um quanto o outro, nenhum é o salvador da pra pátria. atacante, o Renato até que tá numa média legal, porque é um gol a cada 7 jogos. Né? Agora o Iago é cada 10 jogos pra fazer um gol. O Iago, e ele não tá jogando nada. O Iago, esses 3 gols, se eu não tô enganado, foram no Campeonato Paulista. Brasileiro ele não fez nenhum. Não. Enfim. Bom, tudo empatado por aqui, no relógio, 22:22, no placar, no majestoso, primeiro tempo, deu ruim pra nós, a Chapecoense tá vencendo o gol de João Paulo, 36 minutos, 1-0 pra equipe da Chapecoense, já um intervalo FI no comando do Carlos Corsato, fica aí, a gente volta já, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8:30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também, Valinhos FM 87,9 e o pessoal da Rádio Futebol na Canela. Um abraço lá pro meu amigo, o Thiago Lopes de Faria e toda a equipe grande, Tiagão, que tá com o Debate 107 todos os dias, né? Ao meio-dia, aqui no horário de Brasília. Claro, aqui nos canais Futebol Interior, tá bom? Um abraço pra ele e pra toda a equipe lá da Rádio Futebol na Canela que estava há pouco com o jogo do Botafogo e Goiás. O Botafogo venceu pelo placar de 1-0. Esse resultado tá fazendo o Botafogo trocar de posição com a Ponte. Botafogo agora é o 13º, Ponte Preta 14ª colocada na competição. O intervalo do jogo para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Tava dando uma olhada aqui nos números do jogo. A Chape terminou com mais posse de bola, hein? 59% de posse de bola para a equipe da Chapecoense contra 41% para a Ponte Preta. A Ponte teve 13 escanteios contra 2 escanteios da Chape, 5 no total. A Ponte chutou 7 vezes pro gol contra 5 da Chape. E a Ponte teve 78% de aproveitamento no passe. 4 vezes
contra 88% de aproveitamento da Chape. Ou seja, a Chape ficou mais com a bola e acertou mais os passes. A Ponte Preta teve menos a bola em seu poder e teve menos qualidade no passe, né? Isso também pode ser aí um determinante aí para que a Ponte tenha saído derrotada nesse primeiro tempo. A Chape, a rigor, deu esse ataque aí, que foi o ataque que deu trabalho para a Ponte Preta. Teve uma estocada ali que o Igor Inocêncio depois teve que vir no contragolpe para tirar, o jogo estava 0-0 ainda, mas a Ponte teve 2 ótimas chances para fazer gol. A 30 minutos, o Dodô, num cruzamento do Renato, ele pega do jeito que veio, perto da direita, a bola bate na trave. E a 33, o Castro chuta e o Léo Vieira joga para escanteio, né? Foram 2 boas chances da Ponte Preta no primeiro tempo, né? E aí depois, a 36, 36 para 37, o gol da Chape, cruzamento do Mailton, o gol da Chapecoense do João Paulo. Mas o que chama atenção é a posse de bola, 41% só para a Ponte contra 59% para a equipe da Chapecoense. Ponte Preta aqui tem aí no banco de reservas algumas opções, né? Lembrando que a Ponte Preta não fez, digamos que, uma janela de contratações boas, né? A Ponte, por exemplo, dos jogadores que foram contratados nessa janela, só o Hudson tá jogando, né? O Tomás nem no banco de reservas está hoje. Deixa eu ver aqui se eu tô falando bobagem, né? Mas não tá. O Tomás, lateral direito, nem no banco de reservas está hoje o lateral direito da equipe da Ponte Preta, que foi um jogador contratado aqui para nessa janela, né? O Heitor Roca, lateral esquerdo, que teve base na Ponte Preta, estava no São José, desculpe, o Heitor Roca, né? Ele disputou a Série D pelo São José, lateral esquerdo, hoje está no banco de reservas, né? Não estreou ainda. E também o Guilherme Portuga, que jogou pouco, mas jogou, né? O Guilherme Portuga, que veio da Portuguesa, né? Dos jogadores que foram contratados, somente o Hudson assumiu aí a posição de titular. Mas eu, se sou o Nelsinho Batista nesse segundo tempo, eu mexo no time. Eu já tiro o Iago e volto com o Matheus Regis, né? Para tentar dar mais força aí pelo esse lado direito do ataque do time da Ponte Preta. Acho que o Vinícius nesse momento não é opção. Não entendo que o Vinícius seja opção. A Ponte tem 2 jogadores fazendo trabalho de aquecimento, hein? 2 jogadores fazendo trabalho de aquecimento. Ramon e Matheus Regis. Então, o Matheus Regis, conforme eu havia dito, né? Já tá até sem. Eles já estão até sem ali o uniforme de treino, né? Já estão com o uniforme já de jogo. Né? Diferente dos jogadores da Chapecoense, né? Que estão ali com uniforme de treino, os jogadores da Chapecoense. Entendo eu que o Gilmar Dalpozo, né? Ele não vai mexer no time. O time tá ganhando, né? 1-0, entendo eu que ele não vai mexer no time. Já a Ponte Preta deve sim. O Matheus Regis não é não, viu, Marcelo? O Matheus tá subindo ali, tá? O Matheus tá subindo ali com... pode ser. Não é o Matheus Regis, não. O Matheus Regis tá subindo ali, viu o Ramon, né? Trabalhando ali já sem o material de treino, né? Já sem a camisa de treino, né? Então o Ramon com certeza vai entrar e mais um jogador. A Ponte deve ter 2 modificações neste intervalo de jogo aí do técnico Nelson. Não gostou da Ponte Preta, né? No primeiro tempo. A Ponte teve até 2 boas chances, como eu dizia, né? Tem que tentar jogar, tem que continuar tentando jogar, fazendo a marcação sob pressão para tirar o conforto ali dos zagueiros da equipe da Chapecoense. Mas não pode dar bobeira, né? A Ponte não pode dar aquela bobeira que deu ali no gol da equipe da Chapecoense. Jogada manjada, o Marcelo já vinha falando já no primeiro escanteio, que o Mailton bate sempre no primeiro pau, e foi lá que ele bateu. João Paulo, zagueiro grandão, meteu a testa nela. 1-0 para a equipe da Chapecoense. É isso. A Ponte vai precisar melhorar um bocadinho aí para conseguir melhorar o seu desempenho dentro do campo. O Ramon é certeza, viu, que vai entrar. O outro, confesso para você que pela numeração aqui a gente vai ver já, né? Será que é o Heitor? Número 5, Heitor. Ele mesmo, Heitor Roca, vai fazer a estreia na Ponte Preta, lateral esquerdo. Ramon e Heitor Roca entram, já eu confirmo quem vai embora. O Matheus Regis não vai entrar, né? E o Iago volta, né? Deu pra ver que o Iago tá voltando lá no time da Ponte. Certeza que o Risso saiu. Certeza, né? Porque o Heitor Roca não iria entrar numa segunda linha, né? Então certeza que o Risso sai. Ou será que ele tira Renato
e tira também... o Iago ele não tirou, é certeza. Vai tirar alguém ali do meio campo. Acho que ele tira o Hudson. Né? O Dodô tá aí, o Renato tá aí. Jogadores que estão voltando aí no time da Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte, os jogadores já estão voltando. A Chape ainda tá demorando para voltar aqui um pouquinho, né? Eu não tenho o Pedro Lino agora, né? Ainda não, né? Ainda não tenho o Pedro Lino. O goleiro da equipe da Chape tá voltando agora. Vamos ver, a Ponte tinha o William pro gol, Edson, zagueiro, Heitor Roca, que vai entrar, Emerson Santos, volante, Joilson, zagueiro, Luiz Felipe, meio campo, Ramon, 21, que vai entrar, Cauã, Guilherme Portuga, Matheus Edes e Vinícius. O Heitor Roca vai entrar, o Heitor Roca é certeza que entra na vaga do Risso. Podem consultar aí. Iago Dias foi embora para a entrada do 31, Ramon Carvalho, aliás, 21. Iago Dias, 11, sai, Ramon Carvalho, 21 em campo. O Iago Dias não jogou nada no primeiro tempo, vamos combinar, né? Ele vai mudar o esquema tático, ou não. Ele vai colocar o Ramon para jogar ali como armador do time e vai jogar o Dodô pro lado do campo. O Dodô vem pro lado do campo e o Ramon vai tentar armar esse time. Mas aí tem o Guilherme Portuga no banco de reservas, né? E o cara foi contratado para isso. Né? Entendo que o Guilherme Portuga poderia ser aí uma das novidades nesse time da Ponte. O cara deve treinar muito mal, né? Não é possível. Não é possível, né? Então é isso. 2 alterações no time da Ponte Preta. E pode confirmar, a segunda é o Risso mesmo. O Risso vai embora com a 33 para a entrada do Heitor Roca, número 5. Veio do São José. Heitor Roca, que faz a sua estreia, entra na vaga do Gabriel Risso no time da Ponte Preta. Não achei que o Gabriel Risso fez um jogo ruim. Né? Pelo contrário, né? Acho que ele estava até fazendo um jogo ok, né? Mas entra o Heitor Roca e sai o Iago Dias para entrada do Ramon, camisa número 21. Ele vai colocar ali o Ramon e vai deixar o Dodô jogando pela beirada do campo. Vamos ver o que vai fazer. O Iago eu teria tirado, né? Mas para mim, eu teria colocado o Matheus Edes e Guilherme Portuga. Rapidamente, você concorda... Antes, claro, da gente ver dentro de campo, mas na teoria é uma substituição que ele recua o time, né? Não. Ou você não entende assim? Não, o Dodô vai jogar de ponta. Vai jogar pela direita. O Dodô. E aí quem constrói o Ramon? Eu tô com o Marcelo fala isso na hora da macaca, e eu tô com o Marcelo. O Dodô não é meia. O Dodô é atacante. O Dodô joga. Tem que jogar atacante, mesmo porque ele não tem nem físico pra jogar como meia. Tem que jogar pela beirada do campo. Eu não gosto do Dodô jogando como meio campo, não. Então não acho que ele retrocede o time, não. Eu entendo que ele poderia ter colocado o Guilherme Portuga na vaga do Ramon. Ou o Regis, né? E o Regis e o Matheus Edes na vaga do Iago Dias, né? Mas ele tira o Gabriel Risso. Ele entende que o Gabriel Risso não estava fazendo um bom jogo lá pela lateral esquerda. Vamos torcer para que esteja certo o técnico Nelsinho Batista e para que a Ponte Preta consiga empatar e depois virar este jogo. Vai começar no segundo tempo, fim do intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior para concessionária assim, Restaurante do Dadá e também Hipercap Brasil. Todo o segundo tempo do jogo na voz dele. Marcelo Corsato. Simbora então pro segundo tempo de Ponte Preta e Chapecoense. Chapecoense tá voltando a conta-gotas, hein? Não tá com vontade de voltar pro segundo tempo não, o time da Chapecoense. A Ponte então no segundo tempo com 2 alterações. Sai o Gabriel Risso, entra o Heitor Roca fazendo a estreia, veio do São José pra Ponte Preta e sai Iago Dias pra entrada do Ramon. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, que tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Sérgio Rafael e Heitor Roca. Detalhe, jogando com a 5, Hudson, Castro e Ramon agora no meio campo. O ataque com Dodô, Gabriel Novaes e Renato. Esse é o time da Ponte pro segundo tempo. A 5 era do Dudu Vieira, né? E o time da Chapecoense o mesmo do primeiro tempo, com Léo Vieira, Mailton, Bruno Leonardo, o João Paulo que fez o gol e tomou cartão amarelo, Mancha, Auremir, Tarek e Tomás, Marcinho, Mário Sérgio e Rafael Carvalheira. Vai começar o segundo tempo, o árbitro da partida, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, assopra o apito, apita o árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Carlos Corsato, Wendel Coral, Bolacha, Pedro Lino, toda a nossa trupe no FM 87,9 e também, é claro, para você que tá junto com a gente nas redes sociais do portal Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior e também no nosso canal de áudio, nos aplicativos espalhados por aí.
bom ter a sua companhia, a sua audiência, você internauta, torcedor. Vamos que vamos, quem sabe pro empate da Ponte neste segundo tempo, segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Lembrando que a Ponte Preta, sexta-feira, 9h30 da noite, também tem mais um confronto direto, pega o Ituano, que tá melhorando no campeonato. Ituano e Ponte Preta e Ituano. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Vai o Roca, jogou essa bola na frente, ela bate ali no jogador da Chapecoense, sai, empurrado o jogador da Chape, Gabriel Novaes também, ali na briga com o jogador da Chapecoense, o Bruno Leonardo. Me parece que tem ali uma mão no rosto. E agora eu quero ver o que o árbitro vai marcar ali, hein? Independentemente se pegou ou não, a gente vai ver agora. Mas ele vai ganhar todo o tempo do mundo, né? Porque a Chape, como visitante... ele pega, não é pra tudo isso, né? Ele valoriza muito. Não é pra tudo isso. Realmente, resvala ali o cotovelo ali no queixo do Bruno Leonardo, do capitão da equipe da Chape. Mas o zagueiro do time catarinense valoriza bastante essa tônica que eu ia dizendo, né, Marcelo? A Chape já vem com a proposta de se defender. Consegue um primeiro gol no primeiro tempo, em vantagem. Se reabilitando após 10 rodadas sem saber o que é uma vitória. É óbvio que ele vai ficar no chão o tempo inteiro. Arriscou ali tomar um varzinho o Gabriel Novaes, hein? E não tem o gatilho, né? Que é o famoso gatilho. Mas que ele deixa o braço levantado, ele deixa, né? Espero que o VAR não se intrometa nisso daí. Lateral pro time da Ponte. Vai o Roca, o Heitor, pra bola, manual, dentro da grande área. Chuveirão, na boca do gol, vem o desvio, toque pra pegar o goleiro. E era o Gabriel Novaes, hein? Na pequena área, pertinho da pequena área. Só que tocou fraquinho, deu tempo pro goleiro cair e fazer a defesa, Pedrolino. Belíssima a chegada da Ponte Preta. O Heitor Roca cruzou na pequena área. O Gabriel Novaes só desviou. Belíssima defesa do Léo, goleiro da Chapecoense. Segue 1-0 para Chapecoense aqui no estádio Moisés Lucarelli. 10 da noite, mais 38 minutos, a Chapecoense vence depois de 10 jogos, tá vencendo, hein? E a Ponte Preta não consegue jogar bem no estádio Moisés Lucarelli, o que vinha fazendo. Fora de casa é um Deus nos acuda, né? Mas no Moisés Lucarelli tava jogando bem, tava vindo bem, né? O Silvio Batista tinha arrumado o time. Mas hoje sem Elvis, sem Gé, o time realmente fez um primeiro tempo, não foi dos piores, não. Já vi a Ponte jogar pior no primeiro tempo. E até não perder, mas, né? Futebol é isso, o que vale é bola na rede. Posse de bola lá do esquerdo pro time da Ponte Preta. Bola com o Roca, soltou a bola para Ramon. Ramon, quase que sozinho, ele mesmo se marca. Aí conseguiu dominar, a bola volta, sobra para Sérgio Rafael. Tocou pro Hudson. Hudson vem com passada largas aqui pro campo de ataque. Carlos falou, primeiro tempo a Chape teve mais posse de bola. Matheus Silva alongou o passe, tocou na direita, é pro Igor Inocêncio, trabalhou aqui pelo campo de ataque, lado direito, bola com o Dodô, é aí que ele se dá bem, tentou fazer a finta, sequei. Melhor pro time da Chapecoense que puxa o contragolpe, bola com o Marcinho. 1, 2, 3 jogadores da Ponte Preta na marcação deles, é o Dodô que volta na recomposição. A bola pra Auremir. Auremir toca essa bola um pouco mais atrás ali pro Mancha. Mancha recuou, tocou a bola pra João Paulo, ele que fez o primeiro gol do jogo, único até aqui. A 36 do primeiro tempo de cabeça, a cobrança de escanteio do Mailton. Aqui pelo lado direito, esquerdo de ataque da Chapecoense. Posse de bola pro time da Chape com Bruno Leonardo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte tá fazendo a pressão e é isso que tem que fazer, detalhe, né? Tem que fazer a pressão para tentar ganhar essa bola. Já o detalhe no ar, mas tá impedido o Gabriel Novaes. Tava desatento. Detalhe no ar, Pedrolino. Detalhe. Muito bem, Pedrolino daqui a pouco volta. Gabriel Novaes também parece que puxou pro Jé. Tem hora que desliga do jogo, né? Desliga do jogo. Ô Pedro, repete o detalhe aí, meu querido. Agora sim, vai. Daqui a pouco o Pedro Lino. Já ele volta com uma condição melhor. Posse de bola pro time da Chapecoense, lado esquerdo, pro Marcinho, chegou, bateu na bola, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, campo de defesa. Lado direito favorece o time da Ponte Preta. A bola já tá no pé aqui do Sérgio Rafael. Com a perna esquerda ele domina, com a direita ele toca pro Roca. Tá jogando com assim, como o Carlos falou, com a camisa que era do Dudu Vieira, que agora está no Juventude, é titular do Juventude, Série A do Campeonato Brasileiro. Bola com o Hudson, veio da Portuguesa, emprestado pra Ponte Preta. Domina, levanta a cabeça, vira o jogo, toca na esquerda pro Roca. Dá nele, bola. Bola 5, Roca 0. Meu Deus, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem enquete lá no YouTube. Mande a sua mensagem pra gente. Quem vence o jogo por enquanto? 79% da audiência entendendo que a Ponte vai vencer o jogo, mas por enquanto
Tá dando ruim, hein? Tamo perdendo. Posse de bola pro time da Ponte. Bola do Castro. Jogou na frente. Era pro Dodô. Proteção da zaga. Fica nas mãos do goleiro. Léo Vieira sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A Ponte tenta fazer a pressão no campo de ataque. Quem tá fazendo a pressão é o Igor Inocêncio. E aí a bola veio no campo de defesa, recupera, Matheus Silva subiu, tocou pro Igor, pro Dodô, boa bola, é pro Gabriel Novaes, pro Igor, tentou bater, chegou, deu de ladrão. O Tomás roubou, pro time da Chapecoense, deu a bola aqui no campo de ataque, era pro Mário Sérgio, o Sérgio Rafael chegou empurrando. O árbitro para, marca a falta, tá parado o jogo. Osmar Dangar tá dizendo, reserva do Elvis era pra ser o Portuga, foi pra isso que ele veio, se não fosse não precisava nem trazê-lo. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Fala, Pedro Lino! Só para finalizar meu destaque, o Heitor Roca foi eleito o melhor lateral da Série A3 do ano passado pela seleção do futebol interior. Boa informação. Silvio Seiko, só falta esse lateral esquerdo ser pior que o Zé Mário também. O Zé Mário não é ruim, aqui na Ponte não conseguiu jogar, viu? Mas não acho o Zé Mário ruim. Aliás, o Zé Mário tem contrato com a Ponte até o fim do Campeonato Paulista. E agora uma dividida feia ali do Bruno Leonardo com o Ramon, hein? Tá sangrando o Ramon. Nossa senhora, nocautearam o Ramon, hein? E agora tem que ver também o VAR aí, né? E o árbitro é tão ruim. Cara. Árbitro de futebol, vou falar, os caras procuram, né? O árbitro é uma mala, né? Porque tá vendo que teve toque de cabeça, cara, e manda o jogo seguir. Ele tá na frente do lance, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu desisto, viu, cara? E foi uma jogada de jogo, né? Porque os dois olhando pra bola, Ramon sobe, o Leonardo também sobe. O Ramon bate a cabeça ainda. Então, mas deu ruim pro Ramon. Ficou nocauteado ali o jogador da Ponte. O Ramon vai ter que ser substituído. Vai ter, porque o Bruno Leonardo, ele vem até, né, com a parte... Aliás, o João Paulo vem com a parte frontal da cabeça e o Ramon vem com o supercílio, né? Essa parte mais sensível, então realmente é pior pro jogador da Macaca. Saiu sangue e parece que ele... não vai continuar não, cara. Ele acusou o golpe ali, hein? E é o Bruno Leonardo ali. E aí dá pra fazer aquela alteração lá especial que tem no regulamento do campeonato, mas vamos esperar que nada demais tenha acontecido ali com o Ramon. Ele já caiu meio... molengão ali, né? E já caiu todo ensanguentado, tanto que o jogador da Ponte chega, coloca ele no chão. Mas que demora pra entrar mais gente ali pra ajudar o cara, hein? Agora o departamento médico da Ponte Preta tá lá, né? E eu acho até quando tem uma situação assim, esse negócio de muito ar, muito em cima, eu não gosto também, né? Porque o que tem que ter é bastante ar ali, né? E o tempo tá muito quente, né? Então deixa pra quem entende, até o médico da Chapecoense dá uma força ali pro médico da Ponte Preta também. Parece que tá tudo bem, um faz joia pro outro ali. Vamos aguardar. Mas não dá pra continuar, né? Provavelmente não, né? Pode ver, a TV repete o lance, os dois olhando pra bola, né? Só que como o Bruno Leonardo é mais alto que o Ramon, ele chega com mais força na bola, né? E aí acaba acertando o supercílio ali do jogador da Ponte Preta, que já cai todo ensanguentado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Silvio Seiko, Iago deve ser leão de treino, porque não tem outra explicação. Carlos, pode tirar qualquer um, o time não rende de jeito nenhum. Tá Portuga! Portuga ou... Guilherme Portuga, camisa 70, já do lado ali do gramado, pronto pra entrar. Provavelmente na vaga do Ramon, né? Sim, sem dúvida. Provavelmente. O Ramon sai até com a toquinha, agora já faz um sinal de joia. Só esperar levantar a plaquinha número 21. Mas tem sangue pra todo lado ali, hein? A camisa mesmo teria que trocar, mas o Portuga já entrou, isso. Entrou, né? Ramon Carvalho foi embora com a 21, entra o Portuga com a 70, só assim pra ele jogar, né? Então, mas essa alteração vai entrar naquela lá da alteração protocolo especial. De concussão. Isso, Então, Guilherme Portuga, né? E o Ramon não vai jogar sexta-feira, tá? Porque ele tem que ficar 5 dias fora de treinamento, de qualquer atividade. Pra valer essa alteração aí. Então sexta-feira o Ramon também é mais um desfalque pro time da Ponte Preta. Que faz, hein? O cara joga 8 minutos, Carlos. É isso, vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe com o Guilherme Portuga agora a Ponte consegue melhorar aí e chegar ao gol de empate. Vamos por partes, né? Primeiro tem que chegar ao gol de empate para depois tentar a vitória. Eu entendo que contra time que tá abaixo de você não dá para ganhar, você não pode perder.
né? Porque o prejuízo é muito grande, né? Se perde, o prejuízo é muito grande. Ponte entra na competição nesse momento com 7 pontos na frente da Chapecoense e se perder fica só a 4, né? E a Chape ainda tem um jogo a menos, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. O Aparecido Alves não entendia a saída do Risso. Eu também não entendi, cara. O problema da Ponte, longe de ser o Risso, viu? Longe de ser o Risso, mas o Robson Vitoriano, boa transmissão, tá em Leme, São Paulo, acompanhando a gente. Iago Dias já era para ter saído com 10 minutos, está com 200 quilos. Vivi Vicente, boa noite a todos. Tira o Pedrão também, tá dizendo o Edilson Roberto. E agora uma confusão de lateral para um lado, lateral para o outro, enfim. Ponte Preta, camisa 70 no camisa 21. Tá mostrando a TV ali naquela alteração. Ih, olha a Chape. Tomás puxa pro campo de ataque. Chega! Sérgio Rafael. Entende o árbitro que foi na bola. E eu também entendi que foi na bola. O Sérgio Rafael no corpo. Jogada de corpo vale. Ombro com ombro. E na sequência ele sofreu a falta. Tá parado o jogo. Falta pro time da Ponte Preta. Você não entendeu assim não, Coral? Eu quero ver o replay, mas pra mim foi falta e merecia o cartão Sérgio Rafael. Posso ser desmentido pelo replay. Nada, pra mim jogada normal na bola. Eu também achei que ele foi bem demais. Ele jogou ombro com ombro e jogou a força em cima do jogador da Chape, o Tomás, que já partia pro campo de ataque. Olha, o Roca errou mais um passe. Posse de bola pro time da Chapecoense. Vem, Mailton. Passou o primeiro, passou o segundo, vai pra cima do Roca. Ih, se perdeu com a bola. Aí chega Sérgio Rafael. O Sérgio Rafael tá tendo que marcar o Roca, hein? Tá tendo que marcar o Heitor, hein? Meu Deus, que fase. Aí é lateral pro time da Ponte. A bola com o Portuga. Ganhou da marcação, ganhou do primeiro. Vamos, Portuga, vamos, Portuga. Vamos, Portuga. Se enroscou com a bola, perdeu, deu de presente pro Auremir. E aí o jogo fica feio, hein? Vale tudo também. É, se a bola pudesse, ela ia na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Os caras estão judiando da bola nesse pedaço do jogo. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e meio, 12 e meio, passado o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2024. Que fase, hein? No placar do Majestoso, a Chapecoense vence, a Ponte perde. 1 pra Chape, 0 pra Ponte. Carlos! Mais cedo, o Botafogo venceu a equipe do Goiás pelo placar de 1-0. Ontem, América 3, Guarani 0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Vamos ver esse lance. Gabriel Novaes pegou pelo lado esquerdo, puxou pra perna direita, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Renato tava lá, subiu, passou por ele. É, um pouquinho mais com carinho essa bola aí, daria pro Renato, mas ele não chega na bola. Tiro de meta pra Chape, Pedro Lino. Tiro de meta pra Chapecoense, o Renato tentou cabecear, a bola foi pra fora, segue 1-0 pra Chape. A torcida tá apoiando aqui, mas pelo jeito não vai, Corsato. É, o torcedor da Ponte, é claro, eu já falei, repito, o torcedor pode fazer o que ele quiser no campo, vaiar, você não agredindo ninguém, tudo bem, né? Tá no direito dele, mas eu acho que até acabar o jogo tem que apoiar, porque a Ponte vai precisar muito do torcedor. Se a gente não quer sofrer nesse campeonato, a ajuda do torcedor e os jogos em casa serão necessários para a Ponte Preta. Posse de bola pro time da Ponte, essa bola é nossa se sair, hein? Porque bateu no jogador da Chape, lateral, posse de bola, campo de ataque pro time da Ponte Preta. Jogada, me parece que vai ser o lateral para dentro da grande área. Não tá dando muito certo, mas como eu erro todas, vai que essa ele acerta. Vai o Roca, o Heitor, pra bola, jogou essa bola dentro da grande área, sobe a zaga da Chape, tira, voltou pro Igor Inocêncio, vai bater pro gol, travado pela marcação. Zaga da Chape tirou, ela caiu na entrada da grande área, Dodô subiu de cabeça, ganhou, voltou, a Chape chega, tira dali, a bola voltou, pro time da Chape pelo lado esquerdo, trabalha a Chapecoense, bola com o Marcinho, dominou, soltou ali pelo lado esquerdo pro Mancha, Mancha domina, vai pra cima na marcação, bateu na mão do jogador da Chape, na frente do árbitro, bateu na mão ali, o Cavalheira tava na jogada, a bola bateu na mão dele, posse de bola pro time da Ponte que tem pressa, Macaca. Hudson tocou pra Castro, Castro vira o jogo, toca aqui pelo lado esquerdo pro Heitor Roca, parece meio que irmão gêmeo do Risso também, hein? Vai pra bola, jogou a esmo dentro da grande área pro Renato, o Dodô chegou na bola, tirou ali do Portuga, tentou bater pro gol, bate na zaga. Faltou entrosamento ali, porque o Portuga tava na bola, o Dodô chegou, tomou dele e falou, é minha. Bateu pro gol, bateu na zaga, voltou, sobrou pro Mailton, passe errado. Pro Mário Sérgio, a bola se perde e vai embora. E a Ponte tá perdendo, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Toda segunda-feira, quando não tem jogo da Ponte, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Essa semana, a Hora da Macaca, o YouTube Hora da Macaca, estará ao vivo 8h30 da noite na quarta-feira. Pedro Lino chamou, falou. O problema com o Ramon deve ser mais grave do que imagina, porque ele tá vindo aqui do carro maca direto para a ambulância. Então a ambulância capaz de levar o Ramon Carvalho até o hospital mais próximo aqui, que tem um convênio com a Ponte Preta, mas o Ramon Carvalho tá saindo com aquela proteção na cabeça que o nadador usa direto pra ambulância, Corsato. E a Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Gabriel Novaes por baixo, chega Mailton, faz a falta. Tem que tomar cartão, hein, senhor? E vai tomar, Tomou. né? Mailton, 98, cartão amarelo por conta da falta dura ali pra cima do Gabriel Novaes. Terceiro cartão amarelo do jogo, segundo para atletas da Chapecoense. Ô Pedro, você que tá aí perto da ambulância, se você quiser focar um pouco mais aí nesse lance do Ramon, por favor, fique à vontade. Aí depois, quando você tiver à disposição de novo no ataque da Ponte, pode falar, mas vamos dar uma atenção especial aí para esse trabalho com o Ramon, para ver o que tá acontecendo aqui pros canais Futebol Interior e para Valinhos FM, o nosso enviado especial lá, o Pedro Lino, no gramado, ali atrás do gol, onde a Ponte Preta vai tentar empatar o jogo nos portões de entrada no estádio Moisés do Carelli. O árbitro vai pegar uma resenha do Hudson ali com o jogador da Chape, o Bruno Leonardo. Os dois estão se pegando. Quem vai pra bola? É o Dodô, né? É o Dodô, vai pra bola, é aquele mini escanteio. Perna direita, autorizado, jogou direto pro gol. Tá valendo nada. Do gol. Não tá valendo nada? Cara, ele tentou direto, ele tentou surpreender, igual ele fez com o Tadeu aquele dia no jogo contra o Goiás. Se bem que no jogo contra o Goiás a falta era meio que reto, né? Hoje a falta é como se fosse um escanteio. Será que ele vai tentar direto pro gol de novo? Será que ele vai tentar direto pro gol de novo? Mas agora não vai surpreender mais o goleiro. Apenas um na barreira do goleirão Léo. Vai pra bola. Primeiro pau, direto na boca do gol. Toque de cabeça. Ela passa, vai embora. Sérgio Rafael tava lá. Golpeou no primeiro pau. Ela foi embora. Tiro de meta pra Chape. Tiro de meta pra Chapecoense. Pedro Lino. A Ponte Preta tentou chegar na jogada de bola alçada na área ali. O Sérgio Rafael ganhou no campo de ataque. Fala, Coral. Foi uma jogada semelhante ao gol da Chape, né? Cruzamento na primeira trave, o João Paulo subiu, fez o gol. Agora o Sérgio Rafael tentou o cabeceio, a bola passa por toda a extensão da área, sai pra linha de fundo. O Chape vai vencendo 1-0, olha a Ponte. Ponte recupera a posse de bola, Portuga tocou pro Renato, meu pai amado, chegou a zaga, tirou dali a bola com o jogador da Chape, fez uma finta bonita, o Mancha, pra cima do atacante da Ponte, a bola enfiada no comando, dentro da grande área, Sérgio Rafael chegou, não conseguiu dominar a Cavaleira, pra mim tava impedido, mas vamos lá, dominou, bateu pro gol, entrou, mas não tá valendo, não tá valendo, cara, tava muito impedido, né, velho? Tava muito impedido, ele dominou, bateu pro gol. Claro que vai ter o VAR no lance, mas o auxiliar número 1 tá certo, é o protocolo, né? O Jean Márcio dos Santos acabou marcando o impedimento. Quero ver o replay, mas tá muito impedido. No lance, vamos lá, não é agora que ele vai estar impedido, ó, agora, ó. É agora, né? Agora ele tá impedido, porque no primeiro lance não tava não, viu? Mas ainda bem que teve esse toque no meio aí. Sérgio Rafael não conseguiu. Cavaleira dominou, fez o que quis com a zaga da Ponte e ainda bateu por baixo das pernas do Pedrão. Agora, Marcelo, tá bem impedido, mas uma coisa a gente tem que se destacar. O Sérgio Rafael ficou no chão o tempo inteiro, né? Nem levantou. Não deu conta. Osmar Dangá tá com a gente, Júlio César Guevara, Roberto César Santos, José Maduro, todo mundo acompanhando aqui a nossa transmissão. Obrigado pela audiência. Lembrando que toda segunda-feira, quando não tem jogo da Ponte Preta, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Guilherme Portuga fez a finta, dominou. Vamos, Portuga. Vamos, Portuga. Posse de bola, lado esquerdo, bola pra Gabriel Novaes. Aí eu acho que ele se dá melhor. Dominou pra lá, pra cá, da ponta pro meio, vai bater pro gol. Sequei, cara. Eu não posso falar que o cara se dá bem, que o cara joga bem naquele lado, porque olha o que ele fez, cara. Olha a conclusão do Gabriel Novaes. E agora a Chape também vai ter direito, né, de fazer uma alteração, porque a Ponte também fez uma a mais aí, devido àquele problema com o Ramon Carvalho, e o quarto árbitro tá lá com a placa eletrônica e com o cartão vermelho lá, assinalando que é a alteração extra aí pro time da Chapecoense. Giovanni Augusto vem aí, hein, Coral? Com a número 10 no lugar do Thomas. Número 30, um meia pelo outro. Thomas com a 30 vai embora. 10, Giovanni Augusto. Já em campo pra Chapecoense, Marcelo. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar.
Passados 20 minutos e meio passados do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B, a 25ª rodada no Majestoso. O placar tá assim, ó, tá bom pra Chapecoense, tá ruim pra Ponte, hein? Ponte 0, Chapecoense 1, Carlos. Mais cedo o Botafogo venceu o Goiás em casa pelo placar de 1-0. O Coritiba empatou com o Novo Horizontino 2-2. Esse resultado deixa o time de Novo Horizonte na liderança da competição. Sexta-feira a bola rola, 9h30 da noite. Tem Ponte e Ituano aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a macaca, mas a minha macaca, a sua macaca, a macaca de muita gente não tá empolgando não. Ó o escanteio que os caras estão batendo aí, ó. Bola pra dentro da grande área, Pedrão dá um soco na bola, tira, caiu dentro da grande área, ficou viva por ali, a batida pro gol, ela passa, vai embora. Bruno Leonardo quase faz o segundo gol. Coral, conta pra mim aí, Coral. E de novo na bola parada, né? Novamente o escanteio. A Chapecoense observa que a Ponte não estava atenta na defesa. Cobre o escanteio rápido. Giovanni Augusto no cruzamento. A bola no bate-rebate sobra pro capitão Bruno Leonardo, que de perna direita quase acerta o canto do goleiro Pedro Rocha, que se estica todo. A bola sai pela linha de fundo. Segue Chapecoense na frente, 1-0, mas olha, por muito pouco a Chape não amplia o placar no Majestoso. Olha, vou falar um negócio pra você, e ainda teve um quase pênalti fora do lance do Sérgio Rafael. O time da Ponte está desnorteado. Fala, Pedro Lino. Corsato, só para tranquilizar o pessoal que está acompanhando tanto na Rádio Valinhos FM quanto no Futebol Interior, o Ramon Carvalho está bem, está acordado. O médico da Ponte falou que é só uma precaução, um protocolo, levar ele até o hospital, mas que tá tudo bem com o Ramon Carvalho. E o árbitro tá indo no VAR lá. E é pra ver aquele lance do Sérgio Rafael, cara. O Sérgio Rafael fora... Olha lá, olha o que ele faz, ó. Olha o que ele faz, cara. Ele tenta agredir o jogador da Chapecoense. Isso aí pra mim é pênalti. Ele vai ser expulso e é pênalti, Carlos. Pênalti. Vai ser pênalti isso aí. Vai ser pênalti, porque, ó, é o João Paulo. Ele sobe na bola, cara, bugou, o Sérgio Rafael bugou, cara. Eu não sei o que o Sérgio... Eu sei o que o Sérgio Rafael foi fazer ali, cara. Não é bug não, cara. Posso falar português, claro? Fala. O cara é um jegue, velho. Desculpa. Ué, o cara tem que ser no mínimo burro pra fazer um troço dele. Desculpa, cara. Cara, vou falar um negócio pra você. Vai ser expulso. Vai pra cá. Não vai ser expulso porque é pênalti, né? Mas é agressão, Carlos. Não vai ser. Pênalti. É pênalti, olha. Cara, vou falar um negócio pra você. Em época de VAR, não pode fazer uma coisa dessa, cara. Sérgio Rafael, meu filho. Expulsão, Sérgio Rafael. É agressão, é agressão. Não tem porque é pênalti, não vai expulsar. E olha, vou falar um negócio, tá? O VAR tá certo. Deixa eu pegar o nome do VAR aqui. Deixa eu pegar o nome Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais. Certíssimo. Certíssimo. Só que assim, Marcelo, a gente vai voltar numa seara que nós já discutimos aqui em outras ocasiões. Corsato. A questão até de punição pro jogador, né? Mas enfim. Fala, Pedro. No momento que a torcida chama o Sérgio Rafael de burro. No mínimo é isso. O inteiro entoa Sérgio Rafael, palavras de baixo calão pro Sérgio Rafael. Não. Burro, Rogério, eu falo aqui, burro, cara. Ó, o time da Ponte voltou pior no segundo tempo, tá? O time da Ponte voltou pior no segundo tempo. A Ponte pode até empatar o jogo, pode até virar, que eu acho que não vai acontecer. O jogo não acabou. Mas o time da Ponte voltou pior, as alterações pioraram o time. O Nelsinho piorou, que já estava ruim no primeiro tempo, né? Não deu certo. Giovanni Augusto vai pra cobrança, o Pedrão de vez em quando pega uns pênaltis aí, mas pra mim, pênalti bem marcado, expulsão justa, Carlos. Tudo certo, Marcelo, segue. Olha, cara, Sérgio Rafael, você bugou, você faltou inteligência. Em época de VAR não pode ter isso, cara, não pode ter isso. Não, mas nem que não seja em não, época de VAR, se não tivesse o VAR, não ia ser pênalti. Isso aí nem no nosso futebol de quinta lá, isso aí acontece, Marcelo. É pênalti pra Chapecoense, quase 25. A Chapecoense pode fazer o segundo gol. Giovanni Augusto, a Chape que não vencia 10 jogos. A Ponte Preta vai se complicando no campeonato, hein? Giovanni Augusto pra fazer o segundo gol. Pedrão, vamos, Pedrão. Quem sabe pra pegar, pra colocar a Ponte Preta no jogo. Giovanni Augusto, autorizado, número 10, entrou agora há pouco. O time da Chapecoense
Vai pra bola, quem sabe? Tô ouvindo um alarido no estádio. Será que o Pedrão vai pegar essa bola? Será que o Pedrão pegou essa bola? Nossa imagem é um pouco atrasada. Pra bola, Giovanni Augusto, Pedrão! Defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! E na sequência o Hudson chega, faz a falta. Vai vir bola dentro da grande área. O Pedrão defende. Que defesa do Pedrão, hein? Defesa legal, hein, o Coral? Pra defender o segundo pênalti nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Giovanni Augusto bate no canto esquerdo do goleiro. Pedro Rocha se estica. Bem demais o arqueiro da Macaca. Salva a Ponte Preta, mantém 1-0 pra Chape no placar. Olha, falar um negócio pra você. Depois aí o Hudson, o também sem inteligência, tinha 3 jogadores da Ponte na marcação. Ele chega e empurra o jogador da Chapecoense. Ô, pai amado, 26, vai Giovanni Augusto. Bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Tiro de meta pra Ponte Preta. Tiro de meta pra Ponte Preta. O Fábio Fernandes tá com a gente. O HC80, o Osmar Dangaro, o José Maduro. Tem um nick aqui que se for pegadinha, tudo bem. Não, eu só vou ler o primeiro nome, aí não dá nada. O Maro tá com a gente aqui. Valeu, obrigado pela audiência, viu? O Fábio Fernandes tá dizendo que é um zagueiro Zé Ruela. o Sérgio Rafael. E agora pintou cartão e é pra Ponte também. Cara, viu? Qualquer adjetivo que vocês colocarem aí pro Sérgio Rafael, eu juro por Deus, cara, eu confesso pra você que eu não entendo esse tipo de coisa. O que ele foi fazer dentro da grande área? Por que ele foi fazer aquilo dentro da grande área? Né? Eis o grande problema do assunto. Pra que fazer isso? A Ponte ficou sem um jogador, né? Tá com 10 jogadores em campo, né? E a situação complicada aí pro time da Ponte. Cara, qualquer adjetivo que você colocar aí pro Sérgio Rafael, vai tá legal, vai tá bonito. E agora o amarelo, cartão, hein? O amarelo foi pro Guilherme Portuga. Meu Deus. O 70 da Ponte, é mais um cartão amarelo. E só pra complementar, viu, Marcelo, rapidamente, a Ponte pro jogo contra o Ituano vai sem os 2 zagueiros titulares, né? Matheus Silva suspenso pelo 3º cartão amarelo, agora o Sérgio Rafael expulso. Será que o boliviano joga agora, não? Tem Nilson Júnior e Joilson, né? Vamos e Edson que tá no banco. Na Chape saíram João Paulo e Mailton, 4,98. Entraram Eduardo Doma e Marcelinho. Então João Paulo e Mailton foi embora, o 13 Eduardo Doma e também o Marcelinho, 98. Aliás, 79 o Marcelinho já em campo. Jogadores que tinham cartão amarelo, né? Mailton tinha cartão amarelo e o João Paulo tinha cartão amarelo. Inteligentíssimo o Gilmar Dalpozo. Inteligentíssimo o Gilmar Dalpozo. Mas tá mais pra ser expulso um jogador da Ponte, mais um da Ponte do que da Chapecoense. E só uma correção, falei que era a segunda e a terceira defesa de pênalti do Pedrão na Série B. A primeira foi contra o Mike no CRB e a segunda é diante do Alisson no Vila Nova, a terceira hoje. E agora mais uma falta da Ponte Preta. A Ponte se perdeu no jogo, cara. A Ponte se perdeu no jogo. O Nelsinho mexeu errado na Ponte Preta no primeiro tempo, né, no intervalo. Quando tira... Vamos ver esse lance aí, Marcelo. Bola pra dentro da grande área. Sobrou aqui pro Roca. Fez a proteção. O árbitro vai marcar a falta. Marcou a falta. Ainda bem, porque ele tinha colocado a mão na bola. Falta pra Ponte Preta. Vai, Carlos. O Nelsinho mexeu errado quando tira o Risso pra colocar o Roca, né? Mas só que também não dá pra colocar na conta do técnico o que o zagueiro fez, né? O que o Sérgio Rafael fez. Não, aí é culpa do Sérgio Rafael. Nas notas do jogo vai ganhar 0 aqui. E aí agora ele não vai mexer no time, o Castro vai jogar de zagueiro, vem pra zagueiro junto com o Matheus Silva. Ele não deve fazer nenhuma alteração por enquanto. A Ponte vai precisar empatar o jogo com 10. Contra o Santos com 10, a Ponte conseguiu fazer 2 gols. Por que não empatar com 10 contra a equipe da Chapecoense? Mas o jogo da Ponte é muito pobre. O primeiro tempo da Ponte, pra quem achava que a Ponte tinha jogado mal no primeiro tempo, o primeiro tempo da Ponte foi bem melhor que o segundo tempo está sendo. Agora vai, hein? Matheus Regis vem aí. Pode tirar quem ele quiser também, hein, viu? Pode tirar Dodô, que se bem que foi o melhorzinho no primeiro tempo. Pode tirar o Renato, Gabriel Novaes, pode tirar que não vai fazer falta, viu? Bola pro time da Ponte Preta, Guilherme Portuga. Dominou, tocou pro Matheus Silva. Solta a bola pro Hudson. Hudson domina. O Hudson é o seguinte, ele não se esconde do jogo, não. Soltou a bola pelo lado direito. Bola para Igor Inocêncio. Igor Inocêncio dominou, tocou a bola um pouco mais atrás para Castro. Castro agora de zagueiro. Levanta a cabeça, vira o jogo. Toca do outro lado. Lado esquerdo pro Gabriel Novaes. Sobe a zaga, tira. Sobrou pro Heitor. Roca, fazendo a estreia com a camisa da Ponte Preta. A Ponte perde o jogo por 1-0. Poderia já estar perdendo por 2-0. Aqui o Pedrão
Segurou um pênalti. Gabriel Novaes da ponta pro meio. Tocou a bola pra Guilherme Portuga. Só joga pra trás o Guilherme Portuga também. Bola pro Castro. Dominou. Tocou pro Igor Inocêncio. Solta essa bola pra Castro. Olhou pra dentro da grande área. Sobe, doma. Mete a cabeça da bola. Tira dali. A bola voltou. Sobrou pro Hudson. O Hudson pelo menos joga a bola pra frente. Tocou a bola pra Roca. Roca dominou. Parou. Pensou. Mas parece irmão gêmeo do Risso, rapaz. Bola pra Matheus Silva. Matheus Silva dominou. Soltou essa bola. Toca pra Castro. Barbudo da Ponte. Passamos de 30. Toca eletrônico do nosso Bolacha na mesa de som da Valinhos FM dos canais Futebol Interior. Portuga pra trás de novo, mas agora um passe que veio errado. De carrinho ele consertou. Tocou pro Matheus Silva, virou o jogo, meu pai amado. Mesmo assim o Igor Inocêncio conseguiu dominar de cabeça, deu um passe, tocou pro Renato, chega, a zaga tira, ela volta, sobra pra Ponte Preta. A Ponte tem que fazer isso. Vai tomar mais? Eu não sei, mas tem que ir pro ataque. Igor Inocêncio cruzou na boca do gol pra pegar o goleiro. Léo Vieira sai do gol pra pegar a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Posse de bola pro time da Chapecoense. 3 pênaltis. Ele pegou, o Fábio Fernandes está dizendo. E uma saída horrorosa no gol. O pessoal tá cornetando. Tem gente pedindo a saída aqui do Nelsinho, hein? Fora, Nelsinho. Ô, louco. Deixa eu ver quem é que tá pedindo aqui. Vou procurar aqui, já eu falo pro internauta. Mas estão pedindo a saída do Nelsinho aqui no chat, viu? Olha... É o Roberto César Santos. Vem, Chapecoense, campo de ataque, bola pra ele. É pro Giovanni Augusto. Perdeu o pênalti, hein, Giovanni Augusto. Soltou a bola na frente, procurava por ali o Marcelinho. Melhor pro time da Ponte Preta. Bateu na bola, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É isso mesmo que eu tô vendo? O Dodô tá indo embora, é? É isso, Marcelo. Para a entrada do Matheus Regis. Sai o 7, Dodô, entra Matheus Regis, 77. Muito bem. Ainda pode fazer mais uma alteração o técnico da Ponte, porque tem uma parada pra fazer ainda. Pera aí, Pedro, deixa eu ver esse lance. Bola com Mancha, soltou do lado esquerdo pro Giovanni Augusto, cortou da ponta pro meio, na verdade é o Marcinho. Fez um salseiro danado, Matheus Regis chegou trabalhando pela primeira vez, travou. Vai, Pedro! Primeira vez desde a chegada do Nelsinho Batista que ele é vaiado por uma alteração. Ele tirou o Dodô, colocou o Matheus Regis, o estádio inteiro vaiou o Nelsinho Batista. Cara, eu não teria tirado o Dodô, não. Eu acho que dos 3, quem tava melhor era o Dodô. Gabriel Novaes e Renato estão abaixo do Dodô, Carlos. Tô contigo. Pra mim o Matheus Regis já teria que ter entrado, né? Mas, por exemplo, o Renato, não tá jogando nada hoje, né? O Gabriel Novaes eu não tiraria se ele tiver condições, mas o Renato tinha que sair. Vem, Chape, Marcelinho, cruzou na boca do gol, sobe o Hudson. Tira dali, o Hudson não se esconde, rapaz. Ele tem lá os defeitos dele, erra passe, mas ele não se esconde. Vamos, Ponte, vamos, Renato. Ganhou 2 da Ponte contra 4 da Chape, bola pro Portuga. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Portuga do céu. Bola pro goleiro. O goleiro é deles, ô Portuga. O goleiro é da Chapecoense, não é atacante da Ponte. O goleiro tá jogando ali com uma camisa que não tem faixa. É um uniforme meio que cinza. Esse Portuga aí, pode ser que vá pra seleção brasileira, mas pelo que eu vi... Não, pelo que eu vi até agora desse Guilherme Portuga aí... Encontraram na Portuguesa essa peça, hein? Misericórdia. O Hudson, pode falar o que for do Hudson, cara, mas o Hudson, ele tenta passe na frente, ele tenta virar jogo, ele ajuda na marcação, ele corre, mas o tal de Portuga não dá, hein, cara. E atenção, torcedor, tá na hora de tirar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 34 minutos passados do segundo tempo. Série B, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada no Majestoso. O gol na Chape no primeiro tempo, João Paulo. E eles erraram um pênalti no segundo tempo. A Ponte tem um jogador a menos. Chapecoense vence, a Ponte perde. 1 pra Chape, Carlos, 0 pra Ponte. Mais cedo, o Botafogo venceu a equipe do Goiás pelo placar de 1-0. Ontem o Guarani perdeu para o América fora de casa por 3-0. A Ponte Preta é a 14ª colocada. Nesse momento, 29 pontos. A Chapecoense é a 18ª com 25 pontos.
É isso, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você com a gente. Lembrando que toda segunda-feira, quando não tem jogo da Ponte, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Essa semana, quarta-feira, vamos falar muito dessa atuação da Ponte Preta e vamos prospectar o jogo contra o Ituano. Vai, Coral. Bruno Leonardo, zagueiro, foi embora com a número 33. Outro zagueiro, Bruno Vinícius, com a 22 já em campo. Bruno Leonardo foi embora, 33, 22, Bruno Vinícius já em campo. E a Chape também ainda pode mudar uma vez, porque foram 3 paradas, mais uma parada extra, então pode mudar mais uma vez o time da Chapecoense. Foram 1, 2, 3, 4. Então eles podem mexer 2 vezes ainda, né? Uma parada, 2 alterações pode fazer a Chapecoense. Tem Neilton, Gênison, Perotti no banco. Rapaz. E a Ponte Preta também, né? Pode fazer 2 alterações ainda, porque a Ponte fez no intervalo 2. Né? Só que aí o Guilherme Portuga entrou a primeira no segundo tempo, mas foi aquela extra. A Ponte tem mais uma parada pra fazer. E com 2 alterações. O Matheus Regis foi a segunda parada aí. A Ponte tem só mais uma substituição, porque já mexeu 5, viu, Marcelo? Então, mais uma você não conta, né, filho? 5, conta. Claro que conta. Fica 4, fica mais uma. É verdade. Tá certo. É verdade. É que o Guilherme Portuga ele entrou no lugar que tinha entrado, do cara que tinha entrado, né, que foi o Ramon Carvalho. E agora a Chape tentou chegar no campo de ataque e não conseguiu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Osmar Dangar tá com a gente aqui, o Fábio Fernandes, o Luiz Simas, o José Maduro, o Roberto César Santos. Obrigado, viu, gente? Lembrando que tem o fim de jogo e a gente vai falar muito desse jogo da Ponte Preta. Quem sabe um empatezinho aí, hein? Com um jogador a menos de novo. Vamos, Roca! Vamos, Heitor! Posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. O Gabriel Novaes passou pelo lado esquerdo. Passe errado. Como é, rapaz, o time da Ponte? Chega por baixo a zaga com o Marcelinho. Mete o pé na bola, tira. Lateral pra Ponte, tem pressa. O Gabriel Novaes bateu, tocou a bola pro jogador que é o Hudson. Pro Gabriel Novaes, saiu da ponta, veio pro meio, tocou na frente, passe alongado pro Matheus Regis. Proteção da zaga, sai do gol, goleiro por baixo, fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Sabe o que me preocupa mais, cara? Nem é se perder o jogo hoje, viu? Mas as atuações da Ponte Preta, cara. Primeiro tempo contra o Santos foi pífio. Aí o segundo tempo a Ponte melhorou. Não vou falar que foi o Santos que piorou, não. A Ponte melhorou. Mas a Ponte vem fazendo uma sequência de jogos muito ruins, né? E hoje mais um jogo que não tá legal. Estamos com 37 minutos. E os times que estão lá embaixo estão todos, com exceção do Brusque, vai. O resto tá todo mundo melhorando, cara. Tá todo mundo melhorando, né? E a nossa janela de contratação realmente foi fraca. A Ponte não pode contratar. A Ponte tá com um problema para manter o caixa, manter o salário em dia, né? Então, olha, isso que me preocupa é a atuação do time que vem caindo muito. Vamos lá, Pedrolino, vamos falar de Dindim aí, vai. Público total, 3.748, 3.748, para uma renda de R$ 74.540. E você quer saber de uma coisa? Se perder hoje, sexta-feira vai ter menos gente ainda, tá? 3.748 pagantes, R$ 74.540. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 3.748, público total para 74.540 reais. Olha a Chape, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, rasteirinho, passa por todo mundo, ninguém pega. Ainda bem que os jogadores da Chape chegaram atrasados, senão seria o segundo gol da Chape. Bola com o Matheus Regis, recupera, toca a bola para Hudson, deixa passar para o Castro. Castro soltou essa bola para o Portuga. Ele dominou das costas para a marcação. Ali do jogador que é o Auremir. A bola vem pelo lado esquerdo para o Roca. Soltou a bola para o Gabriel Novaes. Bate na bola o defensor da Chape. É lateral para Ponte. Lateral, posse de bola. Campo de ataque. Lado esquerdo favorece o time da Ponte Preta. Vem aí o 25 na macaca, hein? Vem aí o 25 na macaca. Cauã. Olha, cabelo na régua ali, hein? E saiu o Renato com a 19. Cauã, número 25. É meio atacante o Cauã, né? Da base. Cauã.
Meia atacante. Posse de bola pra Ponte. Bola pro Igor Inocêncio, linha de fundo. Lado direito, cruzamento na boca do gol. Por baixo. Por baixo se joga na bola. A zaga da equipe da Chapecoense tira. A bola sobrou aqui no campo de defesa. A bola com o Matheus Silva. Tá suspenso, não joga o próximo jogo. Ele domina, levanta a cabeça, pede a movimentação dos companheiros. Solta essa bola pelo lado direito. É pro Castro. Castro que tá de zagueiro, mas tá mais de atacante que de zagueiro. Tocou errado, hein, Castro? Ih, rapaz. Deu ruim pra Ponte. Domina o time da Chapecoense. Vem pro campo de ataque por ali com o Cavalheira. Sai ali do lado esquerdo pro lado direito. Pode até bater pro gol. Chega por baixo. Matheus Silva. A bola fica com ele ainda pro Cavalheira. Vai pra cima do Matheus Silva. Ganhou da marcação. Vem cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Na verdade foi o Tarek. Volante, chegou no campo de ataque, ganhou de 2, cruzou, descolou, escanteio. Escanteio pra Chapecoense, escanteio pra Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha, você que tá na nossa transmissão ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Futebol Interior, dá um joinha, dá um like na transmissão, é bom ter você com a gente. Na derrota, no empate, na vitória, o importante é que você está com a gente. Giovanni Augusto, escanteio, mais um no jogo pro time da Chape, pelo lado direito, perna direita, chuveirou, na boca do gol, passa por todo mundo. Passou pelo Portuga, caiu dentro da grande área, vai sobrar do lado direito para Matheus Regis. Por enquanto ajudando mais na marcação do que atacando. Bola para o Igor Inocêncio, olhou para o campo de ataque, solta a bola para Cauã. Cauã subiu de cabeça, tocou a bola para trás ali a zaga da equipe da Chape. A bola voltou, sobrou para o time da Chapecoense. Bola para o goleirão, tocou ali no meio. Bola a esmo, Cauê ganhou na bola. Opa! O árbitro não deu a falta, ele colocou a mão na bola. Pro Cauã, bateu pro gol! Ela passa, vai embora! E pra mim teve desvio do goleiro, hein? Olha, a Ponte não tá conseguindo criar nada, mas a Chapecoense tentou dar uma força pra nós. E ainda o zagueiro da Chape botou a mão na bola. Pra mim teve desvio do goleiro Léo, hein? Pra mim teve desvio do... Teve desvio. Era escanteio pra Ponte. Ele tá dando tiro de meta. Se ele deu tiro de meta, ele errou, hein? Se ele deu tiro de meta, ele errou. Ele deu tiro de meta. Errou. Olha, falar um negócio pra você, a Ponte não cria nada, mas a Chapecoense quis dar uma emoção no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Transportes Dangar tá preocupado. O José Eugênio Marques, essa desgraça de time ruim. Mas não é de hoje, o time é fraco já, a gente já sabe há algum tempo, né? Melhorou nas mãos do Nelsinho, né? Mas, e hoje sem os dois principais jogadores. Vamos ver aqui a Chape. Sei não se eles não vão meter o segundo gol. Giovanni Augusto, que jogada, hein? Passou, todo mundo bateu pro gol. A bola sobrou dentro da grande área pro Mário Sérgio, vai pintar o gol, bateu, já era! É o segundo gol da Chape! Gol da Chape! Na marca de 42 minutos passados do segundo tempo, jogadaça do Giovanni Augusto, hein? Fez tudo certinho. Aí ele tocou essa bola dentro da grande área. A bola teve desvio. E tinha um jogador da Chape impedido, mas ele ameaça ir pra bola, não vai. Ela sobrou pro Mário Sérgio, que não estava impedido. Não foi o Giovanni Augusto que fez a jogada, não, tá? Foi o Marcinho, né? Foi o Marcinho que fez a jogada. E ela sobrou ali pro jogador da Chape para mandar a bola pro fundo da rede, o Mário Sérgio. É o segundo gol da Chape para fechar o caixão da Ponte Preta no jogo de hoje. Mário Sérgio, o nome do gol. 2 pra Chape, 0 pra Ponte. Detalhe a selfie do gol aí, Coral. É isso, na jogada trabalhada pelo Marcinho, lá da ponta esquerda pro lado direito. Ele tenta o arremate, desvia na zaga e aí nas costas do Castro, que não presta atenção no lance. O Mário Sérgio, de perna canhota, de um mini voleio, vence o goleiro Pedro Rocha, marca o 6º dele na temporada. A Chape mata o jogo no Majestoso. Ponte 0, Chapecoense 2. E já emendando, tem mudança na Chape, estreia, né? Como o desgraça pouco é bobagem, vai embora o 31. O Tarek para a entrada do Lucas Bochecha. Volante ex-Ponte Preta com a 59. Tarek saindo com a 31. Bochecha 59. Já em campo. E muitos torcedores já foram até embora. Entrou o 9 também. Quem é o 9, ô Coral? O 9 é o Perotti. E saiu, se eu não estou enganado, o cara que fez o gol. Tava cotado para ser titular, foi ele mesmo. Saiu o Mário Sérgio com 89, o 9 Perotti já em campo.
Carlos, 2-0 pra Chape. Resultado justo, Marcelo. A Chapecoense é melhor, a Ponte conseguiu uma façanha, cara, e eu vou me controlar aqui, juro por Deus. Mas a Ponte conseguiu uma façanha, e todo o respeito ao time da Chapecoense, mas que tá caindo pelas tabelas, fez 5 pontos nos últimos 10 jogos, tinha só 16 gols em 24 partidas, a Ponte conseguiu tomar 2 gols do time da Chapecoense. Coisa horrorosa, a Ponte precisa ligar o farol, tá precisando ligar o farol, porque com esse futebol aí a Ponte Preta vai ser rebaixada. Fala, Pedro Lino. E agora a bola veio pra dentro da grande área. Mais 9. Mais 9 minutos de sofrimento. E agora o Portuga dentro da grande área. Ali o jogador da Chape tá caído. E eu não vou falar mais nada, o Portuga já tem cartão, viu? Eu não vou falar mais nada, sabe? Porque, olha, tudo que eu falar pode ser dito contra mim no tribunal, entendeu? Mas olha, o time da Ponte Preta hoje totalmente perdido em campo. Não sei se avisaram a Ponte que tinha jogo hoje. E olha que o time treinou, hein? O time treinou, hein? Ponte jogou sexta-feira contra o Santos. Quase 10 dias. 10 dias. É melhor não treinar, viu? Porque quando treina o time volta pior. O time tá desfalcado. Vamos combinar que a Ponte não teve hoje o Gé, que é o seu artilheiro, né? Não é pouca coisa, né? Os dois melhores jogadores não teve o Elvis, que é seu melhor jogador em campo. E aí teve o Sérgio Rafael, que, cara, alguém consegue explicar... alguém vai conseguir explicar o que o Sérgio Rafael fez? O que passou na cabeça do Sérgio Rafael? Né? Alguém tem que tentar explicar isso. E o primeiro tempo da... Olha, quem achava que o primeiro tempo da Ponte tinha sido horroroso, né? Prazer, está aí o segundo tempo. O segundo tempo da Ponte foi péssimo. O Nelsinho conseguiu piorar com as alterações o time da Ponte Preta. Demorou para colocar o Matheus Regis, né? O tal do Cauã aí entrou, fez em 2 minutos mais do que o Renato fez o jogo todo, e o Renato continuava no jogo. Enfim, um futebol péssimo da Ponte Preta. Com esse futebol aí, a Ponte tá jogando futebol de time rebaixado para a Série C. Infelizmente, né? Infelizmente. E o jogador da Chape tá saindo ali, é o número 5, o Auremir, né? O Auremir que tá saindo numa jogada com o Guilherme Portuga, tá? Uma jogada com o Guilherme Portuga. A Ponte devolve essa bola pro time da Chapecoense. Eu não entendi muito bem, não. Tinha que devolver, ele parou a bola com... a bola parou com o posse de bola da Chape, a Chape jogou a bola pra fora. No fair play tem que devolver. Tá bom. Tá certo. Fair play, a Ponte faz tudo certinho, só não joga a bola, né? Só não joga a bola. Ultimamente não. Então, o que me preocupa é isso. Que os times que estão lá embaixo estão melhorando. E a nossa atuação está piorando. O time da Ponte está piorando as atuações. Fala, Pedro Lino. Consegue escutar aí? Vamos deixar o som ambiente um pouquinho? Vamos ver. Já tem gente indo embora do estádio. Agora já deu uma baixada, mas a torcida tá gritando: time sem vergonha. Olha, eu falei que tinha que apoiar o time, mas agora não adianta mais, né? Tá certo que tem 9 minutos ainda, né? E se hoje a gente teve menos de 4 mil torcedores, na sexta-feira vamos ter muito menos, viu? Vamos ter muito menos, porque o time... Essa atuação de hoje aí é preocupante. Estamos pegando um time que tá o campeonato todo atrás da Ponte. E a Ponte fez 5 pontos em 30. E a Ponte não foi melhor em momento nenhum no jogo do que a Chapecoense. O Carlos até no primeiro tempo teimou comigo. Aí a Ponte foi 10 minutos melhor. Mas se você pegar o primeiro tempo inteiro, a Ponte não foi melhor do que a Chapecoense. Tanto que posse de bola a Chape teve mais, né? Mas a Ponte foi no gol, a Ponte teve mais, escanteios a Ponte teve mais, defesa do goleiro, o goleiro da Chape defendeu mais, então não sei o que você está analisando aí. Então você gostou do primeiro tempo? Do primeiro tempo da Ponte, eu falei que se a Ponte continuasse jogando o futebol do primeiro tempo, a Ponte ia conseguir empatar. Aí quando o senhor Sérgio Rafael faz aquela belezura, ele acabou com o time, era para estar perdendo de 3. Então, mas assim, é que a gente tá acostumado com tão pouco, né? Quando o time melhora um pouquinho, a gente fala, agora vai. Mas o Nelsinho tem que ser cobrado, porque as alterações do Nelsinho não surtiram efeito. Alterações, todas elas tortas, colocou quem não era pra colocar, tirou quem não era pra tirar, sabe? Sei lá, velho. Não funcionou. O trabalho do Nelsinho é bom, a gente não pode falar que é ruim não, porque esse time realmente, ele é fraco, né? E aqui tá um cara que tá falando que o time é fraco já desde o começo do campeonato. Eu tenho do meu lado aqui o Carlos, que a gente nunca se empolgou, né? Mesmo quando as vitórias em casa, esse time vai brigar pra subir. Não, gente, longe disso. Nosso campeonato é pra não cair, né?
E não é muito difícil nesse campeonato de um nível técnico baixo, né? Você não passar muito susto, sabe? Só que a gente tá jogando pior do que muito time aí de novo, né? Eu vou repetir aqui, a Chapecoense não vencia 10 jogos. Não, hoje a Ponte Preta, no segundo turno, a Ponte tem o pior futebol do campeonato. O pior futebol é o nosso. Então, assim, a maioria das equipes que estão lá embaixo melhoraram, a não ser o Brusque, que continua no mesmo marasmo, tanto que mandou o treinador embora, né? Mas os outros estão melhorando. O Paysandu piorou também. Mas o nosso time piorou muito. A Ponte caiu. A Ponte nos últimos 9 pontos em casa conquistou só 1. E a Ponte em casa era o que estava fazendo a diferença no campeonato. Porque fora de casa, a Ponte Preta e nada é a mesma coisa, né? Se a Ponte fora de casa desse WO para quase todo mundo, não ia fazer muita diferença no campeonato. Mas em casa que tá preocupante. E a Ponte não tá achando. Eu entendo. Hoje a Ponte entra com um time desfalcado dos seus principais jogadores, mas não é só isso. A Ponte tá jogando contra a Chapecoense, que com todo respeito não vinha fazendo um campeonato nada bom, né? Vinha fazendo um campeonato horroroso o time da Chapecoense, né? E é jogo de 6 pontos. Não, hoje não era pra perder. Era jogo pelo menos pra empatar. E agora tem Ituano e CRB. Olha, se jogar esse futebol que está jogando hoje, perde pro Ituano. O Ituano tá jogando mais do que a Chapecoense. Perde pro Ituano. Sim. E CRB fora de casa. Esse futebol aí é futebol de rebaixado. A Ponte não... Esse futebol aí, a Ponte fica atrás do Guarani no campeonato. Vamos lá, 50 minutos e 50. Vamos até 54. Podia acabar esse jogo, juiz. Podia acabar esse jogo também, viu? Vamos lá, é que teve parada, né, jogador, a Ponte Preta. E também vamos combinar, né, quando não é pra dar nada certo, o Ramon entra com 8 minutos, sai, né. Aí entra o tal de Guilherme Portuga, meu pai amado, vou falar pra você, velho. Eu quero ver a entrevista do Nelsinho, eu tenho várias perguntas pro Nelsinho. Se vai falar, né? Que infelizmente, claro que vai falar, Marcelo. É que infelizmente só pode ser feita uma pergunta pro repórter. Não dá pra fazer mais, mas, cara, o Nelsinho precisa explicar algumas coisas aí, algumas escolhas, né. Não sei, cara. Eu quero ouvir a entrevista do Nelsinho. Vamos lá, quem sabe um gol de honra aí, pra colocar um pouco de pimenta no jogo no segundo tempo. Gabriel Novaes fez uma festa danada aqui pelo lado esquerdo. A Ponte consegue o escanteio. Escanteio, vai pra bola, é Igor Inocêncio, autorizado, segundo pau nas mãos do goleiro. Sabia que não ia dar nada, sai do gol o goleiro pra ficar com ela. Toda segunda-feira, quando não tem jogo da Ponte Preta, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Vai lá, se inscreva no nosso canal, vamos falar da Macaca, vamos falar da Ponte Preta, vamos falar do jogo contra o Ituano na sexta-feira, prospectar a Ponte que deve ter sim a volta do Gé, do Elvis, né, pra dar uma melhorada no time. Não vamos ter os 2 zagueiros, mas vamos falar bem a verdade, viu? Graças a Deus. E não vão fazer falta. E olha, Marcelo, acho que tem uns 2 ou 3 aí que é melhor também não usar, vai. Sei que você vai passar pro Pedro Lino assim que a jornada terminar, mas já tá na cara que não vai ter jogador pra falar, né? Eu queria que o Pedro Lino tivesse atento aí pra gente pegar a saída dos jogadores, né? Mas se não tiver, não tem problema, a gente... Porque no intervalo, o Wendel, só o jogador da Chape falou. E agora o Igor Inocêncio tinha cartão, não? Se ele tiver cartão, ele vai ser expulso. O Inocêncio não. Ele vai tomar cartão amarelo. Tava pendurado, não? Não tava. Não tava pendurado. Né? Tá voltando, é verdade. Tá voltando de suspensão, então já toma o primeiro cartão amarelo aí. O Igor Inocêncio, que olha, eu vou falar um negócio pra você. Desse baixo nível dos jogadores da Ponte é o que se esforçou um pouquinho aí. O Igor Inocêncio no jogo de hoje. Mas um detalhe, né, que passou despercebido, mas eu comentei ali na cozinha aqui dos canais de futebol interior com o Wendel Coral, né, que a Chape teve entrevista no intervalo, a Ponte não teve, tá? A Ponte não teve, jogadores da Ponte não quiseram falar no intervalo. E não vai ter na saída também, Marcelo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. 53. A Ponte reabilitando mais um no campeonato. A Chape que não vencia 10 jogos. A Chape que não fazia gols, né? Tem o pior ataque do campeonato, fez 2. Na Ponte só não fez 3 porque o Pedrão pegou um pênalti. E vem pro campo de ataque, pode fazer o terceiro ainda, hein? Bola jogada aqui no campo de ataque, pelo lado esquerdo, pro Giovanni Augusto. Chega, Igor Inocêncio. Mete o pé na bola, tira dali. Cai no pé do Auremir. Fala, Pedro Lino. Segue você aí, olha o som ambiente do estádio. Vamos deixar um pouco mais alto ali o microfone do Pedro Lino pra gente pegar o som ambiente do estádio. Apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso. Mais uma péssima atuação da Ponte Preta. A Chapecoense vence. Com gols de João Paulo e Mário Sérgio. Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. A Ponte Preta perde mais uma no campeonato com um jogador a menos. O Sérgio Rafael, faltou inteligência para ele no segundo tempo. Acabou sendo expulso. A Ponte perde, poderia ter tomado mais gol. E vai se
complicando no campeonato. Vai se complicando no campeonato. Saída dos jogadores. Quando a gente tiver aqui a fala para a TV de um jogador da Ponte, a gente interrompe. Mas, ô Pedro Lino, fala pra gente aí o panorama de momento. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso após mais esse resultado ruim da Ponte no campeonato, Pedro. Exato, por enquanto ninguém quer falar. Passou o Gabriel Novaes, o Matheus Regis, tudo reto. O Matheus Regis muito bravo, desceu direto pros vestiários. Eu tô achando que ninguém vai falar mesmo, viu? Tô achando que ninguém vai falar. Se alguém estiver falando aí, você pode chamar. O Lino pode confirmar, mas o Novaes passou... Contato. Vai. Matheus Silva. Não conseguimos, infelizmente. E o... Eu acho que a gente tem que cobrar mais, dentro de casa, na toda a nossa torcida. Aqui tá questão de aproveitar, levantar a cabeça, trabalhando. Para trabalhar, levantar a cabeça, pelo menos tivemos aí um pouco da palavra do Matheus Silva. Vamos ver se com a TV alguém vai falar. O Nelsinho Batista sai cabisbaixo, mais um jogo ruim. Vamos ver o que vai falar na entrevista coletiva o Nelsinho Batista, que a gente vai ter como atração aqui no fim de jogo, né? Como a Ponte perdeu, não vamos eleger o melhor da Ponte em campo, né? Mas vai ter as notas do jogo. Tá falando ali o Mário Sérgio, né? Vamos pegar a palavra do Mário Sérgio, vai? Jogador da Chapecoense que fez o segundo gol da Chape. Primeiramente agradecer a Deus, né? A gente, como eu falei, a gente vem trabalhando bastante. Infelizmente o resultado não estava vindo. A gente vinha jogando bem. E muitas das vezes no final da partida a gente tomava o gol, mas hoje a gente impôs o nosso ritmo de jogo aqui fora de casa, buscou a vitória o tempo todo, buscamos o primeiro gol e consequentemente o segundo, e graças a Deus ele nos coroou aí com um resultado positivo, que era o que a gente buscava. O que significa o campeonato da Ponte, da Chape? Nos dá confiança, né? Nos dá confiança. Agora a gente tem um jogo bastante importante contra o Ceará dentro de casa. Essa vitória aí nos dá confiança de chegar lá com o apoio do nosso torcedor e fazer um grande jogo e buscar a segunda vitória consecutiva. Muito obrigado, valeu. Tá aí o Mário Sérgio, o atacante que fez o segundo gol, né? Jogador que já passou por algumas equipes do futebol brasileiro, agora está na Chape. A Chape vence, né? E é claro, vai com moral pro jogo contra o Ceará, que é em casa. Depois o Carlos vai falar, mas eu acho que não sai da zona do rebaixamento ainda. Mas a Ponte Preta, ela consegue nesse campeonato aqui reabilitar todo mundo, né? Você tá com algum problema, chama a Ponte Preta para jogar, né? A Ponte só fez um pouco diferente com o Santos. Estava fazendo no primeiro tempo, o Santos deu mole no segundo tempo, a Ponte conseguiu se recuperar. Mas hoje... segundo tempo da Ponte, horrível. Tem jogador da Ponte falando ali, vamos ver quem é. Vamos ver quem é o jogador da Ponte que tá falando. Coloca o som aí, o Bolacha, vamos ver se tá falando já. Mas agora, temos o jogador da Ponte. Não, ainda não, vamos ver. Vamos aguardar aí a palavra do jogador da Ponte Preta. Tem um jogador da Ponte lá dando entrevista coletiva, mas é que como tem duas emissoras fazendo o jogo, Sport TV para TV fechada, Premier, e a TV Brasil, né? Então provavelmente ele tá falando pra TV Brasil, a gente tá acompanhando pelo Sport TV. Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Igor Inocêncio. E desse momento que a Ponte vem vivendo no campeonato de instabilidade? Como eu falei anteriormente, é uma equipe muito difícil. Veio aqui dentro da nossa casa, acredito que a gente tomou o primeiro gol quando a gente estava bem no jogo. E aí depois passou o primeiro tempo, a gente voltou para o segundo tempo com a mesma proposta, tentando buscar um empate primeiro para depois virar. Aconteceu a infelicidade do Sérgio ali, que a gente ficou com um a menos. O Pedrão, gigante, defendeu o pênalti, mas mesmo assim a gente tomou o segundo gol. Não paramos de correr em nenhum momento com um a menos. E como eu falo mais uma vez, a gente vai trabalhar o máximo possível para conseguir a vitória na sexta-feira dentro de casa. Muito obrigado. Tá aí a infelicidade do Sérgio Rafael também, viu, Marcelo? Não foi infelicidade, foi burrice. Gosto do Sérgio Rafael, acho que é até um bom zagueiro, mas hoje ele bugou. Vai ter que apertar o F5 aí no Sérgio Rafael, né? E em algum outros jogadores da Ponte Preta. Raça não tá faltando, eu venho falando isso, raça não falta para esses meninos aí, tá faltando futebol, né? Que a gente já sabia que também não era aquelas coisas, né? Se você pegar o time da Ponte Preta, a Ponte não tem um time... Preocupa. Falei aqui, a Ponte tem 1 ou 2 jogadores que são nota acima de 7. 3, que eu acho. Né? O resto é tudo nota 5 para baixo. Mas preocupa, porque o futebol da Ponte hoje é horroroso. O futebol da Ponte hoje é futebol de time para Série C, né? A Ponte hoje não joga melhor futebol do que o Guarani. A Ponte
não tá jogando. A Chapecoense não tava jogando nada, mas não joga mais futebol que a Chapecoense. Não tá jogando mais futebol do que o Brusque. Não tá jogando mais futebol do que o Ituano. Eu falei aqui os 4 times que estão na zona do rebaixamento. O Nelsinho, a gente vem falando aqui no jogo contra o Santos. Graças a Deus a Ponte conseguiu empatar, né? No jogo contra o Santos. Mas a gente vem falando aqui já nas transmissões que acompanha a gente. Há tempo ele vem mexendo mal no time, né? Por exemplo, a de hoje, o Heitor Roca, foi eleito o melhor jogador da Série A3. Cara, ok, mas me diga o que ele acrescentou no time da Ponte com a saída dele. Outra coisa, né? O que o Risso fazia de ruim, fazia menos do que, por exemplo, o Iago e o Renato, né? O que o Risso fazia pior do que o Iago e o Renato que voltaram para o segundo tempo, né? Então essas coisas que eu não consigo entender do técnico da Ponte Preta. A do Risso só se ele sentiu alguma coisa, A do Portuga, não sentiu, Marcelo. A do Portuga, eu já pedi o Portuga no intervalo. Aí ele coloca o Ramon, aí o Ramon sai e ele coloca o Portuga. Cara, sabe, aí ele veio com o Vinícius pro banco de reservas, não colocou também o Vinícius, né? Não sei, cara, o Nelsinho já não vem fazendo alterações boas há muito tempo. Mas hoje, eu insisto, a Ponte tinha uma gordura. Então hoje não era a Ponte que tinha que estar desesperada no campo, era a Chapecoense. Tem que jogar com inteligência, né? O que faltou pro Sérgio Rafael, faltou pro time da Ponte também. Um pouquinho de inteligência, né? Faltou inteligência para entender que a Chapecoense estava a 7 pontos atrás da Ponte Preta, e se a Ponte empata com a Chapecoense continuaria 7 pontos atrás da Ponte Preta, né? O que falta para esses caras entenderem que, né, se não dá para ganhar, não perde. Agora, Marcelo, com todo respeito, né? Eu não sei se a Ponte ia conseguir empatar o jogo, se a Ponte não ia conseguir empatar o jogo, mas hoje tem que colocar na conta do Sérgio Rafael, né? Tem que colocar na conta do Sérgio Rafael, porque ali ele tira toda e qualquer possibilidade da Ponte Preta conseguir um empate, né? A infelicidade, diz ali o Igor Inocêncio. O Igor é um gentleman, né? Porque aquilo ali não dá para chamar de infelicidade, né? O Sérgio Rafael, eu temo, né, que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com o Zé Mário. Uma expulsão besta, deixou o time numa draga e depois não voltou mais a jogar, né? Não, mas aí o Sérgio Rafael, ele não tá errando tanto quanto o Zé Mário. O Bolacha me chamou, Pedro Lino. Pedro Lino tava acompanhando a saída dos jogadores, aí caiu a linha. Ele mandou o Matheus, né? O Matheus Silva, e depois ele falou que ia ver se conseguia mandar o Igor Inocêncio. Mas ele tem o Matheus Silva, só que a gente tem que transformar. Então eu vou fazer o seguinte, chama o intervalo, depois do intervalo aí a gente coloca. Já tá transformado, já tá ok. A produção falou, o pessoal tá pé da vida aqui, daqui a pouco o Carlos vai falar no fim de jogo da nossa audiência, né? Claro, os recados que podem ser mandados pro ar. Tem muita gente falando, eu falei aqui do Sérgio Rafael, que até acho que não é um mau zagueiro não, mas é um zagueiro no máximo nota 5, viu, gente? Nota 5, tá? Aí tem aqui um internauta que fala, eu gosto de ver o Sérgio Rafael, mas bem longe. Marcelo, bem longe. Só pra te descontrair um pouco, acho que depois de hoje acabou, né? Sérgio Rafael, zagueiro vice-campeão, carioca, pelo no próximo jogo ele que vai narrar, não vai ter. Porque o Matheus Silva tá suspenso, terceiro cartão amarelo, e o Sérgio Rafael foi expulso. Aí vamos ver, porque hoje quem tava no banco era o Edson, tá, gente? A gente pensa que o buraco que estamos no fundo do poço. Mas, olha, sexta-feira a possibilidade de Edson entrar no time titular é grande. Ele estava no banco de reserva. Só pra lembrar que o Hakim vem com ritmo de jogo. Ele vai vir depois de 2 jogos, tá? Mas tem o Nilson Júnior e tem o Joilson. O Elias Aredes. Vai ser o Joilson. Só que o Nilson Júnior tá sem ritmo de jogo. Verdade. E o Edson também. E o Hakim vem com ritmo de jogo. Vai vir com 2 jogos. Tá bom. É o Joilson. Cara, eu entendi o que você falou. Com todo o respeito que eu tenho a vocês, meus amigos. Cara, eu confesso pra você, eu não vejo tanta ruindade assim no Hakim. Pelo contrário, a gente tá comparando, você acabou de falar aqui, eu vou usar uma frase sua agora. A gente tá comparando o zagueiro nota 5, cara. Sim. E o Hakim é pior do que esses caras, não é mais nunca na vida. Mas ele tá sem confiança. Sem confiança por quê? Ganhou de 4-0 da Venezuela, Bolívia, cara. Ganhou de 4-0 o time dele. Vamos ver o próximo jogo. Eu falo sem confiança na Ponte, não na seleção. Na seleção ele joga muito, mas agora na Ponte Preta ele joga nada. Que confiança se o cara não coloca ele pra jogar? É o capitão da seleção, inclusive. Então. Que confiança se o cara não coloca ele pra jogar?
Não, Confiança tem o Sérgio Rafael e o Matheus Silva, que fizeram essa água que fizeram hoje. Eu acho, na quarta-feira a gente aposta, mas eu acho mais fácil entrar o Edson do que o Joaquim. Vamos colocar aqui o trabalho... Eu acredito que vai ser Joilson e Edson. Eu também. O trabalho do Pedro Lino, a gente vai falar do trabalho do Pedro Lino aqui, já, com os jogadores que estavam saindo ali do vestiário, mas daqui a pouco, no fim de jogo, tem as notas do jogo, a gente vai fazer uma média entre eu e o Coral, mas já vou dizendo que vou meter um 0 pro Sérgio Rafael, tá? Um 0 pro Sérgio Rafael. Então eu vou dar 10, que a média fica 5. Eu gosto de que ele é um zagueiro nota 5. Ai, que fase, cara. Olha, preocupante a atuação da Ponte Preta, preocupante a situação da Ponte. A gente tem uma gordurinha? Tem. Por exemplo, vamos pegar 2 adversários aí diretos agora. E hoje eu falava, a gente não pode perder. Perdemos, né? Contra o Ituano tá melhorando no campeonato. Não tá fácil, não. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do Nelsinho Batista também. Vamos colocar no ar, então, o trabalho especial do nosso enviado especial. Nosso presidente Pedro Lino, saída dos jogadores da Ponte Preta no gramado após a derrota 2-0 Chape. Há algo extra-campo acontecendo, porque o rendimento da Ponte caiu muito nos últimos jogos em casa. Há algum problema de falta de salários, pagamento? Entre vocês, jogadores, falta algum tipo de conversa que vocês praticamente não jogam mais o que jogavam no começo com o Nelsinho? Cara, não tem problema nenhum extra-campo. Graças a Deus o presidente não tá deixando nada faltar pra nós aqui. É a gente meio que tem que se cobrar, ter vergonha na cara, eu principalmente, um dos mais velhos do grupo aí. A gente tem que se cobrar mais no dia a dia, porque a gente tá vindo pros jogos e a gente tá faltando algo a mais. Mas não tem nada atrapalhando a gente, é o jogo mesmo, os adversários estudam a gente. Infelizmente a gente não tá conseguindo fazer nosso jogo, igual a gente tava fazendo antes. Tem que trabalhar, acho que a conversa é trabalhar, ajustar durante a semana com o professor Nelsinho. E sexta-feira a gente tem a oportunidade de fazer um grande jogo aqui, se Deus quiser conquistar a vitória. Pode tirar? Tá fora, tomou o terceiro. Tomei o terceiro, mas tem companheiros no banco à altura, que eu tenho certeza que vai entrar e vai corresponder. Aí, Matheus. Tá aí o Matheus Silva, o único jogador da Ponte Preta que falou aqui na saída do gramado após a derrota por 2-0 para a Chapecoense. Igor Inocêncio falando aqui em entrevista. Não deixaria você de não falar com a gente hoje. Fala com a gente você está sendo muito cobrado, você está sendo muito cobrado, principalmente vaiando pelo fair play. Mais uma derrota em casa, você fala como explicar a situação da Ponte em casa? Cara, da mesma forma que você falou sobre personalidade, eu nunca vou me omitir. Sempre trabalhei aqui para ajudar a camisa da Ponte Preta. Hoje, feliz por ser capitão. E como você falou do fair play, como capitão, com um choque de cabeça não poderia fazer isso aqui, que a gente sofreu isso em um jogo aqui que a gente tomou o gol. Então, como capitão, eu teria que honrar minha equipe. Em primeiro lugar, a gente respeita todos os adversários. Só que dentro de casa a gente não podia perder e vamos trabalhar agora para sexta-feira. Tá aí, Igor Inocêncio, Corsato. Olha, a primeira palavra do Matheus Silva, quem faz a pergunta que todo mundo tá falando, para acabar com esse negócio aí, com esse murmurinho, né, que é um negócio que eu acho muito chato, né, porque quando tá ganhando, às vezes as coisas somem, né, e muita gente falando de salário atrasado, realmente a Ponte demorou para pagar o mês passado, pagou agora no começo de mês, então tá em dia, e é a palavra do Matheus Silva falando isso, a pergunta foi do Israel Moreira, e o Matheus Silva falou que o que tá faltando é jogar bola. E é isso mesmo. Raça não tá faltando, viu, gente? Não tá faltando raça também. Porque a gente às vezes vê nas redes sociais e as redes sociais, elas realmente elas reverberam, né? Hoje em dia. Hoje não tem como você falar que você vai deixar a rede social de lado. Ela diz muito o que tá acontecendo num clube e com relação ao ânimo da torcida. E a torcida da Ponte realmente, nos últimos jogos, o Carlos falou aqui, a atuação da Ponte tá caindo mesmo. A torcida da Ponte anda chateada, realmente. Mas o trabalho ainda não tem salário atrasado, tava um pouquinho assim, fora do dia, mas conseguiram pagar, tudo conversado com a presidência, né? E não tem problema. O problema é dentro do campo. Dentro do campo, nós não estamos jogando nada. Dentro do campo, nós não estamos jogando nada. Nada. Bolinha de gude, tá? E os caras estudam. Não precisa nem estudar. Com essa bolinha de gude aí, não precisa nem estudar a Ponte Preta. Vem aqui com essa bolinha de gude que a Ponte tá jogando, qualquer um que vem aqui ganha. Ganha da Ponte Preta. Precisa jogar mais bola, gente. Precisa jogar mais bola. Precisa ter vergonha na cara e jogar bola, né? Não é correr, não, porque vocês estão correndo, vocês estão se esforçando. Não é luta, não.
né? Precisa jogar bola, cara. E precisa ter calma. Eu falava isso na hora da macaca. Daqui a pouco vem o fim de jogo, né? Mas a gente falava isso na hora da macaca. O time da Ponte tem hora que parece que abandona o jogo, cara. Toma gol. O juiz não marcou a falta, os caras ficam pedindo falta. Negócio de fair play. Fica pedindo fair play. Sabe? Toma uns gols bobos. Jogador é expulso. Ó, o Elvis foi expulso contra o Santos de uma maneira aí. Olha. Uma maneira que em campeonato amador não acontece. Ah, não, mas só que... Mas aí você vai olhar um lado... Não dá pra comparar a expulsão do Elvis com a expulsão do Sérgio Rafael. Aí o Sérgio Rafael, não muito menos, faz a mesma coisa. Já tivemos outras... Mesma coisa? O Sérgio Rafael fez foi um expulso. pênalti Mesma coisa e que eu falo agrediu o adversário. Não, a mesma coisa que eu faço é expulso bobamente, Carlos. Bobamente, porque o Elvis, um cara experiente hoje, aliás, parabéns pro Elvis, 34 anos, não tava no jogo hoje porque tava suspenso. Eu discordo, a expulsão do Elvis eu ponho na conta do árbitro. Tá bom, você já falou isso, deixa eu terminar, cara. Você tá falando há 200 anos aí já, você não pode falar nada? A gente não pode interpelar, pô. Não é interpelar. Você tá parecendo Maduro lá da Venezuela, cara? Não é Maduro. Maduro, que você tá louco? Sei lá quem que é o presidente da Venezuela. O Nicolás Maduro, tá certo. O cara tá meio democracia zero, né? Porque só você quer falar, pô. Cara, eu já sei a sua opinião. Eu só acho que eu já sei a sua, e tá errada a sua opinião, pô. Tá errada a sua opinião, mas eu posso passar, não? Pô, o que jogador de futebol fala com o dedo em riste pro árbitro, mas aí o Elvis não pode. Esquece o Elvis, eu não posso falar do Elvis, cara. Então tá bom, não posso falar do Elvis. Retiro o que eu falei do Elvis, hoje é aniversário do Elvis. Você tá comparando... Elvis, olha... Você é o concurso. Você tá comparando a expulsão do Elvis com a expulsão do Sérgio Rafael. A bobagem foi a mesma. Bobagem foi a mesma. Hoje teve um internauta que falou aqui. Teve um internauta que falou aqui com relação ao Sérgio Rafael, porque não pode falar mal do Elvis. Mas com relação ao Sérgio Rafael, com 7.000 câmeras no jogo, o cara vai e faz uma dessa. Burro, cara. Não, faltou inteligência. Sabe? Então, o que eu queria dizer... fazendo um compilado de tudo que vem acontecendo com a Ponte no campeonato, é que a Ponte Preta, ela se desliga do jogo, cara. Parece de boa. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Parece time amador tem hora, gente. Time amador não faz isso, cara. Então não parece time amador não faz isso. Não, tem time amador que não faz isso. Sabe? Os caras ficam brigando por causa de fair play, coloca a mão na bola sem o juiz marcar falta. Essa da torcida xingar o Igor Inocêncio por causa de fair play, isso aí mostra também um pouco da qualidade do ser humano. Não é nem isso que eu tô falando hoje, tá? Eu tô falando de outros jogos aí. A Ponte tomou um gol contra o Goiás, porque os caras estavam pedindo fair play do time do Goiás. Marca! Fair play, depois você vai e cobra. Mas quem tem que parar o jogo é o juiz, né? Já teve, aqui no Moisés Zucarelli, jogador da Ponte colocando a mão na bola. Colocando a mão na bola sem o juiz marcar falta. 2 vezes até, né? Então, sabe? E hoje o Sérgio Rafael me dá uma dessa, cara. Cara, tava na cara que o VAR ia ver e ia chamar. Tava na cara. E no primeiro tempo, só pra não dizer que eu não falei das flores aqui, o Gabriel Novaes, por pouco, ele não é expulso também. Porque não teve o gatilho, que se ele tivesse feito assim, ele ia ser expulso. No começo do jogo. Então isso é bugar. O time da Ponte buga. O time da Ponte parece... time pior do que time amador. Mas todo mundo regrediu, né? O time regrediu, né? O Nelsinho nas escolhas também tá regredindo. E agora a Ponte pegou uma bucha pra ela que não havia necessidade, né? A Ponte gastou muito pouco na janela, né? Entendia que com esse time dava pra permanecer na competição. Eu também acho que dá. E aí... Mas e agora? Eu acho que dá. Agora vai ter que ir com esse time aí. Sendo que Brusque contratou, Guarani contratou um time inteiro, o Ituano contratou mais de meio time. A própria Chape. A Chapecoense contratou um monte de jogador, né? Quer dizer, a Ponte vai ter que se virar com esses caras aí. Vamos pro intervalo, que daqui a pouco vai ter entrevista coletiva do Nelsinho, deve ser rápida hoje. Aliás, tô curioso pra saber da coletiva do Nelsinho, porque como o Carlos falou, tem muitas perguntas pra fazer. Já abriram até o link aqui. Então vamos pro intervalo rapidinho. Viu, Marcelo, que poderia ser feito, né? Claro. Questão do zagueiro, já que a gente tá debatendo tanto aqui. Na opinião do Nelsinho, na análise dele, quem tá na frente pra ser o parceiro do Joilson? Já acaba a discussão. Nem sei se o Joilson vai ser o titular. Ué, na teoria, se o Akin tem chance de ser relacionado, sei lá, o momento de perguntar é esse, cara. Já que não tem entrevista mesmo ao longo da semana. Ó, eu já vi que subiram um link aqui, então daqui a pouco o Nelsinho vai falar, hein? O Nelsinho vai falar daqui a pouquinho e a gente vai trazer a palavra do Nelsinho no comando do Carlos no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu, a Chapecoense venceu 2-0 Chape pra Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. A gente volta já aqui na Valinhos FM e nos canais
canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abrindo aqui o fim de jogo, a entrevista coletiva do Nelsinho já começou, a gente vai para ela, jornada esportiva para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Ponte perdeu para Chapecoense pelo placar de 2-0, tomou 2 gols do até então pior ataque do campeonato, time que não vencia 10 jogos, 5 pontos dos últimos 30, fez 3 aqui em Campinas. Entrevista coletiva do técnico Nelsinho, assim que tiver ok, você pode colocar pro ar, viu, o Bolacha? Então, bora lá então, entrevista coletiva do treinador da Macaca, Nelson Batista Júnior. Vamos lá, esperando o som aqui lá da entrevista. Vai chegar já já a entrevista coletiva do treinador Nelsinho. Nelsinho que foi técnico, é técnico da Ponte Preta, que perdeu para a Chape pelo placar de 2-0. A Ponte que teve um jogador expulso. Sérgio Rafael foi expulso quando a Ponte perdia pelo placar de 1-0. Corsato, você falou de muitos questionamentos, mas se você estivesse lá hoje como repórter, o que você perguntaria inicialmente? O seu top 1 assim, de perguntas? A primeira pergunta seria a respeito do Sérgio Rafael. Do Sérgio mesmo. Se o Nelsinho entende se o Nelsinho entende que o jogador precisa ser repreendido de uma maneira diferente, porque o que ele fez é inadmissível. Tá boa também. Vamos lá então, entrevista do técnico Nelsinho Batista, bora. Boa noite, Nelsinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. A expulsão do Sérgio Rafael foi infantil e inadmissível. Você pretende conversar com ele, pretende dar alguma multa? O que tem em mente agora? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com o nosso time, né? Eu acho que nós não fizemos uma partida hoje
tranquila, tivemos muitos problemas dentro do jogo, e um desses foram o caso da expulsão do Sérgio, né? Mas eu acho que o que a gente deve ressaltar mais é o momento nosso, né? O momento que a gente não está conseguindo assim os resultados. Nós temos tido assim alguns resultados bons, mas nós não estamos mantendo uma regularidade. Eu acho que isso é o que nós temos que trabalhar e procurar acentuar a equipe com mais tranquilidade, com mais personalidade. Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. Como explicar, na sua visão, na sua experiência no futebol, qual o motivo desse mau momento que no segundo turno a Ponte Preta ainda não venceu? São 6 jogos sem uma vitória, e também já trabalhar o psicológico dessa equipe para o jogo contra o Ituano. Realmente nós tínhamos na nossa meta os primeiros 6 jogos. A nossa meta era atingir pelo menos, no mínimo, 9 pontos. E nós atingimos 3 pontos só. Então é preocupante, preocupa, né? Mas nós estamos trabalhando, estamos conversando com os jogadores, né? Procurando tirar algumas dificuldades que eles estão tendo, procurando saber para que a gente possa ajudar. O treinamento, o dia a dia nosso está sendo muito bom, nós tivemos uma semana muito boa de trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos levar para o jogo todo o trabalho que nós planejamos. Não, eu acho que não tem psicológico, eu acho que nós temos que enfrentar. Eu acho que o futebol é feito de resultado, de vitórias. E a gente tem que estar, que eu disse para eles no vestiário, a gente tem que estar preparado para esses momentos. O momento da vitória, todo mundo é bom, todo mundo sabe. No momento da derrota, ninguém presta. Não, mas não é assim, né? Nós aqui estamos trabalhando com tranquilidade, vamos procurar trabalhar e dar essa força para os jogadores. Ô Nelsinho, eu sou Antônio Lupe da CBN, boa noite. Hoje a gente, claro, teve a informação da lesão do Gé, né? E você já não tinha o Elvis, são 2 jogadores importantíssimos que você tem no elenco. E você já respondeu isso que eu vou perguntar milhares de vezes, mas a gente ainda percebe que ainda falta alguma coisa para esse elenco. A janela fechou, a única possibilidade de chegar alguém é que alguém sem contrato desde o fechamento da janela. Ainda é conversado essa questão de contratações, mesmo com a janela fechada? É isso com que a Ponte vai até o final? O que você pode falar para o torcedor da Ponte a respeito do elenco que vai ser formatado, ou se é esse o elenco que vai terminar a Série B? Olha, nós já comentamos, como você disse, né? Eu acho que dentro do mercado que foi oferecido para nós, eu particularmente, né, eu não via qualidade nesse material que for oferecido para nós, nesses atletas que foram oferecidos para nós. Então, para você fazer uma contratação, para dizer que fez a contratação e não ter resultado, pelo menos não existia a possibilidade de ter um resultado. Então, lógico, nós estamos sempre aí, a Ponte Preta sempre correu atrás do mercado, correu atrás de jogadores. Infelizmente não era o que a gente queria, não era o que é, porque a torcida da Ponte é uma torcida exigente. Então, para trazer mais um, né, para não ter resultado, nós temos que ficar com o que temos. Nós vamos trabalhar com o que temos, a não ser que apareça aí alguma coisa que realmente possa nos interessar. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Eu queria reforçar um pouquinho mais do porquê dessa mudança de postura, se você consegue identificar da postura do seu time quando você chegou, a Ponte conquistou as vitórias dentro de casa principalmente, e hoje a postura que ela vem apresentando. Você tem praticamente o mesmo time. Há algo que acontece, claro que nós não temos acesso aos treinamentos, mas há algo que acontece extra-campo, por exemplo, que fez com que seu time caísse tanto de produção. Hoje talvez tenha sido o jogo que a torcida mais cobrou, não só o time quanto você, enquanto treinador. Se você hoje consegue enxergar o porquê dessa mudança, se há algum tipo de atraso, por exemplo, de salários de jogadores que pode estar prejudicando os atletas dentro de campo, ou realmente é questão mesmo de tranquilidade e o elenco que você ainda não conseguiu ou não vem conseguindo, principalmente agora no segundo turno. Obrigado. Eu acho que não há problemas, sabe? Eu acho que
a gente tem que focar o trabalho dentro do campo, né? Nós não temos que buscar problemas fora do campo. Eu acho que dentro do que vem acontecendo na Ponte Preta, está tudo normal, né? Tá normal assim, nós não temos problemas. Os problemas que nós enfrentamos é que, se você for fazer uma análise dos jogos que nós fizemos, nós não conseguimos repetir um time ainda. Nós sempre tivemos problemas de peças principais, de peças que realmente têm um peso dentro do grupo no campo, né? Então eu acho que esse é o problema maior que nós temos. Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção o lance do Igor Inocêncio naquela questão do fair play, né? Ele foi bastante criticado pelo torcedor por ter devolvido a bola. Ele citou que, como capitão, ele não poderia ter repetido o gesto de outro jogo, daquele jogo contra o Goiás, em que toda aquela polêmica do fair play, a Ponte acabou sofrendo o gol. Como o senhor avalia essa questão e apoia essa decisão do Inocêncio, naquele momento, ter devolvido a bola? Olha, segundo o Igor, eu conversei com ele, ele disse que o árbitro pediu para jogar a bola fora, né? Que ele fizesse essa bola fora, esse arremesso fora, porque tinha sido uma batida de cabeça, né? Então ele pediu. Eu acho que é uma decisão dele, né, dentro do campo, né, e nós não temos nada a falar. Nelsinho, gostaria que você falasse, você falou dessas perdas que você teve, hoje uma perda muito importante, que é o Gé, artilheiro da equipe, né, com 7 gols na Série B. Gostaria que você falasse um pouco dessa lesão que o Gé sofreu, como é que foi essa lesão, porque foi até na reta final da preparação. Queria que você falasse como que foi essa lesão do Gé. É uma lesão muscular, né? Ele fez o exame hoje, eu não sei ainda... não tive uma conversa com os médicos para saber o tempo que ele vai ficar fora, mas é uma lesão muscular que ele sentiu no treinamento de sábado pela manhã, né? Nós estávamos fazendo um treinamento de campo reduzido e ele foi chutar uma bola e acabou sentindo uma lesão. Então vamos aguardar, né? Eu acho que é um jogador importante para a gente. E a gente tem que aguardar agora porque está entregue ao departamento médico. Nelsinho, boa noite, tudo bom? Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes. A Ponte tinha uma sequência de 3 jogos contra equipes que lutavam na parte de baixo da tabela, né? Teve hoje a Chapecoense, tem o Ituano e na sequência o CRB. O primeiro já foi. Queria que você projetasse tanto o jogo contra o Ituano quanto essa sequência desses 2 jogos. Eu acho que é como nós dissemos hoje para os jogadores, a semana toda praticamente, dizendo que esse jogo era um jogo importante, né? Porque é um jogo de 6 pontos. Contra o Ituano também é um jogo de 6 pontos. Então nós temos que buscar esse resultado, nós temos que trabalhar e melhorar, né? Não é possível que a gente tenha uma partida tão apática como nós tivemos hoje, né? Nós temos que melhorar. Olá, Nelsinho, boa noite, Rodolfo Santos, Web Rádio Moeda do Som. Queria fazer um questionamento para você sobre a Ponte no campo. Uma das suas características que eu pude observar com a sua chegada aqui foi um dinamismo do meio-campo da Ponte Preta. E nesses últimos jogos, eu acredito que esse dinamismo a Ponte perdeu. Na sua visão, se é que você tem essa visão, o que levou a Ponte a perder esse dinamismo no meio-campo? O que você fala em dinamismo? Por exemplo, na minha ótica, os 2 volantes da Ponte eles têm características próximas. Eu acho que isso dificulta principalmente numa saída de bola. Apesar que você no segundo tempo... Quando nós tivemos aquela série de partidas, como é que a gente jogava? Com um volante só? Não, jogava com os 2 volantes. Não, os 2 volantes. Então, veja bem, a má fase da Ponte, esses resultados, não quer dizer falta de dinamismo, não quer ter falta de nada. Eu acho que nós temos essa irregularidade, né, devido à ausência de alguns atletas, né, continuamente dentro do campeonato. Então, não tem essa dinamismo. Nós temos a mesma dinâmica que nós tínhamos, nós estamos mantendo, nós estamos pedindo para que os jogadores
consigam ter esse comportamento que nós tínhamos. Nós não temos, o padrão é o mesmo, só que nós não estamos conseguindo executar. É isso que está acontecendo. Não é falta de dinâmica, como você está citando. Eu acho que lá, quando nós ganhamos 6 partidas dentro de casa, ou 5 partidas dentro de casa, nós jogamos com 2 volantes. Sempre jogamos com 2 volantes. Né? A Ponte Preta, quando eu cheguei, jogava com 1 volante. Quando eu cheguei, eu coloquei 2 volantes. E nós conseguimos resultados. Então, não é essa... Desculpa de eu estar colocando para você, mas não é o que está acontecendo. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos, senhores. Tá aí então a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista, né? Falando do jogo mesmo, ele falou muito pouco, né? Foi perguntado ali. Hoje, né? Até que gostei das respostas. Teve, né, a primeira do Pedro Lino, que perguntando do Sérgio Rafael, ele não respondeu, né? Mas foi infantil, colocou o time num limbo. Não sei se a Ponte empatar, não sei se a Chapecoense ia fazer 2, 3 gols, mas não pode, né? O cara ser infantil do jeito que ele foi, né? O cara dá... Aquilo ali é um coice, né? Um coice e outra, né? Além de tudo, dentro da área, né? Dentro da área, quer dizer... mas... cara, vamos lá. Vindo do Nelsinho, eu acho que ele não ia jogar o Sérgio Rafael aos Lobos, né? Ele não ia fazer isso. Não, nem é isso que eu tô dizendo. Ela fala, não, a gente vai punir o cara, isso não pode fazer. Não, ele não vai só fazer falar, isso. não, vamos conversar com ele sim. Não vai fazer isso. Mais isso. A pergunta foi boa, é claro, mas... E outra, o Nelsinho, ele tá calmo. E é isso, foi o que a gente tava falando aqui. O problema não tá fora do campo, cara. O problema tá dentro do campo. Mas a Ponte não tá jogando nada e o Nelsinho vai ter que arrumar. Parte muito dele isso. Ele vai ter que arranjar soluções no elenco que já não é bom, cara. Vocês lembram que o Brigatti foi demitido depois do jogo contra o Ituano, né? E eu lembro de uma sequência de 7 jogos. E a Ponte fazia um campeonato no primeiro turno com o Brigatti ruim, mas não tão ruim quanto agora. Se você puxar os mesmos 7 jogos, né? E para diagnosticar esse problema ainda, vamos lembrar que a Ponte Preta tem 2 jogos agora, Chape e Ituano em casa, só que o Brigatti pegou essa sequência fora. Chape e Ituano fora. E pra Chape ele não perdeu. E a Ponte não ganhou da Chape na Série B. Não. A Ponte não ganhou da Chape na Série B. E por enquanto não ganhou do Ituano. Vamos lá, Corsato. Tô com os 7 primeiros jogos aqui. Vamos lá? A Ponte empata com o Curitiba. Empata com o Curitiba, empata Progresso. com o Operário e empata com a Chape. São 3 empates em 7 jogos. Perde a Ponte Progresso. ganha só do Amazonas. Sim. Perde pro Goiás, já perdemos. Perde pro Santos e perde pro Ituano. Tá, a Ponte fez 6 pontos com o 1, Brigatti. 2, 3, 6 pontos em 7 de 21. E a Ponte não vai conseguir fazer 6 em 7 de novo. Porque agora nós temos 1, 2, 3, 4, empates. 5, 6, 7. 3 empates e 3 derrotas, é isso mesmo. É isso, a Ponte vai conseguir fazer 6 pontos. Se vencer o Ituano... Se vencer o Ituano, o que não é tarefa fácil, o Ituano tá jogando mais do que a Ponte. Bem o Ituano, mais. Nas últimas rodadas vem jogando mais do que a Ponte. O Ituano dos últimos 6 jogos são 4 vitórias. Isso, o Ituano vem jogando mais que a Ponte. Só que isso não quer dizer nada, porque a Chapecoense só tinha 5 pontos, veio aqui e conseguiu 3 hoje. Não vencia 10. Então, isso não quer dizer nada. Dá pra melhorar, dá pra ganhar. Mas o sinal de alerta tem que ser aceso. E assim, o Brigatti, vou lembrar mais uma vez, o Brigatti foi demitido depois de um jogo que a Ponte Preta joga contra o Ituano. A Ponte teve mais posse de bola, a Ponte teve mais chutes ao gol, a Ponte teve mais escanteios e perdeu o jogo. E o Brigatti é demitido. E a Ponte teve a chance de empatar o jogo com o Renato, né? Isso. E teve... 2 vezes. E detalhe, para colaborar pró-Brigatti, a sequência de 2 jogos fora. Diferente agora. Não. Sequência de 2 jogos em casa do Nelsinho. Vamos assim, pontuar o seguinte. Com o Nelsinho o desempenho tinha melhorado. O time tá jogando melhor. Mas agora piorou. Com os mesmos jogadores a gente falou isso. Só que agora parece que os caras voltaram à realidade. Não, o time, com esse futebol aí, a Ponte Preta vai ser rebaixada. Ele tinha conseguido melhorar, vamos lá, o futebol do Igor Inocêncio, que hoje não foi mal, acho que não foi um dos poucos que se salvaram. O Matheus Silva estava jogando bem, o Sérgio Rafael estava jogando bem naquela sequência que a Ponte venceu um monte de jogo em casa, né? Ele não conseguiu recuperar ainda o Risso. Hoje eu não entendi porque que o Risso saiu, mas ele não falou, por exemplo, de jogador machucado, não tá. E infelizmente o Heitor Roca entrou mal. Conseguiu ser pior do que o Risso. Ele melhorou, por exemplo, o Castro, né? Mas só que, por exemplo, hoje, pra mim, se você perguntar quem jogou mais, Hudson ou Castro, o Hudson jogou mais. O Castro não jogou nada hoje.
O Cássio não jogou nada. E foi essa alteração que ele fez. Ele coloca 2 volantes mais E o pegadores. ataque da Ponte foi pífio. Foi, né? Renato não jogou nada. O Gabriel Novaes no segundo tempo deu uma melhoradinha, mas... O Dodô, pra mim, era o melhor, foi substituído. Então a gente tem que ver também que ele tá errando em algumas escolhas. Tinha uma outra pergunta que eu tinha mandado pro Pedro Lino, era para explicar algumas alterações. Mas não deu tempo de especialmente o Risso saindo para a entrada do Heitor Roca e a saída do Dodô, que o estádio inteiro não gostou. Né? E eu gostaria que ele tivesse explicado. Mas ele falou muito pouco do jogo. Né? Ele fala muito pouco do jogo. Ainda bem que a Ponte já tem... Eu entendo assim, que a Ponte já tem um jogo na sexta-feira, né? E é em casa esse jogo. Casa, porque se fosse fora... E é em casa o jogo. Então, mas não pode perder. Se a Ponte perde pro Ituano em casa, 2 derrotas, Chape e Ituano, cara, eu começo a ver problema pra Ponte e problema pro Nelsinho também. Porque... Infelizmente, se já né? teve isso hoje, eu concordo com o Marcelo de falar que o público possivelmente na sexta-feira seja menor do que foi hoje. Vai ser menor. Mas se já teve toda essa polêmica envolvendo a torcida que o Lino trouxe pra gente hoje, você imagina na sexta se não ganha do Ituano. Não, mas o público vai ser menor. Mesmo com o público menor. É isso. Bom, já estamos no dia, já na terça-feira, 11 minutos da terça-feira, a Ponte perdeu pra Chape pelo placar de 2-0. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pagar o último intervalo. Na volta, depois do intervalo, tem as notas do jogo com o Marcelo e o Wendel aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 14 minutos da terça-feira, a Ponte Preta perdeu, infelizmente, para nós, torcedores da Ponte, perdeu para a Chape, um jogo que a Ponte não poderia perder, tem muito campeonato ainda, a Ponte tem um fôlego olhando para a parte de baixo da tabela e ó, quem conhece o nosso trabalho aqui, né, no canal Hora da Macaca, eu e o Marcelo, a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, né, a Ponte ficou uma rodada só,
entre os 10 melhores do campeonato. De 25 agora, né? É time para não ser rebaixada. A Ponte vai brigar para não ser rebaixada. O problema é que os times lá de baixo estão melhorando. E a Ponte está caindo o seu futebol. A Ponte hoje joga o pior futebol dos times que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso preocupa e preocupa demais. O Edilson Roberto, contra o Ituano, esse bando de perebas merece público zero. Silvio Seco, é um absurdo como o Gé faz falta ao time. Paulo Zamariola, Gabriel Novaes, atacante que não chuta o gol. Silvio Seco, o presidente da Ponte não demite técnico. O Brigatti foi exceção. Nós não estamos pedindo para demitir o Nelsinho não, viu? Deixar isso claro aqui, tá? Acho que o Nelsinho foi a melhor contratação da Ponte nesse ano. Paulo Araújo ficou uma semana treinando, não fez nada de diferente, nem uma jogada ensaiada. Aí ele coloca três letras aqui, duas iguais, começa com P e termina com P. Fábio Fernandes, com o VAR, somos obrigados a ver uma palhaçada dessa. Aí ele compara aqui com a do Rodrigo. Parece que não concordou com o Inocêncio não, diz o Murilo Melo, o Nelsinho na entrevista. Paulo Araújo, time ruim, mas o Nelsinho está escalando mal. Está em má fase igual ao time. Falei o que você falou aqui, o que você contextuou aqui, eu falei também, Paulão. Roberto César Santos, só falou M e se irritou quando apertado. No próximo jogo ele vai colocar o Castro na zaga, diz aqui a Amélia Rest. Não acredito não, querida, mas vamos aguardar. Hoje a Ponte foi muito prejudicada, a bola prejudicou nossos jogadores, diz o Silvio Seco. Aí o Paulo Araújo aqui tá criticando o Nenê, sobra até pro coitado do Nenê. Eu acho que tem coisa internamente sim, o Nelson está sozinho, me desculpem, mas o Nenê não dá. Ele está cuidando do jogo aéreo, o time não mudou nada. Nelson precisa de uma equipe técnica. Diretoria incompetente, presidente amador, treinador ultrapassado, time lixo, tudo errado, diz aqui o Roberto César Santos. Faltam 15 pontos, vai ser difícil, diz aqui o Wilson Correia. Marco João Carvalho, diretoria incompetente, está na cara que não estão pagando. Cara, não é o que os jogadores falaram aqui. Time morto, treinador perdido. Volta a Brigatti urgente. Diz aqui o Marco João Carvalho. Não é o que o jogador falou. O cara tem a opinião, tem a possibilidade de falar, tirar a bucha das costas dele. Você acha que ele não falaria, Marcos? Edilson Roberto, Nelsinho, onde você viu qualidade no Hudson e no Portuga? Me explica, tenta me convencer. Silvio Seco, esses reforços que vieram na janela, se não tiver qualidade igual na base, fecha para balanço. Roberto César Santos, problema nenhum, o time tá jogando fino da bola. Quanta besteira. O Wilson Correia já sabia. Roberto César Santos, o senhor viu a qualidade do Portuga? Marcelo Borges, vamos meu furacão do Oeste. Roberto César Santos, pega o boné. O Roberto quer que o Nelsinho vá embora, meu Deus. Vamos lá então. Vamos para as notas do jogo? Bora lá? 18 minutos já da terça-feira, a Ponte perdeu para a Chape 2-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando o Marcelo dá as notas. O Endel também dá as notas. E eu vou comandar aqui. Pedro Rocha. Lembrando que a Ponte teve um jogador expulso, tá? E tomou 3 gols, né? Mas o juiz anulou 1 e teve um pênalti que o Pedro Rocha pegou. Começo com Pedro Rocha. E o Endel Coral dá a primeira nota, o Marcelo a segunda, vai. Defendeu o pênalti, não teve culpa nos gols pra mim, nota 5 pro Pedro Rocha. Eu acho que no primeiro gol ele teve um pouco de culpa sim, porque a bola veio na pequena área, né? Isso e aqueles 3 caras que estavam na frente dele? Sim, não, tem isso também. Mas, cara, vamos combinar, né? Vamos combinar, a coisa poderia ser pior. Que nota que você deu pra ele? 5. 5 também. Cara, o cara defende um pênalti, só leva 5, hein? Porque eu acho que ele falhou no gol. Tá bom. Igor Inocêncio. 4,5. Ah, cara, não foi dos piores da Ponte Preta, não. Vou dar nota 4 pra ele. 4, média 4,25. Matheus Silva. Ruim também. Vai, Coral, você primeiro. 3,5. 3. 3,25 a média. Vou colocar só a média aqui, fica mais fácil. Não, põe só a média. Sérgio Rafael. 0. 0! Média 0. Gabriel Risso. Não entendi porque ele saiu, cara. O tempo que jogou pra mim não comprometeu em nada. 5. Cara,
Foi o que eu falei aqui. Acho que não foi isso, né? Deve ter sido por opção mesmo, mas ele pode ter sentido alguma coisa. Você deu uma nota 5? Eu vou dar nota 4 pra ele. 4,5 média. Heitor Roca entrou no lugar do Gabriel Mal, Risso no hein? intervalo. Mal, apanhou da bola, como narrou o Marcelo na primeira ou segunda aparição dele. 4. 3. Só teve um lance bom dele, que foi um lateral que ele cobrou e o Gabriel Novaes tentou de casquinha, tocando, o goleiro pegou. Vamos dar um desconto, que era a estreia dele também, né? Às vezes tava nervoso, né? Estreia é gente ver o complicado, nível, a gente né? sabe como que é a estreia, né? Estreia é complicado. Pra gente ver o nível, né, Marcelo? Até o Carlos brincou uma hora, o Sérgio Rafael tá marcando o Roca. Pois é. 3,5. Foi o Marcelo que falou isso. Foi o na Marcelo, transmissão. verdade. Hudson, 3,5 a média do Roca, tá? Pra mim, um dos mais consistentes, se não o mais consistente da Ponte hoje. 6. Tudo isso? Pro Hudson? Sim. Eu vou dar nota 5. 5,5 a média. Castro. 5,5. 5,5 pro Castro? Então eu e o Coral, em alguns jogadores, a gente viu um jogo diferente. Vou dar 3 pro Castro. 3, 8,5, média 4,25 pro Castro. Dodô. 5. 4. 4,5 média pra ele. Bom, o Dodô saiu, entrou o Matheus Regis. Já entrou também. Tarde, né? Nada, né? E a minha nota é 3 pra ele. 3 também. 3 de média. Bom, vamos lá. Aí entra... Iago Dias, né, agora? Aí tem o Iago Dias. 3. 3. No lugar dele entrou o Ramon, jogou 5 Sem minutos, nota, vai. Sem nota, porque não dá. E o Guilherme Portuga. Meu pai amado. E a gente não combinou isso, hein? 1. Cara, pra não deixar muito baixa a nota dele, eu vou dar 3. 2 a média. Bom, agora vamos pro Gabriel Novaes, jogou o jogo todo. 5. 4. 4,5 média. Renato. Nossa. Não gostei do Renato não, cara. Falar que o Renato não 3. fez nada, ele deu aquele passe pro Dodô jogar a bola na trave. 3. 3 também. E o Cauã, menino de 17 anos. Quase fez um gol, né? Esse Cauã, ele é o que tá fazendo sucesso no Sub-17. Quantos anos ele tem? 17. E tem um outro também. A dupla parece que fez acho que em 17 jogos, 23 gols, 24 gols, um negócio assim. Um deles é o Cauã. Que nota que você deu pro Cauã, ô Coral? Não dei ainda. Então dá. 5, vai. 4. 4,5 a média do menino. 17 anos só, hein, gente? Vocês estão falando do Heitor Roca aí, que já conhece a Ponte Preta. A base dele é da Ponte Preta. O cara ficou nervoso. Imagina um menino de 17 anos, cara, entrando com o time perdendo e a torcida, né, metendo o pau até no treinador. Se ele faz o gol aquela hora, empatar o Então, mas você falou do Roca, rapidinho. O Roca saiu, foi perambular por outros times aí, foi até o melhor lateral esquerdo da Série 3 no ano passado. Tudo bem, mas o Cauã, ele já sabe que a torcida é chata, ele já sabe o ambiente que ele tá vivendo. Então, às vezes, é melhor você pegar um menino da base colocado que você trazer um cara aí que você acha que é uma aposta pra com todo respeito, eu já comecei falando que o Heitor Roca conhece a torcida da Ponte. A torcida da Ponte em 2019 mudou alguma coisa? Não, chata do mesmo jeito. Não, mas chata com razão. Com razão. Né? Então não mudou nada. Hoje, cara, se eu tivesse no estádio, eu também ia xingar muita gente de burro ali. Eu ia fazer a mesma coisa. 4,5 média do Cauã. Menino da base, 17 anos. E o Foi um dos melhores do time. E o técnico Nelsinho? 4. 4, Coral? Sim. 3. 3,5 média do treinador da Ponte. Então vamos lá. Pedro Rocha, 5. Igor Inocêncio, 4,25. Matheus Silva, 3,25. Sérgio Rafael, 0. Gabriel Risso, 4,5. Heitor Roca, 3,5. O Heitor conseguiu ser pior do que o Risso. O Risso não tava mal, cara, no jogo. Hudson, 5,5. Castro, 4,25. Dodô, 4,5. Guilherme Portuga, 2. Ramon, sem tempo, pouco tempo em campo, sem nota. Iago Dias, 3. Gabriel Novaes, 4,5. Renato, 3. Matheus Regis, 3. Cauã, 4,5. Nelsinho, 3,5. Então, o melhor da Ponte. Hudson. E o Pedro Rocha, 5,5 para os dois.
Não, o Pedro Rocha foi 5. Verdade. O Pedro Rocha foi 5. Isso. E o Hudson, então, o melhor em campo, 5,5. E o pior, lógico, né? O Sérgio Rafael. 0. Zerado o Sérgio Rafael, né? Depois, o segundo pior, o Guilherme Portuga. Nota 2. Né? Nas notas aqui dos companheiros. O Portuga, ele tá tendo oportunidade. Toda vez que ele entra mal. E eu queria que ele tivesse entrado antes na vaga do Ramon, né? Fazer o quê? Faz parte. Vamos lá, 25 minutos da terça-feira, tá então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bolacha, prepara pra gente aí o comentário final. Primeiro o que vai pro YouTube, aí depois vou fazer aquele mesmo esquema que o Marcelo fez na jornada anterior. Eu faço esse comentário final aqui junto com o Marcelo e aí depois peço o destaque final do repórter Wendel Coral. A hora que tiver ok aí o comentário final, você manda aí pro ar. Vamos lá então. Comigo. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos fechamento 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, derrota da Ponte. Ponte Preta perdeu, por incrível que pareça, viu, torcedor? Para a Chape pelo placar de 2-0. A Ponte que vinha fazendo do estádio Moisés Lucarelli o seu lugar de alegria nesse campeonato pro torcedor, né? Conhece mais uma derrota, desta vez para a Chapecoense. Segunda derrota seguida da Ponte Preta no Majestoso, perdeu pelo placar de 2-0. Marcelo Corsato transmitiu o jogo, tá aqui ao meu lado. Ô Marcelo, o resultado foi justo? Resultado justo, poderia ter sido até mais. A Chape perdeu um pênalti, Giovanni Augusto no segundo tempo bate, o Pedro Rocha defende. A Ponte tá perdendo a força no campeonato. Dá para destacar algum jogador aí da Ponte Preta no jogo? Cara, pra falar do Pedro Rocha, que pegou um pênalti, apesar de achar que ele falhou no primeiro gol também, né? Mas pega um pênalti, isso aí dá uma moral pro goleiro da Ponte. E o Hudson, que entre todos os jogadores que estiveram em campo, pra mim, o cara que tentou alguma coisa diferente. E o Sérgio Rafael, pelo amor de Deus, né? Foi zerado aqui na nossa nota. Expulso justamente. Não pode, né? Não pode. Bugou. O Sérgio Rafael bugou, faltou inteligência pro Sérgio Rafael, infelizmente. Legal. Ponte volta a campo sexta-feira, 9h30 da noite. Vamos transmitir esse jogo aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, então. Fizemos aí o comentário final pro YouTube. Agora o Wendel Coral vai trazer o seu destaque final. Ponte Preta que perdeu para Chapecoense na 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo placar de 2-0, perde para a Chape, que tinha o pior ataque do campeonato. Não vencia 10 partidas, os últimos 30 pontos havia conquistado apenas 5, mas veio aqui no Majestoso, como aconteceu com o Operário, né? E outros times aí, se reabilitou. Venceu a Ponte 2-0 do Majestoso, hein, Coral? E na próxima rodada tem mais um confronto direto, o jogo dos 6 pontos contra o Ituano, tem 25, primeira equipe fora do Z4, 4 a menos do que a Ponte, então mais um confronto mais do que direto, a Macaca precisa reencontrar o caminho dos triunfos, são 6 jogos sem vitória, maior jejum nessa Série B do Campeonato Brasileiro, 3 empates, 3 derrotas para essa partida contra o Ituano. O técnico Nelsinho Batista conta com pelo menos 2 retornos, né? O Elvis cumpriu suspensão automática, assim como o lateral direito João Gabriel, mas em contrapartida perde os 2 zagueiros titulares, ambos por suspensão. O Matheus Silva porque tomou o 3º cartão amarelo, enquanto o Sérgio Rafael foi expulso por conta de uma agressão ali contra um jogador da Chapecoense, que ocasionou no pênalti que o Pedro Rocha defendeu na cobrança do Giovanni Augusto. Então mais uma partida decisiva e mais uma partida que o técnico Nelsinho Batista precisa mexer na escalação. O grande ponto de interrogação é o que ele vai fazer na zaga na Macaca. Ele tem algumas possibilidades. Uma, pelo menos, é colocar o Joilson, que vinha jogando sempre na ausência do terceiro zagueiro, ou do quarto zagueiro, aliás, ou do zagueiro central, e ali Edson, Nilson Júnior às vezes relacionados, ou até mesmo voltar o Akin, que tem ritmo de jogo agora com as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo em 2026, ou, inclusive, improvisar o Castro como ele fez depois da expulsão do Sérgio Rafael, não coloca o Edson e nem o Joilson, ele volta o Castro para a zaga, que é a função de origem. Enfim,
pontos de interrogações aí na cabeça do técnico Nelson Batista, que tem pelo menos 2 treinos para fazer até o dia do jogo contra o Ituano. A atividade de quarta e também a atividade de quinta-feira, viu, Carlos? Sempre um prazer estar ao seu lado, do Bolacha, do Marcelo e, claro, de toda a audiência da Rádio Futebol Interior, e até a próxima, boa semana. Valeu, esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta perdeu para a Chape pelo placar de 2-0, volta a campo contra a equipe do Ituano. Bom, ô Bolacha, você pode colocar também, se quiser, a ficha técnica do jogo, tá? O Marcelo, ele traz aí a ficha técnica do jogo e aí a gente faz aquele comentário rápido pro Instagram aqui dos canais Futebol Interior. Vamos com a ficha então do jogo. Ponte Preta perdeu para a Chape 2-0. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. É isso, meia hora de um novo dia. Campeonato Brasileiro 2024, Série B, 25ª rodada. A Ponte encerrou a rodada no estádio Moisés Lucarelli, mostrando mais um futebol pífio. Perdeu para Chapecoense por 2-0. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Hudson Castro, Dodô, Iago Dias, Renato, Gabriel Novaes. Entraram no time da Ponte Preta o Heitor Roca, o Matheus Regis, o Cauã, o Ramon Carvalho entrou 8 minutos, ele entrou no intervalo de jogo, jogou até 8 minutos, teve ali um choque de cabeça com o zagueiro da Chape, foi substituído pelo Guilherme Portuga, também é jogador que não vai jogar sexta-feira, né, porque tem aquela história de 5 dias que o cara não pode treinar, né, então ele não pode treinar e não vai poder jogar contra a equipe do Ituano na próxima rodada. Mais um desfalque do técnico, o Nelsinho Batista, treinador da Ponte Preta. A Chapecoense do Gilmar Dalpozo consegue a primeira vitória nessa volta dele no comando da Chape. A Chape que não vencia há 10 jogos. Léo Vieira, Mailton, pra mim o melhor jogador em campo da Chape, hein? Até ser substituído. Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha, Auremir, Tarek e Thomas, Marcinho, Mário Sérgio e Rafael Carvalheira. Entraram no time do Gilmar Dalpozo o Marcelinho, o Bruno Vinícius, o Doma, o Bochecha, ex-Ponte Preta, o Giovanni Augusto e o Perrotti. Time do Gilmar Dalpozo. O árbitro da partida, o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Aliás, boa arbitragem. O Jean Márcio dos Santos é também do Rio Grande do Norte, auxiliar 1, auxiliar 2, o Lorival Cândido das Flores. Quarto árbitro, o Fabiano Monteiro dos Santos. O árbitro de vídeo, o Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Cartões para Ponte, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael, tomou vermelho, né? O Matheus Silva tomou amarelo também. O Sérgio Rafael foi expulso pelo VAR, tá? Foi expulso pelo VAR. E o Guilherme Portuga também tomou cartão amarelo. Para a Chapecoense foram 2 cartões. O Mailton e também o João Paulo. Os gols do jogo, João Paulo a 36 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a Chapecoense. No segundo tempo, o Mário Sérgio, já no final do jogo, a 42, mandou a bola para o fundo da rede. Lembrando que o Giovanni Augusto ainda perdeu um pênalti quando o jogo estava 1-0 na expulsão do Sérgio Rafael. 3.748 público total para R$ 74.540 na segunda-feira, 9 de setembro de 2024, pelo Brasileirão Série B, 25ª rodada. A Ponte perdeu, a Chape venceu 2-0 para Chapecoense. Tá então, Marcelo trazendo a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Bora lá então, deixa eu, antes de pegar aqui o nosso comentário lá pro Instagram e pegar o destaque final do Marcelo, Wilson da Rocha, time fraco, o time é fraco e sem Elvis e Gé pior ainda. Pedrão falhou sim no primeiro gol, mas pegou o pênalti. O Wilson ainda manda fora, Nelsinho, ô louco, Wilson. Carlos Alberto Cassantes, meu Deus, não teve culpa? Goleiro Cone, não sai do gol nunca, muito tempo. Fábio Fernandes, o Hudson ainda foi o melhor. Wilson da Rocha, no estádio quase todos que estavam do meu lado criticaram bastante o tal do Hudson. Fábio Fernandes, esse DVD que chega na Ponte Preta, meu Deus. Guilherme Portuga, Edilson Roberto, Luan no gol urgente. Fábio Fernandes, Luan no gol sim, merece outra chance. Isso é porque o Pedrão pegou um pênalti, hein? Portuga é o Luan Dias da Shopee. O Luan Dias tá jogando mais que o Portuga, hein, o Silvio? Fábio Fernandes, 10 jogos sem vencer, é lamentável. Silvio Seico, até daqui a pouco, na Hora da Macaca, vamos cornetar bastante. Quarta-feira, a Hora da Macaca, viu, Silvio? Edilson Roberto, perde Matheus Silva e Sérgio Rafael, tem certeza que perde? O Edilson Roberto, Atos, 6 substituições da Chape. Foi por quê? Atos, porque o jogador da Ponte Preta, ele teve que sair, teve que ser substituído, né?
porque ele teve um choque de cabeça. E quando isso acontece, a FIFA liberou mais uma substituição. Como libera a substituição para o time que teve o jogador afetado, obviamente tem que liberar para o outro também. E aí o árbitro mostra um cartão vermelho. Não só sobe a placa, né, mas mostra para o estádio todo um cartão vermelho dizendo que, olha, essa é uma substituição extra, tá bom? Atos, é uma novidade aí do futebol, para esses encontros, toques, né? E quando tem toque de cabeça, o jogador da Ponte Preta, o Ramon, teve que sair porque teve sangramento na cabeça. Marcelo e Carlos, diz aqui o Murilo, como explica o Guarani ter boas contratações? Nenhuma milionária e a Ponte nada. Será que a diretoria achou realmente que não precisava? Murilo, as duas coisas, né? Primeiro que a diretoria da Ponte achou que não precisava. E a do Guarani, obviamente, pelo campeonato que estava fazendo, né? Tinha que contratar, não é mesmo? Tinha que mudar o time que se quisesse alguma coisa. Porque você não consegue mudar algo que está ruim, né? Agindo da mesma forma, certo? Você não consegue mudar algo que está ruim agindo da mesma forma. Você tem que mudar alguma coisa, né? Então, entendo que isso. Então, você tem razão nas duas coisas, né? A diretoria do Guarani tinha que mudar e tinha que contratar, e a diretoria da Ponte perdeu o time. Mas entendia que com esse time aí dava para se manter. A Ponte ainda não está na zona do rebaixamento, pelo contrário, estamos a 4 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas o sinal amarelo tem que sim ser tocado aí. O Edilson Roberto, eu queria ouvir uma entrevista do Eberlin e do Elvis. Fábio Fernandes, Corsato, você joga no gol, olha a saída do Pedro no segundo gol, meu Deus, treina todo dia. Carlos, perde os 2 próximos jogos tranquilamente, diz aqui o Edilson Roberto. Não acho não, Edilson. Vamos ganhar do Ituano se Deus quiser. Roberto César Santos, o Batuqueiro já demitiu o aposentado? Nossa, não, Roberto. Antônio Bacari, time covarde, sem ânimo, sem vontade. Ele coloca aqui, bando de sem vergonhas. Roberto César Santos, time sem vergonha, cambada de pé de rato. Reabilitou mais um morto. Silvio Seiko, 10 dias treinando para jogar isso. Edilson Roberto, senhor Escorsato, vejo quase todos os jogos da B. Tá precisando correr muito para eu chegar e falar que tem raça? Tá longe de termos raça. Calma, irmãos Corsato, diz a Renata Dalgalo. Carlos Alberto Castanho, até tocar calmo hoje, viu, Renatinha? Que conta do árbitro, um cara experiente ficou pilhado de bobeira. Vocês... Não entendi aqui, Cassandra. De outro planeta. Que conta do árbitro. Eu falei que a arbitragem foi boa hoje. A gente não criticou o árbitro aqui em nenhum momento. Carlos Alberto, não sei, cara. Será que é aquela história do Elvis? Aperta que, até que você colocou que era na conta do árbitro? Não sei, cara, não sei. Aí há uma divergência de opinião. O Carlos acha que sim, eu acho que não. Mas aí vamos respeitar as opiniões. Agora, se for o árbitro do jogo de hoje... O Silvio Seiko, calma, Corsato, o time está uma M. Só falta vocês brigarem ao vivo. Já brigou, pô. A gente já brigou ao vivo aqui. Zagueiro querendo fazer lançamento, não acerta uma. Murilo Melo, Fábio Fernandes, pega pênalti na lambança dele. Tá falando aqui do goleiro da Ponte. Bom, enfim, gente. A lambança não foi dele, foi do Sérgio Rafael, pô. Ele não teve culpa nenhuma no pênalti, né? A lambança foi do Sérgio Rafael. Uma coisa é uma coisa. Ele falha no primeiro gol, eu acho que falha porque a bola veio na pequena área. Minha opinião. Mas a gente tem que dar moral pra ele no pênalti também. Porque ele defendeu. E ele defendeu o pênalti. O Giovanni Augusto não bateu mal o pênalti. O Giovanni Augusto joga a bola no canto. Aí até o que é bom os caras criticam, né? Com a derrota. Mas eu entendo. Agora, eu tô com o internauta aí que falou que perde os 2 jogos. Se jogar o que jogou hoje contra o Chapecoense, perde pra Ituano, perde pra CRB. Perde. Isso aí eu não tenho dúvida. Perde, mas vamos entender que tem que melhorar, né? O Nelsinho na entrevista fala que ele acha não dá pra fazer. E o Nelsinho fala na entrevista que ele não consegue manter o mesmo time. Mas o Nelsinho, você tem que mudar o time, cara. O time não tá funcionando. Tem que mudar a zaga, tem que mudar meio campo, tem que mudar ataque, tem que mudar tudo. O miolo de zaga precisa mudar e... O meio campo também. O Iago não pode ser titular nesse time. E o ataque também. O Matheus Zete tem que Ele tem que mudar os três compartimentos do time. E vai mudar, porque ele vai ser obrigado a fazer isso. Defesa, meio campo e ataque. Muito bem, 39 minutos da terça-feira. Agora vamos pro comentário final lá pro Instagram. Agora, o comentário final.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, para você no Instagram, arrasta pra cima aí, a Ponte perdeu pra Chapecoense pelo placar de 2-0 em casa, resultado justo, Corsato? Justo, a Ponte perdeu a força no campeonato e vai se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. Macaca volta a campo na próxima sexta-feira contra o Ituano, no majestoso cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, agora, já que é tudo final, destaque final do narrador do jogo, Marcelo Corsato. Vamos aguardar a sexta-feira, né? Lembrando que na quarta-feira tem Hora da Macaca, lá no YouTube Hora da Macaca, 8h30 da noite, encontro marcado com você pra gente falar muito desse jogo e também prospectar o jogo do Ituano, mas tem que jogar mais bola. A Ponte vai precisar jogar mais bola, o treinador, o Nelsinho Batista, tá errando em algumas escolhas, né? Principalmente nas substituições, e o que eu falei agora eu vou repetir aqui. Tem que mexer nos 3 compartimentos do time, meio campo, defesa e ataque. Tem que mexer aí o bolo. Tem que mexer bastante esse bolo aí pra ver se o time toma força de novo. Porque se jogar o que tá jogando aí, não escapa do rebaixamento não. Valeu, Marcelo. Um abraço até sexta. Um abraço até sexta. Valeu. Tá aí o Marcelo trazendo o seu destaque final. É isso, gente. Vamos fechar aqui a jornada esportiva então. Lá na Valinhos FM já fomos, né? Um abraço lá pro pessoal que ficou conosco na Valinhos. Muito obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Bom, fechamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu para Chapecoense pelo placar de 2-0. Na quarta-feira tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, tá bom? Exclusivamente lá no YouTube, Hora da Macaca. E nas 8h30 da noite, tá? E na sexta-feira, também 8h30 da noite, transmissão de Ponte Preta e Ituano, mais um jogo da Macaca no estádio Moisés Lucarelli. Quem sabe a Ponte conseguindo a reabilitação, a Ponte precisa dos 3 pontos. Um jogo direto ali, confronto direto contra um time que tá brigando também para sair ali de baixo da zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. Transmiti ao lado do Marcelo Corsato, que transmitiu o jogo. Estive ao lado do Wendel Coral também, que reportou. Nas redes sociais eu estive. No placar ao vivo, junto com o nosso querido Eduardo Rodrigues Obolacha, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, o Mr. X lá na mesa de som da Valinhos FM. Direção executiva aqui dos canais Futebol Interior, do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do bonito majestoso e até quarta-feira na Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, se Deus quiser. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio